O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que é o contrato de namoro e como funciona esse tipo de acordo cada vez mais popular entre casais brasileiros? Direito de família é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a advogada Renata Cisne. Ela é especialista em direito de família. Renata, obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. É sempre uma alegria poder participar, Marcelo. Obrigado pelo convite. Esse programa que é tão importante para levar conhecimento para a população. Então, vou procurar trazer esse tema aqui hoje de uma forma bem simples, com a linguagem que as pessoas consigam entender e vamos conversar. Então, direito de família, contrato de namoro. O contrato de namoro é diferente diferencia a situação de casal, por exemplo, de uma união estável. A gente vai chegar nisso. Esse tema, ele ganhou uma repercussão grande na TV, na mídia, nas redes sociais, depois que o jogador Endrick, que é o jogador do Palmeiras, agora me informaram aqui que ele está no Real Madrid, jogador da seleção brasileira, anunciou o namoro com uma influência, Gabriele Miranda, e eles falaram do contrato de namoro que eles têm. Isso causou muita repercussão na internet, as pessoas querendo saber as cláusulas desse contrato. São dois jovens e o contrato de namoro deles basicamente fala sobre as regras de convivência entre os dois. Se pode discutir, se não pode, se é exclusivo, se não é. Até coisas como dizer eu te amo em todas as situações e até multas para quem infringir, qualquer um dos lados que infringir o contrato. Mas para que serve, Explica para a gente o que é o contrato de namoro. É para isso? É só para essas questões das regras de convivência ou vai além? Então, eu acho que a primeira pergunta é por que fazer um contrato de namoro? Sim, por quê? Porque o contrato de namoro, o namoro em si, ele tem uma certa informalidade. Assim, a gente, quando pensa em namorar, pensa no afeto, pensa em poder ir ao cinema, essas coisas. Não está pensando muito em caráter patrimonial, nem em regras. Então, por que a gente fala de contrato de namoro? Qual é a necessidade do contrato de namoro e por que isso tem repercutido tanto? O primeiro ponto, Marcelo, que é importante a gente observar, é que nós temos hoje no nosso mundo jurídico a união estável. E a união estável, ela tem critérios que são subjetivos. A gente não tem critérios objetivos na união estável. Então, para caracterizar a união estável, eu preciso ter uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, eu tenho esses critérios que vamos combinar que não traz nenhum caráter objetivo ali, Então, depende muito de como o juiz vai entender aquela relação. É uma relação pública, ela é duradoura, ela tem o objetivo de constituir família. Então, assim, a gente não tem o requisito tempo. Então, não existe essa história de que para caracterizar a união estável tem que estar 3 anos junto com a pessoa, tem que ter 4 anos. Qualquer período? Qualquer período pode se caracterizar. Um mês pode ser caracterizado? Precisa ser união pública duradoura, então em um mês eu não tenho uma relação tempo, duradoura. A gente teria Isso, mas a gente sabe que tem namoros que duram 8 anos. Sim. Então, namoros que duram 5, 2, 3. Então, como que eu faço para distanciar? Se eu quero namorar, de não correr o risco de ter aquela relação considerada uma união estável. Então, a união estável, por exemplo, não precisa ter uma coabitação. As pessoas podem morar em casas diferentes. E mesmo assim caracteriza a união estável. E mesmo assim caracterizar a união estável. Então, diante desses elementos tão subjetivos, e aí, com risco de se caracterizar uma união, uma relação que é namoro em união estável, as pessoas começaram a buscar formas de se proteger. Formas de, olha, o que a gente tem é namoro. A gente não tem uma união estável e, com isso, eu consigo trazer maior proteção e o caráter realmente que a gente quer dar para aquela relação. Então, quando a gente fala de contrato de namoro, pode haver essas cláusulas que são de natureza existencial, que é justamente isso. Olha, tem infidelidade, a infidelidade ela pode gerar alguma multa, tem aqui uma preocupação em como se dá essa relação, a gente tem que falar eu te amo X vezes por semana, ou a gente tem que dormir na mesma casa X vezes por semana, em situação como essa, que são duas pessoas, duas celebridades que moram em lugares provavelmente diferentes, em países ou cidades diferentes, em quanto tempo eles se encontram, isso pode ter no contrato de namoro.
cláusulas de natureza existenciais. E pode haver também cláusulas de natureza patrimonial. Então, falando que não há uma comunicação de bens, e aí isso aí a gente tem um desdobramento patrimonial mesmo que o contrato de namoro também pode prever. É isso que vai diferenciar. Então, no caso de uma união estável, né, o casal que está namorando não se preocupou em formalizar a situação, não se preocupou em fazer um contrato de namoro, por exemplo, passa um tempo e daí o que você fala como comunicabilidade dos bens, questões patrimoniais, isso inclui o quê? Pensão alimentícia, por exemplo, um pode pedir pensão ou pode entender que o patrimônio tem que ser dividido depois que termina o relacionamento? Aí a gente precisa compreender primeiro, assim, questões de prova, né? Então, se nós temos a gente já aconteceu, não é raro, tá, Marcelo? Já vi isso acontecer várias vezes no escritório com clientes. Então, um entende que está em união estável e outro entende que está em namoro. Então, começa por aí. A gente, para ter união estável, não precisa ter uma escritura pública de união estável, contrato particular de união estável, que é uma dúvida geral também. Muitas vezes as pessoas preenchem os requisitos da união estável, chegam lá no escritório e falam, não, eu não tenho união estável porque eu nunca fiz um contrato, eu nunca fiz uma escritura pública. Mas a união estável está no mundo dos fatos. É como aquele casal se comporta socialmente. Esse requisito, se eu apresento aquela pessoa como um namorado, se eu apresento aquela pessoa como a minha companheira, o meu companheiro, às vezes, sem entender qual é a repercussão jurídica disso, eu posso ser enquadrado numa união estável. Então, quando eu faço contrato de namoro, é justamente tentando enquadrar essa relação no que falar a mesma língua, que ambos falem a mesma língua. Isso aqui é uma relação de namoro. E outro ponto que é interessante também com relação ao contrato de namoro é que a união estável, às vezes, o início dela, para uma pessoa que figura no casal, começou no mês tal e para outra começou 2 anos depois. Então, isso também faz com que ambos estejam na mesma página, ambos estejam ali colocando sua autonomia privada dentro de um contrato, estabelecendo as regras daquela relação. Então, justamente por conta dessa subjetividade da união estável, o contrato de namoro ele vem como esse fator protetivo quando a gente fala do caráter patrimonial. Quando a gente fala do caráter existencial, aí entra numa questão de alinhamentos, né? Que poderia ser um alinhamento feito verbalmente, mas que preferem colocar aquilo ali como uma regra, né? Como realmente, vamos colocar aqui no papel, e esse contrato ele pode ser feito tanto em cartório, né? Assim, quanto um contrato particular entre as partes. E aí, no caso de um contrato, ele pode ser homologado na justiça também? Ele pode vir a ser homologado. Sempre em cartório? O cartório ele já traz usualmente, a gente não tem um contrato de namoro homologado judicialmente. É no cartório? É no cartório. O contrato de namoro ele vai parar na justiça, geralmente, quando as partes querem reconhecer uma união estável. E aí, justamente esse caráter protetivo, olha, não era união estável. Bom, aí é um ponto interessante, Renato, porque veja bem, você já colocou aqui como é que funciona a união estável, não depende de tempo, mas, claro, né, existe uma razoabilidade nisso, né? Um namoro de um mês, como eu coloquei aqui como exemplo extremo, ainda não tem o caráter duradouro de uma relação que vai poder ser caracterizada como união estável. Mas supondo um casal que já está junto há 2 anos, depois de 2 anos, eles resolvem, não, então vamos fazer um contrato de namoro. Isso tem validade jurídica ou estaria anulando uma situação anteriormente constituída que seria, bom, já está há 2 anos, já era uma união estável. Nesse caso, por exemplo, um casal pode fazer, não, vamos fazer um contrato de namoro porque acreditamos que assim seja melhor para os dois. Se as questões da união estável, né, os requisitos, duradouro, publicidade, a vontade de constituir família, tudo isso, se sobrepõe às regras do namoro, se no mundo dos fatos se tem uma união estável, o contrato de namoro ele pode ser mitigado, ele pode não ser considerado. Mas qual que é a importância do contrato de namoro? Porque eu tenho ali a autonomia das partes. As partes estão declarando que vivem um namoro. As partes estão falando que entendem aquela relação como um namoro. E isso tem um peso jurídico significativo. Não quer dizer que necessariamente eu vou afastar uma união estável, mas eu vou tornar muito mais difícil o reconhecimento daquela relação como união estável. Porque há uma declaração das partes, há o exercício da autonomia de vontade ali, falando o que é aquela relação. Agora, é importante, por exemplo, eu fiz um contrato de namoro.
Aí aquela relação perdurou por mais 2, 3 anos e eu começo a preencher os requisitos da união estável, pode ser que eu tenha um período reconhecido como namoro e outro como união estável. Então, a importância também de estar repactuando isso conforme o tempo passa, porque o caráter subjetivo da união estável é sinônimo de risco, porque se eu quero que essa relação seja um namoro, isso significa que ela não vai ter desdobramentos patrimoniais. Não há comunicação de bens, então eu não tenho um regime de bens ali estabelecido. Então, numa situação de ruptura dessa relação, a outra parte não tem direito a uma parte do meu patrimônio, por exemplo. Não tem uma obrigação alimentar, né, de prestar alimentos. No caso de falecimento de uma das partes, não tem os efeitos sucessórios que o companheiro teria. Então, quando a gente tem uma união estável, Marcelo, e essa união estável, ela não é registrada, eu não tenho ali um contrato, seja particular, seja uma escritura pública, falando quais são as regras que aquela união estável, que regulam aquela união estável, a nossa norma já fala quais são as regras. Então, eu tenho ali, por exemplo, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Automaticamente, se eu tenho uma união estável, registrada ou não, mas o judiciário entende que ali há uma união estável, eu vou ter o regime da comunhão parcial de bens. E com isso significa que os bens adquiridos, por exemplo, né, um dos efeitos, os bens adquiridos durante a união estável, durante a união estável, são partilháveis. Então, se tem um esforço comum ali, um deles só compra um apartamento e eu tenho reconhecido a união estável, a outra parte passa a ter direito também sobre esse bem. Então, é um efeito automático da união estável. E o contrato de namoro busca justamente pontuar isso. Olha, não é uma relação de união estável, é uma relação de namoro. E numa relação que você tem o contrato de namoro, ele precisa ter um tempo determinado? O casal precisa renovar de tempos em tempos? Olha, ou tem uma renovação automática? Pode ser por tempo determinado? O que é recomendável nesse caso? Então, nos contratos de namoro que eu costumo fazer, eu coloco o prazo indeterminado, mas a minha recomendação para o cliente é que se esse namoro perdurar por um tempo maior, isso seja renovado. De quanto em quanto tempo seria interessante? 2 em 2 anos, eu acho que seria uma boa média, né? Falar, olha, aquele pacto que a gente firmou no ano de 2024, ele continua em vigor. Nós continuamos entendendo que esses pontos aqui permanecem iguais, né? Ou se tiver alguma alteração também sobre a forma como eles entendem a relação, repactuar e trazer isso. E o que é mais importante, que eu coloco também nesse contrato, Marcelo, é que caso o judiciário entenda que não é namoro, que ele essa relação preenche os requisitos da união estável a qualquer momento, as cláusulas que vão ser aplicadas serão essas. Então, eu trago também a possibilidade, porque a gente não tem um controle sobre isso, né? Então, tem um contrato de namoro. Se bate lá para o juiz fala, não, isso aqui não é namoro, isso aqui é união estável. É união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Aqui tem união estável. Vocês fizeram o contrato lá, mas, na verdade, é união estável. Eu já coloco o que se aplica caso seja reconhecido como união estável. Então, eu já trago ali, por exemplo, um regime de bens da separação total de bens, eu já trago uma renúncia a alimentos. É claro que tudo isso o judiciário pode, de alguma forma, falar, olha, isso aqui não vai se aplicar, mas eu já tenho ali, pelo menos, a manifestação de vontade das partes. E fica mais fácil trabalhar a partir desse lugar. E se num contrato de namoro, durante a relação, tá? O casal está em contrato de namoro, renovou o contrato, estão seguindo tudo certinho, e no meio do namoro surge uma criança, o casal engravida. Pode continuar com o contrato de namoro ou isso obrigaria o casal a mudar a situação? Então, o objetivo de constituir família está muito além de ter filhos, ter ou não ter filhos. Essa é uma outra pergunta boa, né? O que caracteriza isso? Mas vamos lá. Então, o fato de ter filho, a gente tem filhos hoje de aplicativos, né? Tinder. Saiu uma noite, teve o filho, é namoro? É união estável? Não. É fruto de uma relação casual. O fato de ter filho não quer dizer que aquela pessoa tem uma união estável, tem um namoro.
né? A gente sabe que hoje as relações, elas, né, eu já diria Bauman aí na modernidade líquida, né, que as relações, elas, hoje em dia, elas não se estabelecem como elas se estabeleciam antigamente. Então, realmente, a gente tem aí a questão do filho, ele não quer dizer que tem namoro, muito menos que tem união estável, que as pessoas são obrigadas a se casar, né? Então, não, o filho por si só... Pode seguir. O filho por si só não quer dizer isso. Inclusive, no contrato pode colocar essa cláusula, pode se conter, que no caso de filhos, né, de haver a situação de, né, um filho comum daquele casal, não necessariamente repercute numa união estável, que eles ainda assim mantêm a questão do namoro. Para alterar para a união estável, seria o caso de um novo contrato. Então, eu posso ter essa previsão ali. Mas é claro que se eu preencher os requisitos da união estável, pode ser que o judiciário reconheça aquela relação como uma união estável. A justiça brasileira, nossas leis, elas reconhecem, né? As leis brasileiras reconhecem, né? A justiça reconhece o contrato de namoro, a validade jurídica desse contrato. Existe jurisprudência nesse sentido? Em que pé está isso dentro do ordenamento jurídico? A gente tem jurisprudências tanto favoráveis quanto contrárias à questão do contrato de namoro. É algo que ainda está caminhando. É relativamente novo, né, o tema do contrato de namoro. Mas o que é importante é que a gente tem ali um indício de manifestação das partes, então a autonomia das partes, a liberdade de contratar. Então, para eu poder fazer um contrato, eu preciso estar ali em plenas faculdades mentais, então eu preciso preencher os requisitos para o contrato. E tem a autonomia das partes. Então, isso vai para o processo com peso. Não quer dizer que o contrato de namoro ele é determinante para afastar uma união estável. Eu não posso falar isso hoje em termos de entendimento jurisprudencial, mas que é um elemento muito significativo e com peso muito relevante dentro de um processo de reconhecimento de união estável, porque estão ali as partes firmando em condições normais, né, que se todos os requisitos do contrato estiverem lá presentes, que eles têm um namoro e não uma união estável. E isso tem um peso significativo dentro do elemento prova numa ação de reconhecimento de união estável. Então, a gente tem uma jurisprudência ainda se acomodando com a situação. É um tema novo, né? Mas no caso, por exemplo, das multas, né? O casal estipula essas regras existenciais, como você colocou, e define multas. Olha, quem infringir as regras vai ter que pagar determinada multa. Pode ser um presente, pode ser qualquer tipo de acordo entre os dois. Isso é uma validade jurídica ou isso fica só no campo do casal, fica só entre eles? Não tem como uma das partes dizer, não, você fez isso, não está querendo pagar a multa, e aí depois dá um desdobramento de um processo, por exemplo. Isso tem algum sentido? Essa pergunta é boa, Marcelo. Primeiro porque, assim, todo contrato a gente tem que ter condições de fazer um cumprimento, né? A gente tem que ter cláusulas ali objetivas que fazem com que eu possa demandar ao judiciário. Então, por exemplo, uma cláusula que você citou na nossa conversa, a obrigação de falar eu te amo 3 vezes na semana, por exemplo. Como é que eu vou apurar isso no judiciário? Como é que eu vou fazer? Como é que o judiciário vai analisar se foi dito ou não 3 vezes por semana? Então, é uma cláusula que fica um pouco morta dentro do contrato, porque como é que eu dou efetividade para ela? Agora, uma cláusula que, olha, no caso de infidelidade se impõe multa, a multa de X, aí sim, a gente tem uma cláusula objetiva que tem condições de se buscar o cumprimento na esfera do judiciário. Você pode até provar. Tendo o elemento prova, né? Tendo a prova ali de que houve uma traição, que houve descumprimento daquela cláusula específica e tendo lá ali qual é o desdobramento desse descumprimento, né? Que seria uma multa, é possível. E isso não é só no contrato de namoro. Isso é na própria união estável, no próprio casamento, é possível também fazer contratos nesse sentido. E os casais que namoram à distância, eles podem também criar o seu contrato de namoro? Podem criar o seu contrato de namoro e é importante a gente ter aí em vista que para você ter o reconhecimento de união estável, por exemplo, não é necessário coabitar. Então, se eu posso ter união estável sem coabitação, eu posso ter um namoro também em cidades diferentes, né? Então, eu acho que se aplica da mesma forma, porque o fator coabitação no casamento ainda é considerado um dever, tá? Só que a gente sabe que isso está sendo muito mitigado pela própria vida que nós levamos hoje em dia. A gente tem um mundo que é muito mais globalizado, as distâncias são mais curtas, né? As pessoas conseguem se relacionar ali por vídeo, a passagem aérea está mais acessível ou não, né? Está
demorava. Mas é mais viável hoje, né, esses encontros. Sim. Então, a gente tem um mundo mais global. Então, no casamento, a regra da coabitação, ela tem sido mitigada no judiciário, né? Ela não tem sido levada tão a ferro e fogo. Isso é uma história, né, que viralizou esse tema na internet, mas assim, o número de pedidos de contrato de namoro vem aumentando bastante, de forma rápida no Brasil, mas a gente associa muitas vezes essa ideia do contrato de namoro a pessoas mais jovens, né, pelo curso natural da nossa, né, história, da nossa cultura, né? Normalmente na adolescência, na juventude começam os namoros, dali vai partindo para uma coisa mais séria, noivado, casamento, mas tem os casos também dos casais, né, que a gente chama da maturescência, né, os casais que separados começam a namorar e daí vão encontrar uma situação que normalmente já tem uma vida constituída, já tem filhos, cada um tem seu patrimônio e muitos optam pelo casamento. E daí com todos os cuidados de definir o que é a separação de bens. E agora a gente tem essa possibilidade de um contrato de namoro. Você que já está no direito de família há muito tempo, é interessante para o casal um contrato de namoro? É mais prático? Tem a mesma validade jurídica? Como é que fica? O que você diria para esses casais que estão, né, já nessa outra fase da vida e que começam a namorar e querem definir de forma clara qual vai ser a situação do relacionamento? Na verdade, o contrato de namoro ele tem sido mais utilizado até por pessoas que já estão em uma etapa da vida mais avançada, com que já tem um patrimônio, que quer proteger esse patrimônio, que já tem filhos de outras relações, que também querem de alguma forma resguardar os interesses desses filhos, do que por casais que estão começando a vida. Porque geralmente quem está começando a vida não está com patrimônio ainda, não tem filhos. Então, os desdobramentos de um reconhecimento de uma união estável são muito menores de quem já tem ali um patrimônio, quem já construiu uma caminhada na vida. E aí, para isso, a gente precisa ter um olhar, Marcelo, um pouco crítico com relação ao nosso sistema, né, a nossa norma hoje. Eu não tenho nenhum regime de bens que afaste 100% um companheiro ou um cônjuge no momento da sucessão. Tá? O único regime que eu tenho que pode fazer isso é o regime da separação obrigatória, mas para isso eu preciso preencher os requisitos. Mais de 70 anos, não ter feito uma partilha de bens no divórcio anterior, então são situações muito específicas que aí o regime é obrigatório da separação de bens. Quando eu elejo o regime da separação de bens, para o divórcio, para a situação de dissolução de união estável e de divórcio, eu afasto a outra parte que eu quero afastar do meu patrimônio. Ok, mas numa situação de óbito, essa pessoa tem direitos. Então, quando eu faço o contrato de namoro, também tem esse intuito de falar, olha, aqui é namoro. Então, no caso do meu óbito, no caso do meu falecimento, não há nenhum direito, porque namoro não gera efeitos patrimoniais. Então, na verdade, o contrato de namoro tem sido utilizado muito mais por essa geração que quer resguardar o patrimônio, quer resguardar os filhos, que tem uma trajetória de vida já construída e que, né, assim, o namoro nessa fase da vida, ela tende a se assemelhar muito mais a uma união estável do que o namoro na juventude, que cada um está na sua casa. Então, o namoro, quanto mais maduro, mais termina que dividem a casa, as escovas de dente, elas ficam fixas um na casa do outro, o porteiro conhece ambos, então é mais fácil constituir uma união estável, ou preencher os requisitos da união estável quanto mais maduro tiver, do que quando está mais jovem. E os desdobramentos patrimoniais na maturidade tendem a ser maiores do que na juventude. Então, o contrato de namoro tem sido utilizado geralmente por quem já está separado, quem já passou por um dissabor de uma partilha de bens, quem já vivenciou ali uma relação que não terminou muito bem. Então, busca formas de se resguardar com relação a esses efeitos. Porque quando a gente fala de afeto, né, Marcelo, casamento, união estável, namoro, muitas vezes a gente não entende e não identifica que isso pode ter repercussões patrimoniais.
Então, a gente está tão apaixonado, tão vivendo aquela situação do namoro. Você nem pensa nessas outras coisas. Você não imagina que um dia pode terminar, né? Ninguém começa um namoro para terminar, né? Exatamente. Só que as repercussões, elas existem, né? Quando a gente tem uma união estável, a gente tem repercussões patrimoniais significativas. Então, o contrato de namoro vem também como uma forma de blindar um pouco essa situação. Pode ser, então, uma boa alternativa para quem quer proteger o patrimônio e deixar claro que o relacionamento é um namoro e não uma união estável e, assim, resolver de forma mais pragmática a situação. Perfeito, mas é importante que também não preencha os requisitos da união estável. Então, são as duas coisas. Não adianta eu ter um contrato de namoro e apresentar socialmente aquela pessoa como companheiro, como minha mulher, como meu marido, ter uma relação que é ampla, falar de planos conjuntos, ter conta conjunta, preencher requisitos da união estável, porque a união estável está no mundo dos fatos. Então, se nos fatos eu consigo reconhecer ali uma união estável, o contrato de namoro pode ser visto como alguma coisa que, na verdade, é uma fraude, né? Então, a gente não pode ter o risco de considerar esse contrato de namoro uma fraude. Então, tem que ser as duas coisas aliadas mesmo. Bom, Renata Cisne, mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui. E obrigado a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos
na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Bom dia, segunda-feira, 23 de setembro, o Senado Notícias está no ar. Incêndios criminosos. Essa é a opinião das autoridades sobre as queimadas que afetam o país. Na semana passada, os chefes dos 3 poderes reuniram-se no Palácio do Planalto para tratar do assunto. O Congresso pode analisar mudanças na legislação para ajudar a evitar o problema. Na reunião, integrantes dos 3 poderes apresentaram sugestões para enfrentamento das queimadas. Para o presidente Lula, que convocou o encontro, há indícios de que muitos incêndios são criminosos. Já foram mais de 180 mil focos apenas neste ano no Brasil. O número representa mais da metade dos incêndios da América do Sul. Para Lula, os 3 poderes podem enfrentar melhor a situação. Ele reclamou, por exemplo, dos obstáculos encontrados na Justiça para a investigação dos casos. A Polícia Federal tem 52 ou mais, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de contenção dos focos de incêndio e o combate ao que ele chamou de ações orquestradas para identificar e punir os responsáveis por esses crimes. Pacheco também destacou que a legislação existente já contempla a punição a esses agentes criminosos, mas que está aberta ao diálogo para encaminhar ao parlamento possíveis alterações que sejam necessárias. Eu acho que em 48 horas ou 72 horas podemos debater os crimes da Lei 9.605, própria previsão do Código Penal, para identificarmos eventuais majorantes de pena em razão da potencialidade lesiva, em razão da magnitude da lesão. Uma coisa é atear fogo em 1 hectare, outra coisa é atear fogo alastrado por um parque florestal que atinge vilas, atinge comunidades, enfim. Eu acho que essa discussão é muito salutar nós temos e fazemos uma evolução legislativa. O presidente da Câmara também acredita que há envolvimento de organizações criminosas nos incêndios e defendeu investimentos para combatê-las. Há de se ter um reforço, inclusive, presidente Lula, de movimentação financeira e estrutural para que a Polícia Federal, Força Nacional, todas as condições que o Estado tem para se impor, para que a gente possa combater isso com todo o rigor possível. O presidente do Supremo Tribunal Federal também defendeu penas mais duras para crimes ambientais como desmatamento, mineração ilegal e contrabandos associados. E disse que a Justiça vai priorizar a análise de inquéritos e ações ambientais. Tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelares, como buscas e apreensões e prisões preventivas. Com isso, nós vamos mobilizar os juízes de todo o país para a gravidade do que está acontecendo. O presidente Lula agradeceu as sugestões e providências dos poderes, como a autorização do STF para que o governo use recursos além dos limites fiscais para enfrentar as chamas e prometeu mais medidas do Executivo nos próximos dias. Essas propostas nós vamos transformar, em lei, em decreto, em medida provisória, na medida que eu passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva e a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade porque a gente quer compartilhar não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima. Os incêndios florestais também repercutiram no plenário. Senadores da oposição cobraram ações do governo federal para diminuir as queimadas. Os governistas elencaram ações do executivo. Os dois lados concordaram que estados e municípios devem estar mais presentes no combate às chamas. Senadores da oposição acusaram o governo de demora na reação aos incêndios. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais.
após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Já os senadores da base do governo destacaram que grande parte dos incêndios vem de atos criminosos. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Mas todos concordam que esse deveria ser um momento de união, com a participação efetiva de estados e municípios. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão na cidade. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Em Brasília, um incêndio atingiu o Parque Nacional, mobilizando várias equipes que atuam para combater o fogo que consumiu uma área de 3.000 hectares. Um projeto apresentado essa semana no Senado aumenta a pena e as multas para incêndios intencionais. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi acompanhado de perto pela presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros. A queimada, de grandes proporções, atingiu o parque desde o último domingo. A fumaça cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtorno como o cancelamento de aulas presenciais em várias escolas e na Universidade de Brasília. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. A suspeita é que o incêndio foi criminoso e já está sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque é a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, A senadora Leila informou que protocolou nesta segunda um projeto de lei para endurecer as penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Helicópteros e aviões estão reforçando pelo ar o trabalho da equipe em terra. Até a tarde desta segunda-feira, o incêndio já tinha atingido uma área de cerca de 3.000 hectares do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam com o combate às chamas, sem hora para acabar. Incêndio florestal é imprevisível, uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, empregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. Os incêndios e as queimadas em todo o Brasil vão ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de instituições de pesquisa e de associações ligadas ao meio ambiente.
Estamos enfrentando a maior seca, né, uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando, né, uma ação que até então nós sabíamos que existia, né, mas essa questão do incêndio doloso, né? Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo aqui no DF foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório. Então, eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, o trigo, todas elas foram afetadas, né? E dano à nossa flora e à fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio, do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. A semana no Senado começa com sessão especial sobre a Semana dos Técnicos Industriais e audiência pública sobre o novo Plano Nacional de Educação. Ao longo da semana estão marcadas audiências sobre reforma tributária e sessão temática sobre os incêndios florestais. Confira a previsão do dia e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Educação promove a 5ª audiência pública do ciclo de discussões sobre o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-34. No mesmo horário, no plenário do Senado, uma sessão especial será a oportunidade para realizar a abertura oficial da 5ª Semana dos Técnicos Industriais. E logo mais às 2 da tarde, está prevista sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discurso dos parlamentares. Às 10 horas desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos. E às 3h30 da tarde desta terça, o Congresso Nacional reúne-se em sessão solene para promulgar a emenda constitucional número 134, que modifica a eleição dos órgãos diretivos de tribunais de justiça. Às 14 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve realizar nova audiência pública para debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos. No mesmo horário, o plenário do Senado deve realizar sessão de debates temáticos para discutir os incêndios florestais e mudanças climáticas. Os senadores aprovaram em plenário a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. Famílias de baixa renda e pequenos empreendedores podem ter acesso a crédito mais fácil. O projeto aprovado pelo Senado prevê uma série de iniciativas para estimular a inclusão produtiva. Um dos objetivos é aumentar a renda de inscritos no CadÚnico, com juros mais baixos para os empréstimos. São previstos ainda a renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas, além do investimento em projetos de desenvolvimento sustentável.
Uma das iniciativas é o programa Acredita no Primeiro Passo, que já funcionou de forma experimental no Norte e no Nordeste. São empréstimos para a criação de pequenos negócios destinados a famílias vulneráveis inscritas no CadÚnico. A prioridade será para mulheres, jovens, negros, populações tradicionais e ribeirinhas. Os empréstimos serão concedidos por convênios com bancos, cooperativas, empresas de crédito e organizações da sociedade civil. O projeto tem o mesmo texto de uma medida provisória que perdeu a validade em agosto. Foi aprovado pelo Senado com uma emenda que inclui pessoas com deficiência nos benefícios. A coordenação será feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Outra iniciativa será o chamado Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção contra as variações de câmbio para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. A ideia é incentivar investimentos estrangeiros no país. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Também será criado o Desenrola Pequenos Negócios, que vai estimular a renegociação das dívidas vinculadas ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ainda para pequenos empresários, será o Procred 360, condições especiais de taxas e garantias para faturamentos anuais até R$ 360 mil. Para empresas que faturam acima disso, a medida reduz os custos do PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, aqui há mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil os recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. O projeto também pretende aquecer o mercado de crédito imobiliário. A empresa gestora de ativos poderá comprar créditos imobiliários a receber de bancos públicos e privados, que fazem financiamento a longo prazo. Ao repassar esses contratos, os bancos podem criar mais espaço para conceder novos créditos e com taxas acessíveis para a classe média, de acordo com o governo. Outro projeto aprovado em plenário pretende dar mais transparência aos gastos públicos com educação. O texto também seguiu para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. O presidente da República é um só. Governadores, temos 27. Já prefeitos, são mais de 5.500 em todo o Brasil. Você sabe quais as atribuições e competências do chefe do Executivo Municipal? Confira na reportagem. Nas escolas, se aprende assim, e a população no dia a dia já sabe. Há deveres que cabem ao governo federal, outros são de responsabilidade do governo do estado. Mas há assuntos que se trata mesmo é com a prefeitura, como explica o consultor do Senado, José Dantas Filho. Tem a educação primária, que é responsabilidade pela Constituição também do município, garantir saúde, garantir a administração pública, tapar buraco, estrada, tudo que
que é o seu cotidiano realmente, né? Em algumas áreas, os 3 governos, federal, estadual e municipal, partilham competências entre si. É o caso da educação. Pré-escola, ensinos fundamental e médio seriam com municípios e estados. Já o ensino superior, com a União. Em tese, porque há municípios que até bancam universidades públicas, como é o caso de Taubaté, em São Paulo, e Rio Verde, em Goiás. Agora, repare na segurança pública. O maior peso ficou sobre o governo estadual, que tem o dever de manter e equipar as polícias militar e civil. Parte da responsabilidade também é da União. Alguns tipos de crimes, como contrabando, lavagem de dinheiro e tortura, estão no âmbito federal. Quanto às prefeituras, restou a possibilidade de criar uma guarda civil. Mas isso nem é obrigatório. Depende do que prevê a Lei Orgânica Municipal, que é a carta magna da cidade. Hoje, menos de 30% dos municípios contam com esses agentes da lei. A função primordial da Guarda Civil seria guardar as coisas que são do município. Então, garantir funcionamento de serviços. Então, invadiram uma repartição pública municipal. Cabe à Guarda Civil, onde ela existe, interferir. A legislação define o que cada ente pode cobrar de impostos e contribuições. Com as prefeituras, por exemplo, fica a arrecadação do imposto predial e do imposto sobre serviço. Mas, além disso, a própria União tem a obrigação constitucional de repassar recursos aos municípios para que possam arcar com alguns deveres. Para o consultor do Senado, se por um lado a Constituição de 1988 aumentou as competências das prefeituras, por outro, isso não correspondeu à necessária provisão de recursos. Ele explica. Avançou bastante no sentido de atribuir ao município funções que antes eram concentradas na União. O grande problema é que a municipalização das ações do Estado não correspondeu à necessária transferência dos recursos para que essas coisas sejam cobertas. Um exemplo bem facilzinho, né? As juntas de alistamento militar. Antes tudo era feito centralizado no Exército. Isso passou a ser uma atribuição municipal, né? Então você tem que ter uma junta na cidade. Quem é que vai pagar o funcionário que vai fazer esse alistamento lá dentro, né? A União não tinha dinheiro, não mandou dinheiro para isso. O Pacto Federativo é quem é que faz o quê e de onde vem o dinheiro para que essas coisas sejam feitas. A senadora Mara Gabrilli disse que ser deficiente no Brasil equivale a matar um leão por dia. A mensagem é por ocasião do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no último sábado, 21 de setembro. É bom lembrar as iniciativas este ano do Senado para contemplar esse grupo de pessoas. Os atletas paralímpicos brasileiros podem estufar os peitos dourados, prateados e bronzeados. O desempenho foi excepcional em Paris, 89 medalhas. O presidente Lula, que recebeu a delegação no Planalto, elogiou a dedicação da equipe e lembrou a condição de deficiente de cada um dos atletas. A gente sabe da dificuldade das pessoas que não têm nenhuma deficiência física. E a gente fica imaginando a dificuldade de uma pessoa que já tem problema e que tem muito mais dificuldade de fazer qualquer coisa, que muitas vezes não tem a compreensão da própria família de que mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência, ela está apta a fazer um tipo de exercício, a praticar um tipo de esporte em função da sua vontade, em função da sua disposição, porque eu sempre disse que não tem nada impossível para um ser humano quando ele quer fazer alguma coisa. A conquista foi celebrada também no parlamento. Para a senadora Zenaide Maia, políticas públicas inclusivas ajudaram a produzir esse resultado. Destaco que em todas as conquistas está a marca do Bolsa Atleta do governo federal. Uma prova de que políticas públicas inclusivas, reparatórias e afirmativas transformam a realidade
O Congresso tem trabalhado no estabelecimento dessas políticas públicas. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que classifica como infração gravíssima o bloqueio de rampas de acesso de pessoas com deficiência. E em agosto, o plenário do Senado aprovou uma proposta da senadora Mara Gabrilli que estabelece indenização e pensão vitalícia para a pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus. Mas para o servidor público Aires Pereira, que teve paralisia infantil aos 2 meses de idade e perdeu os movimentos das pernas, falta a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. A ausência dessa regulamentação tem causado muita confusão e, como a nossa legislação tem avançado muito, diversos outros grupos de pessoas que não têm deficiência estão pleiteando essa condição. Pessoas que têm doenças crônicas, não que a pessoa com doença crônica, ela não tenha necessidade de legislação própria, ela precisa do Estado, o Estado deve a atender, mas ela não é uma pessoa com deficiência, ela tem uma doença. A senadora Mara Gabrilli reforçou a importância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nosso dia não é um dia qualquer, é um dia de luta, que reconhece que nós, pessoas com deficiência, matamos 1 leão por dia nesse país. E eu deixo registrado aqui meu respeito, carinho e admiração por todos os brasileiros com deficiência. Vocês são a razão e motor que move nosso trabalho em prol de um país para todos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei.
agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, milhões, bilhões, trilhões. Você seria capaz de dizer o prejuízo financeiro de empresas, governos com os chamados ataques cibernéticos? A União Europeia está preparando a sua legislação. Os Estados Unidos têm uma agência específica. E o Brasil está construindo as suas normas. O objetivo é um só: a prevenção e o combate aos piratas da internet. No Senado, a Subcomissão de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais, a cooperação entre poder público e o setor privado e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. A crescente ameaça dos crimes cibernéticos tem se tornado uma preocupação significativa para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. A complexidade e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem uma abordagem colaborativa para garantir uma defesa eficaz. A cooperação entre o poder público e o setor privado é essencial para enfrentar esses desafios de forma eficiente. Estabelecer uma Agência Nacional de Segurança Digital pode criar um ambiente digital mais seguro e resiliente para o país. E falando em ataques cibernéticos, segurança digital, alguns dados apresentados durante a audiência pública. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo, com 42% de todos os ataques. No planeta, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E o custo médio de uma violação de dados a uma organização do governo em 2020 era de 4 milhões de dólares. E até 2025, os danos globais causados pelo cybercrime, incluindo o custo de recuperação, são estimados em 10,3 trilhões de dólares. A vida imita a arte. Que nós vemos hoje muitos filmes de Hollywood de que terroristas invadem, por exemplo, torres de aeroportos, que causam caos nos centros de semáforos e causam confusão, alteram leitura de GPS dos satélites para que aconteçam acidentes aéreos e etc. E na vida real, nós vemos hoje empresas sendo sequestradas. Ou seja, vai um cyberterrorista, bloqueia ali os dados de nota fiscal, de cobrança, de cliente, de receita, de produtos, e fala o seguinte: ô Rafael, ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Deletar esse teu banco de dados é destruir a história da sua empresa. Você não sabe nem para quem cobrar mais nada. Até que você se recupere. Muitas empresas, inclusive, existem reportagens que jamais se esperaram, não se propuseram a negociar com os terroristas e tiveram suas atividades encerradas. E o Brasil ganhou recentemente uma política nacional de cibersegurança e um comitê nacional.
O decreto é de 2023. Entre os princípios, a prevenção de incidentes e ataques cibernéticos. Entre os objetivos, o combate ao crime, capacitação técnica e o fomento da pesquisa científica. O setor privado, com suas inovações tecnológicas e rápida adaptação às mudanças no mundo digital, como foi mencionado anteriormente, desempenha um papel crucial na identificação e mitigação das ameaças cibernéticas. Por outro lado, o setor público possui a autoridade legal e os recursos necessários para coordenar esforços em uma escala nacional e internacional. Agências governamentais podem promulgar leis e regulamentos que incentivem práticas de segurança cibernética robustas, além de facilitar a troca de informações entre diferentes setores. Além disso, as forças de segurança e as agências de inteligência possuem a capacidade de conduzir investigações criminais e desmantelar redes de criminosos. Nesse caso, cybercriminosos. Não sei se assistiram ontem a uma descrição de um golpe que está sendo dado em alguns bancos no Brasil. O eletricista, entre aspas, falso, que vai lá e altera o cabo de conexão. Ou seja, e com isso ele passa a manobrar pelo menos o arquivo daquela agência, né, os dados daquela agência. E um dos bancos, não sei se foi o Banco do Brasil ou um outro, que foi vítima, diz que gasta por ano, na sua defesa, daquele banco, não dos bancos, 9 bilhões. Em março deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para a elaboração de propostas de projeto de lei para a criação de órgão voltado para a segurança digital. E o Congresso quer saber, ter ou não ter uma agência nacional? A atuação do crime cibernético tem crescido exponencialmente e só tende a aumentar. Então, respondendo à pergunta do senador Espiridião Amin, qual seria a importância da criação de uma agência que possa olhar para a cibersegurança, coordenar, padronizar, eu diria que ela é indispensável e urgente. A gente percebe uma falta de padrão, muitas vezes uma falta de priorização naquilo que seria o processo básico de padronização e proteção das empresas, não somente do setor público, muitas empresas do setor privado sofrem do mesmo problema, talvez até uma situação cultural que a gente percebe diluída mediante a ocorrência de uma situação, de uma ocorrência de um incidente cibernético. Há 3 anos atrás foi criado o GovShield, que é um programa do SERPRO, e o GovShield, é público isso, ele é o produto Cloudflare. E está aí disponível para todos os municípios, estados fazerem adesão desse. Então, a cooperação da Cloudflare com o governo brasileiro, ela não é recente. Talvez não seja um nome tão conhecido como Google. Em cibersegurança, uma empresa super respeitada. Além de outros projetos na área de eleições, iniciativas públicas. Então, respondendo a sua pergunta, senador, a Cloudflare pode contribuir com tecnologia, com inteligência e no modelamento da agência. O assunto é complexo. Tem espionagem, ameaça à segurança nacional, enfim, exige tecnologia. E, claro, pessoal qualificado. Temos aí outro problema. Um estudo da PUC Campinas demonstra que a gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia, das quais apenas 140 mil, ou boa parte disso, são necessárias em cibersegurança. Dentro dessa proposta, a gente percebe que existem muitas coisas que hoje faltam ao dia a dia do gestor público. Para dar um dado um pouco mais
empírico relacionado à prática, à convivência do que eu atuo no dia a dia, muitas empresas não possuem um profissional de cibersegurança especificamente. Acredito que deva haver, e eu acho que a agência é fundamental para isso, uma reformulação até mesmo da própria carreira pública em torno da tecnologia da informação e, por que não, da cibersegurança. Uma coisa que ainda agrava as condições de como a cibersegurança é sustentada no serviço público é a evasão de profissionais, dos poucos profissionais que existem para fora do Brasil. A gente vem exportando profissionais de tecnologia da informação e também há uma evasão de pessoas do serviço público para o setor privado, dado também demonstrado com bastante presteza dentro de todos os documentos e todos os estudos que embasam a criação da agência, onde demonstra que a própria carreira pública precisa de uma reformulação em torno do profissional de cibersegurança pela relevância que ele tem para a organização. Enquanto a proposta do Executivo não chega ao Congresso, os senadores exploram as possibilidades em torno do assunto. Eu fiquei muito bem impressionado com a experiência que existe nos Estados Unidos, mas também em outros países, dos chamados Fusion Centers, que reúnem agentes da lei de diversas agências governamentais compartilhando inteligência, compartilhando estratégias e iniciativas. As empresas e indústrias de vários ramos criaram esse centro de fusão para compartilhar experiências, informação e a coordenar ações contra ameaças cibernéticas contra o setor privado, especificamente, inclusive promovendo treinamento. Não creio que esse tipo de centro substitui uma agência nacional. E que tal conselhos reunindo proteção de dados, inteligência artificial e segurança cibernética? Uma das ideias que eu andei pensando à medida que trabalhávamos com inteligência artificial é a seguinte: a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha com dados de pessoas, uma lógica que a inteligência artificial usa muitos dados, incluindo de pessoas, mas de outras coisas. Então, ela é dora desse conselho, que de acordo com o texto atual está dessa forma, para que nós tivéssemos ali o próprio conselho que já existe nacional de proteção de dados, um outro conselho ligado à inteligência artificial, que são, de certa forma, correlatos, existe uma correlação entre eles, e a minha ideia seria que ali também tivesse um conselho para segurança cibernética, relativamente da mesma forma, com representantes dos diversos setores reguladores, com representante da sociedade civil e aí sim, representante do Exército Brasileiro na questão da segurança, na defesa cibernética e, obviamente, do setor privado, que já tem seus setores de segurança cibernética estabelecidos, principalmente as empresas maiores, como bancos e etc. Muitas vezes os conselhos fazem isso, bom trabalho político estratégico, mas a hora de ter uma resposta operativa que você precisa o mais cedo possível, o conselho não é a melhor opção. Essa é minha percepção. Agora, uma questão específica sobre inteligência artificial. Ajuda ou atrapalha quando falamos em segurança na rede de computadores? À medida que nós aumentamos as utilizações boas da inteligência artificial, também vêm as possibilidades de utilizações ruins da inteligência artificial no contexto de dificultar, inclusive, a própria segurança cibernética, com ferramentas que você pode utilizar da inteligência artificial para buscar meios de ataque ou mascarar, por exemplo, uma anormalidade na rede, né, que existem dispositivos, logicamente, para detectar anormalidades na rede, né, IDS e assim por diante, que trabalham com isso, mas, logicamente, sempre uma inteligência artificial pode... Mas a gente pode usar também do lado positivo, né, para a segurança cibernética. Sim, acho que tem uma inteligência artificial que os riscos de cibersegurança pelos ataques. É extremamente benéfico na aceleração de alguns processos, mas
de maneira muito crítica, beneficamente, no ensino. O aprendizado com a inteligência artificial, ele é muito mais facilitado. Então, claro que abusos podem ocorrer mesmo dentro disso, né? Isso sim é passível de observação e de controle, mas dentro da utilização da inteligência artificial, a gente percebe que uma pessoa, talvez sem o determinado conhecimento prévio para ir buscar capacitação num assunto, pode fazer uma busca muito mais orientada. Embora o próprio Google já tenha revolucionado os motores de busca, mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pelo comportamento de ela, permita-me aqui o paralelo, né? Falar com a pessoa que está interagindo, cria um cenário mais favorável para o ensino. Então, o uso da inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele deve ser encorajado, mas em contrapartida ele também não é algo controlável. Então ele vai acontecer sim ou sim. E outra questão, criar uma agência nacional com todas as complexidades que dela se exige ou terceirizar a tarefa de segurança cibernética? Acompanhe. A iniciativa privada, ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais veloz do que qualquer governo. Pode ser governo brasileiro, espanhol, americano, não adianta. As empresas privadas têm a capacidade de atrair os melhores talentos, pagar os melhores salários para profissionais de TI, sejam mais jovens, sejam mais antigos. Então elas têm uma condição, por exemplo, a própria Google, dando aqui um exemplo, eles têm uma capacidade de atrair talentos, por exemplo, para cybercrimes ou cyberdefesa, muito melhor do que se eu tiver uma agência aqui no governo brasileiro, que eu tenho uma meta fiscal, eu tenho um teto de gastos e eu posso pagar no máximo, sei lá, $1.000 ou $2.000 ou $3.000. A pessoa vai falar assim, poxa, se eu for para o Google, eu vou ganhar isso, aquilo e ainda posso subir. No governo brasileiro, criaram aqui a agência de cibersegurança, o máximo de teto que eu tenho são $3.000. Não tenho dúvida, eu vou para o Google. Não é melhor que os governos façam contratos com empresas de defesa que façam segurança das suas plataformas digitais do que criar uma agência que muitas vezes fica obsoleta, muitas vezes vira um cabide de emprego, não vão ter os melhores talentos. Não é melhor que os governos, e vou falar obviamente do Brasil, terceirize essa atividade de segurança para fazer um firewall sobre os sistemas dos municípios, dos estados ou do governo federal? Se a agência se tornaria obsoleta, se haveria a possibilidade de substituir esse trabalho, essa função por contratos de outsourcing. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente. A gente sofre com a falta de padronização, com a falta de priorização, onde a agência entraria com regulamentação e fiscalização e também, claro, na criação desses padrões mínimos de estratégia em cibersegurança. A realidade é essa. As ameaças existem e todos precisam se proteger. Vamos falar de educação. Um último ponto é a educação e a capacitação, também como uma área de cooperação entre o poder público e o setor privado. São áreas onde a cooperação tem um impacto significativo. Programas de formação desenvolvidos conjuntamente podem equipar tanto os funcionários do setor público quanto os do privado, com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios cibernéticos. Workshops, seminários e cursos de cibersegurança podem ser realizados para disseminar as melhores práticas e mais recentes inovações de ciberdefesa. Além disso, temos que investir em educação sobre cibersegurança e programas de conscientização para garantir que os cidadãos, negócios e agências governamentais estejam bem equipados para lidar com as ameaças cibernéticas. E se tem audiência pública, temos em ação o e-Cidadania. Perguntas
e respostas. Luan de Santa Catarina, quais são as principais ferramentas a serem instituídas pelo Brasil para garantir a segurança e soberania cibernética? Acho que esse é o nó, esse é o fulcro. Nós não temos a resposta definitiva, mas há uma tendência para termos uma agência reguladora e várias formas de parceria a definir. Igor, do Distrito Federal, quais são as principais estratégias propostas no plano de trabalho da Política Nacional de Cibersegurança? Estamos desenhando e teremos um resultado até o final deste ano. Naturalmente, pode ser que tenhamos outras reuniões, tipo audiência pública, mas em função de algumas missões que nós pretendemos cumprir, certamente o assunto vai evoluir bastante em nível de proposição do Senado. Quanto às ações do Executivo, eu espero que sejam convergentes e, para isso, temos contado com essa interlocução. Sheila, do Ceará, será criada uma equipe de resposta a incidentes cibernéticos que possa atuar rapidamente em caso de ataques cibernéticos? É o desejável, mas eu não tenho dúvida de que vai depender muito, não apenas da nossa formação de recursos humanos, da organização e da cooperação, iniciativa privada, poder público. Quais são as garantias de que a agência não será utilizada para fins políticos? Quais as punições para os casos de utilização indevida? Sem dúvida, esse será sempre um ponto nevrálgico. Mas nós já temos experiência legislativa suficiente para tomar as cautelas legais. E, em matéria de legislação de punição, nós já temos. Isso se enquadra perfeitamente como crime na administração pública. A criação de uma Agência Nacional de Segurança Digital não aumenta os custos para o Estado? Por que não utilizar a Agência Nacional de Proteção de Dados? Este foi o debate que nós travamos também aqui, criar ou não. E há quem defenda, não existe uma conclusão ainda, mas existe uma tendência. A audiência de hoje traz uma tendência, criar uma agência reguladora própria, sem perder coordenação, cooperação e solidariedade com a iniciativa privada. Segurança digital e inovação, o direito à privacidade, a inteligência artificial e o modelo a ser seguido. Eu creio que não existe aí uma controvérsia sobre a oportunidade, a necessidade de criação de uma agência nacional de cibersegurança no Brasil. Brasil, vocês sabem, tem um nível de digitalização muito bom, é o segundo país melhor do mundo em governo digital. A economia digital precisa de cibersegurança para poder funcionar. Os crimes cibernéticos, que incluem desde o roubo de dados pessoais até ataques de ransomware, espionagem digital, afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. Os recursos e a expertise necessários para combater essas ameaças são vastos e diversificados. E nenhuma entidade isolada pode enfrentar esses desafios de maneira adequada. Eu vejo com bons olhos a mentalidade nesse momento, cercada pelo advento de inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vem muito para ajudar, mas da mesma forma que ela pode ajudar a ciberdefesa, ela também é veículo, ela também é ferramenta do cibercriminoso. Nós estamos numa jornada em que o governo brasileiro também está estudando alternativas de como se posicionar em face a este risco internacional que é reconhecido. Qual o modelo a ser adotado incumbirá quase que certamente a uma iniciativa do Executivo e a uma manifestação do Legislativo. É isso. Executivo, Legislativo, polícia para os criminosos cibernéticos e segurança para todos nós.
que trafegamos nessa grande e intensa rodovia digital. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação.
Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saúde mental. O número de suicídios cai no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das exploração. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A saúde mental dos brasileiros está abalada. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10 a 24 anos, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso, né? E é um problema grave de saúde pública, né? Está entre terceira e quarta causa de morte, né, dependendo da faixa etária, né, no mundo inteiro. Outro dado importante destacado durante a sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Eu propus formar uma rede, né, porque precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise, porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos o povo amazonense nessa situação.
Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado. Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de prevenção. Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de 2 calhas extravasadoras no 4º distrito da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza já fez o serviço. Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. Essa iniciativa agora seria uma iniciativa rápida para poder dar mais vazão ao canal e justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção, e nós temos dentro desse contexto de cheias ou pós-enchente, né, uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né, e todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né, e este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê científico, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno, né? Então isso precisa ser muito bem analisado. Infelizmente, uma grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, os bombeiros estão enfrentando muitos desafios. Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas.
Bem antes do governo decretar a emergência com relação à escassez hídrica, e principalmente esse período de seca, onde provoca esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança. São comissões muito importantes para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada, nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas 3 comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção. De que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém, temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque infelizmente o próprio Tarcísio trouxe que foi uma sequência
sequência, né? Não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente, infelizmente, tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Sylvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados por desastres naturais no país. Ao final de 2023, 3/4 das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da Casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da Casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu no assentamento do MST, no sertão cearense.
O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. O grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Teatro Carcará surgiu em 2019, numa escola do campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E a partir da necessidade do grupo de se expandir, de crescer, o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistado uma antiga escola que estava abandonada, o grupo reforma, e 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu não faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existe pequenos, escolas, mas não é o grupo que somos nós de Aterra. Apresentamos o espetáculo Curache, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz, desde os tempos passados, a importância dos curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos e terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vai procurar a cura em outro lugar. Eu não trabalho mais com isso. Pare! Eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela passa por toda a trajetória do espetáculo. Missão de reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, a importância de participar do festival fomentado, pela Assembleia, é sair das 4 paredes e vir. O que se vê na cidade é a movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, a da importância, o que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do campo. O que o teatro representa para você? O meu amor, o teatro, o meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, é o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que envolve o véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa, fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro e tem pessoas que fazem, e eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida. É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube.
Até semana que vem, pessoal. Tchau. Eu não imaginava que tinha tantos lugares, tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar. Né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo. Muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. A última vez que eu fiz uma visita à Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar e eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. É a primeira vez que eu estou em Brasília, eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa, porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Achei bastante interessante poder conhecer uma nova experiência, saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui. Me deixa muito emocionada saber que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos. Não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade.
forte, mas transformada. TV Senado. Democracia todo dia. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que, além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, se A sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 23 de setembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que, abre aspas, institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos de números 62/2024, Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, requerimento 63/2024, Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024 da Comissão de Educação, de minha autoria, e requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria, e requerimento 83/2024, Comissão de Educação, de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria. Participam de forma remota os seguintes convidados e convidadas: a senhora Adriana de Cássia Moreira, coordenadora da União de Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora, UNEAFRO. Também de forma remota, o senhor Arlindo Baré, coordenador executivo do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e representante da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. A senhora Mônica Castanha Molina, representante do Fórum Nacional de Educação do Campo. E a senhora Shirley Pimentel de Souza, professora quilomembro do Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Já quero, de antemão, agradecer a presença dos expositores e expositoras, né, que contribuem de forma especial, né, com a discussão do Plano Nacional de Educação. Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas ao Senado Federal e à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Eu quero enfatizar para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil que o projeto de lei que trata do PNE, de forma abreviada, que é o Plano Nacional de Educação, e que é o projeto de lei de número 2614 deste ano, de 2024, não se encontra no Senado Federal, está lá na Câmara dos Deputados, para ser apreciado primeiro por aquela casa. Ainda está sendo debatido se vai ser apreciado esse projeto pela Comissão de Educação ou por uma comissão especial. Contudo, o Senado Federal, na Comissão de Educação e Cultura, por considerar este projeto extremamente relevante, necessário e inadiável, já iniciamos as discussões no Senado, na comissão. E, então, nesse sentido, várias audiências públicas já foram feitas. E o resumo executivo de cada audiência e todo o material mostrado se encontra disponível no site da comissão.
e o material que for eventualmente apresentado hoje também será colocado à disposição do público no Brasil. Por que isto? Porque Plano Nacional de Educação significa lá da creche ao pós-graduação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, modalidades, né? Ensino superior e pós-graduação. Então, é o que o Brasil precisa. Então, temos que debater bastante, discutir com as pessoas que representam, né? Como acontece hoje, as pessoas que estão aqui representam, eu diria, centenas de milhares e talvez milhões, né, de pessoas através das suas instituições e entidades organizadas. Então, nesse sentido, o debate é extremamente relevante, oportuno, e, a exemplo do que aconteceu com o Fundeb, houve uma grande articulação entre o Senado e a Câmara para que o Fundeb fosse aprovado, né, de uma maneira mais ágil, havendo esse trabalho articulado e conjunto entre as duas casas. Contudo, é importante, em primeiro lugar, que o Senado saiba exatamente o que as entidades representativas do Brasil pensam sobre o projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional. Então, nesse sentido, né, todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação são convidados a mandarem, enviarem para a Comissão de Educação os seus pensamentos, comentários e sugestões. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será, como sempre, interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações, inclusive com resumo, né, uma memória de reunião, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será novamente concedida aos nossos estimados convidados e convidadas, aos parlamentares eventualmente inscritos, para fazerem suas perguntas ou comentários. Agradeço, então, novamente, que bom que estamos reunidos e vamos, então, discutir algo que é essencial e que tem que estar bem presente, particularmente nas populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, nessa diversidade que faz a riqueza do Brasil prosperar, florescer e nos tornarmos singulares, únicos no mundo. Então, em primeiro lugar, passo a palavra à senhora Adriana de Cássia Moreira, que é coordenadora da União de Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora, Uniafra. Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom dia, senador. Para mim é uma alegria, nesta manhã, poder compartilhar com vocês os acúmulos que a nossa organização, junto com outras organizações e coletivos do movimento negro, tem acumulado no último período em torno do debate do Plano Nacional de Educação. Nós construímos um encontro há 3 meses para discutir exatamente o PL do Plano Nacional de Educação, né? Há 2 meses, assim que o Plano Nacional de Educação ele foi entregue, nós nos reunimos para discutir o texto do Plano Nacional de Educação. E a minha fala aqui, ela vai falar em torno deste documento do Plano Nacional do PL
do Plano Nacional de Educação. Eu encaminhei para a equipe que está conduzindo a atividade de hoje um PPT que eu gostaria de utilizar durante a minha apresentação. Eles também falaram que eu poderia usar, eu fiz algumas correções, mas tudo bem. Então, eu peço desculpas porque eu encaminhei o PPT com alguns problemas de ortografia, mas eu peço que vocês me perdoem. Bom, a UNEAFRE é uma organização do movimento negro, que ela tem em torno de 15 anos de atividade, mas os seus militantes atuam há mais de 20 anos em torno da agenda do movimento negro, isto é, em defesa da vida da população negra por todos os meios necessários, e em particular a gente constrói ações em torno de cursinho popular, isto é, produzindo articulações e construindo nos territórios possibilidades de organização de trajetórias educacionais dos jovens negros e periféricos, tendo em vista o acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, ou ainda que seja a conclusão da educação básica. Esse é o nosso trabalho mais longevo nos nossos núcleos de educação popular. Ainda assim, a gente desenvolve diversos tipos de atividade de formação nesses núcleos de educação popular. A gente trabalha com educação ambiental, com fortalecimento dos debates de combate à fome e, enfim, diversas outras questões. Mas aqui, em particular, a gente vai falar sobre a nossa tarefa é discutir o Plano Nacional de Educação. Pode passar, por favor. Eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho para falar. Bom, a condição da população negra no sistema de ensino. Se a gente for pensar hoje nas creches, no acesso às creches, ainda que a gente possa considerar que acesso à creche não está previsto na LDB, mas é importante a gente considerar os padrões de desigualdade da sociedade brasileira e que, historicamente, ter acesso à escolarização, ter acesso à leitura, não foi uma coisa franqueada à população negra, e para a gente corrigir essas distorções históricas, é importante que a população negra tenha acesso, desde tenra idade, a educação, e a educação formal, e, portanto, também a creche, é importante a gente ter acesso a esses dados. Ter acesso a esses dados é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito simples para a população negra ou para as organizações dos movimentos sociais. A sala escura, a dificuldade de acesso aos dados do censo educacional, ou mesmo os padrões de cruzamento dos dados do IDEB, que se constituiu no último período, vinculados ao Plano Nacional de Educação, não possibilitam de maneira muito simples que a gente tenha os dados educacionais articulados com gênero e raça, e, sobretudo, no que diz respeito à educação infantil, quando a gente vai pensar os primeiros anos, né? Por em virtude, evidentemente, do fato da creche não estar garantida com a legislação. Mas, se a gente for pensar em padrões de desigualdade, a gente tem que levar em consideração que as populações que historicamente foram excluídas do processo educacional, a elas precisa ser franqueado prioritariamente o acesso à creche. Então, mas se a gente for pensar nos padrões de desigualdade da sociedade brasileira, no que diz respeito ao acesso à creche, entre os 25% mais pobres, 26% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculados na creche. Entre os 25% mais ricos, 55% estão matriculados nas creches. E entre as crianças negras, menos de 20% estão matriculados nas creches. Isso é um dado muito importante para a gente pensar como que a gente vai construir o acesso à creche no Brasil, como que a gente vai construir, como que a gente vai ponderar o princípio de equidade que precisa ser construído levando em consideração território, dado de raça, dado de gênero, e também pensando na condição dessa família, quais são as vulnerabilidades que essas famílias encontram para dar conta de suas crianças e de seus bebês. Por exemplo, se na família a gente tem um indivíduo que está
privado de sua liberdade, e a gente sabe que esse é um elemento que impacta no desenvolvimento acadêmico de suas crianças, então a gente tem que assegurar que essa família tenha que essa criança tenha vaga em creche. Próximo, por favor. No que diz respeito à alfabetização, a gente sabe que a gente tem melhorado de maneira substancial os índices de alfabetização no Brasil, os mais jovens se alfabetizam mais, mas não é por isso que a gente não tem que pensar primeiro que se alfabetizar é um ganho para a sociedade brasileira, as pessoas mais velhas que são alfabetizadas, elas têm um envelhecimento mais positivo, melhor. Então, não é por isso que a gente tem que deixar de alfabetizar as pessoas mais velhas. Então, isso tem incidência sobre a política da EJA. Entretanto, vamos observar os dados dos mais jovens. Entre os pretos e pardos, os dados de pessoas não alfabetizadas são o dobro das pessoas brancas. Quer dizer, ainda que a gente amplie o processo de alfabetização no Brasil, o padrão de desigualdade se mantém. Se o padrão de desigualdade se mantém, significa, entre outras coisas, que as políticas de alfabetização elas precisam levar em consideração elementos de gênero e raça. E, mais do que isso, que essa política de alfabetização na idade certa não dá conta dos padrões de desigualdade da sociedade brasileira. Política de alfabetização na idade certa está mais relacionada com as políticas de embranquecimento, com as políticas de eugenia, que foram constituídas no século XIX, que estabeleciam um padrão único de desenvolvimento social e cognitivo e moral, e atribuíam esse padrão de desenvolvimento a uma escala vinculada à população branca, a um ideal de população branca, e tudo que estava fora daquele padrão e daquela régua era considerado inferior. E a gente sabe que o padrão de desenvolvimento cognitivo não se dá a partir de regras necessariamente biológicas, ainda que elas possam interferir. A gente sabe que a oferta e a possibilidade de você frequentar a escola, ter acesso a livros, ter acesso a diversos tipos de linguagens artísticas, de linguagens, de práticas sociais de letramento sancionadas pelas sociedades, são fundamentais no processo de alfabetização. As crianças negras, as crianças indígenas, as crianças pobres, as crianças que são socializadas em espaços que estão distanciados dessas práticas e, sobretudo, que são atravessadas pela prática da violência urbana e que são estabelecidas e são entendidas como desvalorizadas e como perigosas na sociedade brasileira, elas têm mais dificuldades no processo de alfabetização. Se você não considerar todos esses elementos atravessando o processo de alfabetização, essas crianças terão mais dificuldades de se alfabetizar. Portanto, abolir a ideia de alfabetização na idade certa e construir processos de alfabetização a partir da perspectiva do que está colocado nas diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais é fundamental para que a gente consiga reduzir a distorção dos padrões de acesso à alfabetização, de desenvolvimento, inclusive alfabetizar as crianças mais cedo no Brasil. Próximo, por favor. Agora a gente passa para os índices de trajetória escolar, né? Porque o que a gente está dizendo aqui? Que existe um caminho que a gente atravessa na escola. A gente que entra lá na educação infantil, passa por Fundamental 1, Fundamental 2 para chegar no ensino médio. Então, é um passo a passo que precisa ser fortalecido até para você chegar muito forte e conseguir concluir o ensino médio. Então, quando a gente olha para o ensino fundamental, quando a gente chega lá, de acordo com os dados do IDEB, meninos pretos, 5,6% dos meninos pretos entram aos 8 anos
de idade no ensino fundamental. Isso é uma questão grave, porque, de acordo com a LDB, as crianças devem entrar no ensino fundamental, na educação infantil, com 4 anos de idade, mas os meninos negros, eles entram, 5,6% dos meninos pretos, eles entram com 8 anos de idade. Próximo, por favor. Ainda sobre trajetória escolar, no 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas, que afirmam que no 5º ano, quer dizer, no 5º ano, o menino tem em torno de 11 anos. Ele ainda é uma criança que deveria ser muito tutelada pela família, pela escola, pelas instituições do Estado. 12% dos meninos pretos matriculados no ensino fundamental já abandonaram a escola. Então, isso é uma questão fundamental que o Plano Nacional precisa levar em consideração. Eu poderia daqui, mas já que o meu tempo está acabando, eu vou encaminhar o nosso relatório, mas, de qualquer maneira, é importante dizer que o Plano Nacional de Educação, ele precisa cumprir aquilo que está estabelecido no artigo 206 e 208 da Constituição Brasileira, que é assegurar a educação pública, gratuita e de qualidade para todas as pessoas, o que ainda não foi cumprido no Estado brasileiro. E, para tanto, é importante que a gente organize o princípio de equidade racial e de gênero como uma estratégia fundamental para constituir bebês, crianças, adolescentes e jovens negros como sujeitos da aprendizagem dentro do sistema nacional de educação, de modo a viabilizar condições materiais, condições conceituais e condições de trabalho para que os adultos, os profissionais da educação consigam desenvolver seu trabalho de modo a fazer com que as crianças negras, os bebês negros, os jovens negros aprendam mais, melhorem seu desempenho na escola. Para isso acontecer, é importante que nas universidades, nos cursos de formação inicial, tenham disciplinas vinculadas às questões vinculadas ao debate do combate ao racismo na educação. Eu me comprometo aqui a fazer o envio deste documento que a gente produziu para a comissão e estou à disposição para o debate em outras oportunidades. Muito obrigada. Agradecemos a você, Adriana de Cássia Moreira, né, pela apresentação. É muito importante deixar o material também disponível no site da comissão, como você já colocou. E quero dizer, viu, Adriana, que a gente recebe de muito bom grado a redação que vocês pensam ser importante constar do Plano Nacional de Educação, para que o plano esteja, conforme você falou, de acordo com o que a Constituição Federal preceitua e também de acordo com a vivência, experiência, o cotidiano que as entidades querem apontar para o plano, ver se o reflexo está adequado ou não. Então, inclusive, não só o material, que é importante, né, para a compreensão da realidade, mas a redação que vocês julgam ser importante e pertinente que conste do PNE. Está certo, Adriana? Por favor, a gente fica feliz e concordo com você, né, com a argumentação toda. Vamos, então, só verificar se o documento reflete aquilo que vocês estão pensando. Podem ser bem específicos na redação, tá? Tá bom? Obrigado, Adriana. Passamos em seguida a palavra ao senhor Arlindo Baré, que é coordenador executivo do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e representante da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Seja bem-vindo, Arlindo, e com a palavra.
Não sei se o Arlindo está... Bom dia. Tá bem, deu certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, pedir desculpa aí pela voz, que eu estou um pouco gripado. Segundo, eu queria saudar o senador Flávio, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, pelo convite, né? Acredito que o Plano de Educação Nacional, que tinha uma meta até 2024, né? Com essa ampliação aí, é importante, de fato, discutir isso. Eu acho que mais do que isso, é ter a oportunidade de estar, de fato, aqui contribuindo na perspectiva da educação escolar indígena, no que tange os direitos, né? Não só da educação básica até a educação superior, né? A gente não preparou nenhuma apresentação, mas temos relatórios dos Fóruns Nacionais de Educação Escolar Indígena, inclusive pautas importantes que trouxeram discussões voltadas ao Plano Nacional de Educação. Eu queria trazer aqui, para além das 58 metas do Plano Nacional de Educação, que dentre elas estão incluídos, inclusive, alguns pontos importantes que a gente precisa, de fato, atender como uma demanda urgente, né, da educação escolar indígena. Eu entendo muito que a gente precisa promover uma educação digital, né, para um uso crítico, reflexivo, ético nas tecnologias de informação nas comunidades indígenas. Por que eu considero isso importante? Porque, para além né, de trazer aqui fatos que já estão ali muito evidentes, né, da precarização das escolas indígenas, muito delas não são, de fato, nem próximo de uma escola adequada, né? E principalmente não respondem do que seria uma estrutura educacional na concepção dos povos indígenas. Então, para além disso, eu acho que garantir esse acesso, né, a qualidade e permanência de todos os níveis, né? E aí aqui trago como um estudante da educação superior, né? Faço engenharia elétrica aqui na Unicamp, trazer, eu diria assim, uma redação, não só uma redação, mas eu acho que garantir tudo isso no que tange, eu diria, o direito dos estudantes indígenas, desde a educação básica até a educação superior, né? Mas, para isso, eu considero uma iniciativa tão importante quanto mais ele precisa ser implementado, que é a política de educação nos territórios étnico-educacionais. Ele traz para a gente uma grande autonomia de entender que, a partir dessa implementação, a gente consegue autonomia de gestão, inclusive. Então, trazer, de fato, a possibilidade, em algum momento, garantir que isso seja implementado. Mais do que isso, acho que garantir no Plano Nacional de Educação, que a gente tem visto, por exemplo, na redação ele não fica muito explícito, né? Então, acho que garantir isso para a gente é muito importante. E aí, eu trago aqui também algo muito importante. De fato, os povos indígenas atualmente, né, para além de toda essa violação dos seus direitos, a gente enxerga na educação um caminho de conscientização da humanidade como um todo, a partir da nossa perspectiva de vida, né? A gente sempre fala que educação, território e saúde não tem como eles não estarem atrelados, até porque a gente entende que, a partir das nossas concepções, a gente precisa atender essa educação holística, né? E aí entender de fato que para disputar, inclusive, né, ou justificar o orçamento da educação exclusivamente para esse recorte étnico-racial, ele precisa ser considerado também no Plano Nacional de Educação. Por que eu estou falando isso? A gente tem feito um diálogo muito importante, né, com o MEC, entendendo que, por exemplo, hoje as bolsas de permanência que garantem a permanência dos estudantes na educação superior, a justificativa sempre
são de que o orçamento é insuficiente, né? De como que a gente, a partir do Plano Nacional de Educação, garante que não falte realmente orçamento para as políticas afirmativas na educação superior, né? Eu acho que, dando um exemplo, a gente pode considerar que pode dizer, né, num sentido mais universal, num plano de educação escolar indígena que inclui tudo isso que eu já falei. Eu vou finalizar a minha fala aqui exatamente para que, de fato, a gente garanta, né, a partir do artigo 231, 232 da nossa Constituição, e garantir também a partir da 8169, que a população indígena, né, que tem esse direito, né, garantido, que, de fato, a partir dessa comissão, a gente garanta, né, não só o acompanhamento, né, mas a inclusão dos povos indígenas nas comissões, para que, de fato, a gente acompanhe não só o debate, né, ou a inclusão na redação do Plano Nacional de Educação, mas que a gente possa estar nessas comissões para a gente, de fato, acompanhar, né, incidir, se for necessário, e, a partir disso, a gente entende que a gente consiga, de fato, contribuir de uma forma mais efetiva, né, trazendo, eu diria, trazendo propostas concretas que já temos, né, porque os Fóruns Nacionais de Educação Escolar Indígena aconteceu agora, semana passada, dia 16 e 17, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, aconteceu no dia 17 a consulta livre, informada sobre a formulação, implementação para a criação da Universidade Indígena. Então, eu acho que muita coisa ali precisa estar muito linkado para a gente, de fato, entender a educação escolar indígena e como que a gente, a partir do Plano Nacional de Educação, consiga acompanhar, não só para incluir efetivamente as nossas demandas, mas para incluir, de fato, os povos indígenas nessas discussões. Eu agradeço pelo convite da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, né, na pessoa do professor do senador Flávio, e fico aqui à disposição não só de levar para o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena essa missão de trazer os dados, as informações de forma sistematizada, para que a gente possa, de fato, contribuir aqui com a Comissão de Educação e Cultura. Muito obrigado aí pelo convite, né? E saúdo aqui a todos que estão nessa audiência. Nós, povos indígenas, nos sentimos muito, de fato, contemplados com esse convite. Obrigado. Agradecemos a você, Arlindo Baré, né, coordenador executivo do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, representante da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. A gente até agradeceria, sabe, Arlindo, além da sua exposição, que foi muito clara e muito boa, que eventuais materiais que você disponha, né, na instituição, na entidade, certamente, há estudos bastante aprofundados e que sejam remetidos também para a comissão e que vocês possam, assim, até fazer, como eu mencionei agora há pouco, com a Adriana também, de ver no plano especificamente se aquilo que está escrito atende às necessidades sobre as quais vocês vêm se debruçando há tanto tempo. Nós já tivemos a presença no Senado Federal da ministra da Igualdade Racial, também a ministra dos Povos Indígenas, e pedimos para que as ministras nos acionassem no sentido da pauta legislativa. Obviamente, não só na educação, mas também na saúde, na assistência, no trabalho, no acesso, nos direitos humanos, entre os quais, eu diria, a educação, como você colocou, me permite chamar de você, também é a mais importante, né? E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo também na Unicamp, né? A gente fica feliz também com a sua caminhada pela vida.
Você quase que me chamou de professor, pode me chamar de professor em vez de senador, porque eu já fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, e no Paraná todos me chamam de professor Flávio, não de senador Flávio. Então, a gente está junto aí nessa caminhada, tá bom? Passo em seguida a palavra a Mônica Castanha Molina, que é representante do Fórum Nacional de Educação do Campo, que é muito importante também, inclusive estamos aí com um projeto em tramitação, né, da Política Nacional de Educação no Campo, do campo, educação do campo. Né? Com a palavra, Mônica. Bem-vinda. Muito obrigada, querido senador Flávio Arnes. Nós queremos agradecer muito em nome do Fórum Nacional de Educação do Campo, essa importante iniciativa e oportunidade aqui desse diálogo em torno dessa legislação, que com certeza será o epicentro, né, das políticas de educação na próxima década. E nós consideramos, então, extremamente relevante essa iniciativa e essa oportunidade e agradecemos muito por essa possibilidade desse diálogo. Nós queremos também saudar aqui os nossos companheiros de mesa, dizer que é uma alegria grande poder estar com a Shirley da CONAC, com o Arlindo, do Fórum da Educação Escolar Indígena, com a Adriana da Uniafro, que são parceiros na construção dessa perspectiva de uma educação transformadora, emancipadora. Então, é uma grande alegria poder estar com eles aqui dividindo essa mesa e tentando trazer aqui as reflexões que juntos vimos acumulando, né? Todos nós que estamos com certeza não falamos em nosso nome, mas falamos a partir dos acúmulos teórico-práticos que essas instituições que nós representamos vêm construindo, né? E nós escolhemos essa foto, senador, porque ela representa muito para a educação do campo. A educação do campo está fazendo 25 anos e é uma das suas maiores insígnias, né? A ideia da educação do campo, direito nosso, dever do Estado, exatamente nessa perspectiva que o próprio documento da CONAI e o Plano Nacional de Educação vem trabalhando, de pensarmos a educação como um direito. Isso é fundamental, isso é essencial, e é em cima disso que nós queremos trabalhar e refletir a centralidade de mantermos a educação no âmbito dos direitos, né? Então, a educação como um direito humano fundamental. Por gentileza, André, você pode passar? Muito obrigada, querida. Então, senador, nós pensamos aqui, no tempo que temos, né, tentar trazer 4 momentos aqui para o nosso diálogo. Primeiro, acho que é importante fazermos um rápido histórico do Fórum, da participação de quem é o Fórum Nacional de Educação do Campo. Talvez algumas pessoas que nos acompanham ainda não o conheçam, é importante falarmos rapidamente quem é o FONEC e, principalmente, a participação do FONEC na realização da CONAI, né? Então, o protagonismo que tivemos na elaboração, na participação da Conferência Nacional de Educação e depois o documento que vai resultar, então, no PNE. Aí, num segundo momento, pensamos que é bastante importante trazemos, como vimos pensando, essa transição, né, da CONAI para o PNE, né? Então, desse documento tão rico, tão denso, que foi construído com tanto diálogo da sociedade civil para o projeto de lei do plano, acho que é importante pensarmos aqui alguns elementos que queremos trazer rapidamente. Depois, em função do tempo, como tanto o plano quanto o documento da CONAI são bastante ricos, mas também muito extensos, né? Não há tempo para falarmos de tudo, então nós selecionamos alguns pontos que consideramos fundamentais para tentarmos pensar juntos e buscarmos caminhos para enfrentar algumas contradições na educação básica e na educação superior, com o que o Fórum Nacional de Educação do Campo considera, talvez nesse momento, nesse tempinho aqui que temos, importante de tentarmos contar, sabendo que com certeza esse diálogo não se encerra aqui, né? São muitos elementos, mas é o que é possível nesse momento. E ainda nesse slide mesmo, assim, então, o que a gente queria dizer, né, para quem está nos ouvindo e não nos conhece? O Fórum Nacional de Educação do Campo, FONEC, ele é uma organização que reúne os sujeitos coletivos, todos os sujeitos coletivos que trabalham com a luta pela garantia dos direitos do campo, dos direitos à educação do campo. Então, o Movimento Sem Terra, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, o MOC, o CETA, enfim, o Movimento de Mulheres Camponesas, a Via Campesina,
o MPA, o Movimento dos Atingidos por Barragem, mas também, senador, integram o nosso fórum, que é muito importante essa presença, essa participação, diferentes instituições de ensino superior, muitas universidades públicas que têm a educação do campo, universidades federais, né, que trabalham com as várias políticas da educação do campo, também universidades estaduais, enfim, e os comitês e fóruns estaduais de educação do campo. Então, é esse conjunto de instituições, de organizações que compõem o Fórum Nacional de Educação do Campo, que existe desde 2010. E a função principal do Fórum Nacional de Educação do Campo tem sido exatamente lutar pelas políticas públicas de educação do campo. E no processo de preparação da CONAI, o Fórum buscou se mobilizar bastante, né? Então, participamos das conferências estaduais, buscamos ter muitos delegados que pudessem vir para a Nacional e conseguimos, na Conferência Nacional, na CONAI, organizarmos 3 colóquios, porque entendíamos, né, a centralidade da CONAI nessa perspectiva de reconstrução do espaço de diálogo da sociedade civil e do Estado, na elaboração das políticas públicas. E na organização, então, da CONAI, nós realizamos 3 colóquios que foram sobre os temas que consideramos centrais nesse momento. Então, a questão das escolas do campo, com ênfase no fechamento das escolas do campo, um tema central para refletirmos aqui. Depois, um outro colóquio sobre a formação de educadores do campo, senador, e um terceiro também, que é central, né, sem o qual, na verdade, nós não teremos nenhuma política, nem a garantia da educação pública, que é a questão do financiamento da educação. Então, realizamos esses 3 colóquios e, a partir desses colóquios, é que vamos trazer aqui alguns elementos, né? E entendemos que, já entrando no segundo ponto aqui, nós acabamos de vir agora, semana passada estivemos num evento grande lá na Universidade Federal do Espírito Santo, da Unfop, sabe, senador? Com certeza o senhor conhece, tem muitos, né, muitas pessoas que participam da Associação Nacional da Formação dos Profissionais da Educação lá no Paraná, e nesse encontro da Unfop estavam, então, também a Amped, a Ampai, o Fórum DIR, o FORPBID, o FORPARFOR, enfim, um conjunto grande de entidades da educação, né, que pensam, que fazem a educação no nosso país, que formam os educadores que fazem a educação. E entre esses sujeitos, é importante trazermos, né, uma percepção assim, que também nós do FONEC queremos reafirmar, que talvez que nós não podemos perder de vista toda a riqueza do documento da CONAI, porque aqui tem muitos elementos muito importantes, muitas concepções, muitas reflexões, inclusive da própria epistemologia, da compreensão que temos do que é educação, o que é formação, que infelizmente parece que não estão assim com tanta ênfase, com tanta expressão no projeto de lei, né? Entendemos que talvez fosse importante recuperarmos alguns elementos, algumas questões que são muito importantes de estarem presentes aqui no projeto de lei, para que a gente possa manter todo esse acúmulo e toda essa grande contribuição que a sociedade civil construiu no processo da elaboração do Plano Nacional de Educação, né? E, então, aqui nós vamos trazer, já entrando aqui no terceiro ponto, né, tentando pensar que a partir desse acúmulo que foi discutido lá, alguns pontos centrais para a nossa reflexão sobre a educação básica do campo e alguns pontos centrais também, senador, que nós queríamos dialogar sobre a educação superior do campo, pensando na educação superior do campo, 3 pontos: a questão do acesso, da permanência e da conclusão dos sujeitos camponeses na educação do campo, né? Por gentileza, André, você pode passar? Entendemos, senador, que aqui, assim, né, sem dúvida, é muito importante vários dos elementos que estão presentes no documento, quando ele trata, né, pensando na educação básica, então, a questão do acesso, da trajetória e da conclusão no ensino fundamental e no ensino médio, se propondo, né, a assegurar que as crianças, adolescentes e jovens na idade escolar todos concluam o ensino fundamental e o ensino médio, buscando essa redução das desigualdades, da inclusão. Mas entendemos que é muito importante que nós possamos, de fato, ter um conjunto muito relevante de políticas afirmativas para reduzir as imensas disparidades que nós enfrentamos no nosso país na garantia do ensino fundamental e médio para essas populações representadas aqui nessa audiência pública tão importante que o senhor protagoniza, né? Os sujeitos do campo, os sujeitos indígenas, os sujeitos quilombolas, os agricultores familiares tradicionais, todos eles, de fato, infelizmente, enfrentam ainda uma enorme disparidade na garantia do acesso e da permanência da conclusão nos anos iniciais e finais
do ensino fundamental e do ensino médio, né? É muito importante que a gente possa, de fato, priorizar as periferias urbanas, as aldeias indígenas, as zonas rurais, os quilombos, as comunidades tradicionais. Nós fizemos algumas sugestões, como o senhor disse, aí de redação, e inclusive tomamos a liberdade, né? Por exemplo, essa que nós grifamos aqui é uma sugestão já de redação, de inserção nesse objetivo, nessa perspectiva de pensarmos como essa legislação tão importante em construção no nosso país possa, de fato, construir os mecanismos que permitam ao Estado brasileiro efetivar a garantia desses direitos, né? Então, que essa legislação possa responder com ações concretas na legislação para a supressão dessas enormes desigualdades educacionais. E essa priorização, então, o fato de estabelecer na legislação essa priorização pode nos ajudar a construir as políticas e os programas que façam isso, né? Que tragam os recursos e façam isso, né? Mas, senador, o que nós gostaríamos de pensar, em função do tempo, infelizmente a gente tem que reduzir, né? E aí a gente acabou fazendo essas escolhas de reduzir o que trazer, tem muitas coisas ricas, mas 3 pontos nós selecionamos na educação básica para pensar. Esse é um. O segundo, Andréia, por gentileza, se você puder passar, o que nós queríamos discutir, senador, aqui, para ver se conseguimos inserir. Adriana, se você puder passar o slide, Flor, eu agradeço. Diz respeito à questão, é muito importante, né, que o documento tenha trazido essa ideia de implementar políticas de construção e reestruturação das escolas, do ensino fundamental e do ensino médio. Nós temos acompanhado muito de perto, nesses 25 anos da educação do campo, a enorme carência das unidades educacionais, da inexistência de escolas no campo em números suficientes para garantir o acesso à educação, tanto nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, quanto no ensino médio. Mas, senador, o que mais nos inquieta, isso é um ponto positivo, a gente quer destacar a existência no projeto de lei, né, desse dispositivo da implementação da construção ou da reestruturação das escolas, mas nós entendemos que seria muito importante que pudéssemos pensar como desencadear um processo que impedisse o fechamento e a exclusão das escolas que existem no campo. Se você puder passar, André, eu agradeço muito. Esse é o problema mais grave que nós estamos enfrentando na educação do campo nesse momento. Veja, há um processo extremamente intenso de fechamento das escolas do campo, né? Quando nós iniciamos há 25 anos atrás o Movimento Nacional da Educação do Campo, nós tínhamos 102 mil escolas no campo e hoje nós temos menos de 40 mil, senador. Isso é uma coisa muito, muito, muito grave, porque o fechamento dessas escolas, o fechamento dessas unidades escolares, elas significam não só a impossibilidade da continuidade da escolarização dos sujeitos camponeses, mas também a dissolução das comunidades. Nós sabemos o esforço imenso que as famílias fazem para que os jovens e para que as crianças do campo continuem estudando, e o fechamento das escolas é um enorme passo para a desterritorialização, para não continuidade da escolarização, né? Se você puder passar, aqui são 2 fotos de campanhas que os movimentos e de lutas que os movimentos têm feito em relação a essa questão. Se você puder passar, Andréia, o INEP e o IPEA fizeram recentemente estudos sobre esse fechamento, mostrando que o fechamento das escolas do campo, ele também não impacta só a redução da unidade das escolas, mas ele impacta muito também as matrículas, né? Esse estudo recente, lançado agora em 2021, mostra que houve uma diminuição de mais de 1 milhão de matrículas no campo. Se você puder passar, André, eu agradeço. Eu trouxe um dado desse estudo que mostra que com esse intenso fechamento das escolas do campo, aconteceu também a redução das matrículas, ou seja, a juventude, a infância camponesa, em função desse fechamento de escolas do campo, ela vai deixando de seguir na sua trajetória de escolarização, né? Acho que a Andréia está com alguma dificuldade para passar o próximo slide. Aí, sim. Muito obrigada. Agora deu certo. Muito obrigada, querida. Então, veja, esse é um estudo, né, que tem mostrado isso, que essa redução tão forte da escolarização, ele diminui também, senador, o número de matrículas, e isso é muito preocupante, né? Quer dizer, para onde vai essa juventude, essa infância do campo que está impedida de continuar a sua escolarização? E por isso que nós queremos, então, pensar como que nós poderíamos trabalhar juntos aqui. Pode passar, Andréia. Fortalecendo, né, no Plano Nacional de Educação, a sociedade civil tem feito um esforço muito grande de construir várias campanhas
para sensibilizar os prefeitos, para sensibilizar as câmaras de vereadores sobre a centralidade da manutenção dessas escolas. Então, tem essa campanha da CONTAG no Brasil inteiro, Raízes se formam no campo, em defesa da educação pública. Tem essa campanha, essa é do Paraná, senador, com certeza o senhor conhece, da Articulação Paranaense por uma Educação do Campo, Escolhe a Vida na Comunidade. Eles têm feito uma campanha muito, muito importante, né, da manutenção, da permanência das escolas do campo, porque elas são fundamentais, de fato, para que a comunidade continue existindo, e esse mote, né, da campanha, Escolhe a Vida na Comunidade, então eles fizeram eles têm essa produção teórica muito rica com essa discussão, né? 10 motivos para manter as escolas abertas, as escolas do campo, exatamente porque elas mantêm as comunidades. E nós queremos propor, então, uma 15 segundos. Nacional de Educação. Pode passar, por favor. Pode continuar, viu? Também podem continuar, né? Obrigada, senador. Obrigada. Eu queria, pelo menos, tentar na educação superior, né? Mas penso que para nós isso seria muito importante se nós pudéssemos construir algo parecido, assim, né? Tentamos trazer uma ideia aqui, claro, né? Com muita humildade, com muito cuidado, assim, uma sugestão, né? Para pensarmos, mas essa ideia, né? De assegurar em regime de colaboração entre a União, Distrito Federal e municípios um programa nacional de fortalecimento, né, das escolas do campo, visando estancar o intenso processo em curso de fechamento dessas unidades escolares, que tenha ocasionado alta evasão e diminuição de matrículas na educação básica do campo, ou seja, pensar, senador, se não é possível, né, construirmos um programa que trabalhe isso com as redes municipais e estaduais, da importância da centralidade da manutenção das escolas. Não adianta construirmos escolas se seguimos fechando a exaustão escolas, né? Como um ditado popular, né? Enxugar gelo, né? Porque não adianta construir novas unidades se as que tem nós fechamos e acabamos ocasionando uma enorme evasão e uma impossibilidade da continuidade da escolarização dos sujeitos camponeses à educação básica. Então, entendemos que pensarmos juntos e temos no PNE, que sem dúvida é a principal legislação para pensar na educação para os próximos 10 anos, uma orientação para os sistemas, uma diretriz que trate da questão do fechamento das escolas do campo, buscando impedir esse fechamento, né? Então, é isso que a gente queria priorizar muito nessa temática. O segundo ponto na educação básica, pode passar, por favor, Andréia, que também nos assustou bastante, senador, é que há um dispositivo aqui, uma estratégia, que ele traz assim, né, assegurar a oferta obrigatória do ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, aos estudantes indígenas, quilombolas e do campo, das águas e das florestas, nas respectivas comunidades. Até aqui sem problema, é isso mesmo que defendemos, é isso que está nas diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo. Mas aqui ele colocou uma questão que nos assustou bastante, dizendo assim: condicionadas as ações de nucleação escolar aos resultados de consulta prévia e informada ao público-alvo. Veja, nos espanta, porque nos anos iniciais, ele fala especialmente nos anos iniciais, as diretrizes operacionais para a educação básica do campo têm uma orientação explícita de que os anos iniciais, obrigatoriamente, devem ser nas comunidades. Não podemos transportar crianças, né, nessa idade ainda tão pequenas, né, dos anos iniciais, começar a cogitar que é possível nuclear, ainda que ouvindo as comunidades. Não. Nós pensamos que essa estratégia tem que ser excluída, porque nós temos que trabalhar e manter que os anos iniciais se mantenham nas comunidades. Sim, entendemos que é muito importante a escuta das comunidades para a nucleação, isso inclusive está naquela emenda que alterou a LDB, né? Mas para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Agora, é criminoso, né, nós tirarmos as crianças em idade tão pequena para serem transportadas. Nós temos relatos, senador, de pesquisas que vimos fazendo no Brasil, com apoio do CNPq e da CAPES, de crianças que permanecem mais tempo no banco dos ônibus do que no banco escolar. Crianças que até 7, 8, 9 anos, transportadas 4 horas. 15 segundos. Então, pensamos que é fundamental ver com o senhor a possibilidade de retirarmos essa questão, porque o fato de estar na legislação a possibilidade de consultar o sistema sobre isso, você pode induzir, né? Queria tratar um pouquinho do ensino superior, senador. Posso? Tenho 5 minutinhos para tratar do ensino superior? Pode passar. Muito obrigada. Andréia, então, assim, em relação, queria passar ao próximo slide. Em relação ao ensino superior, né, nós ficamos muito felizes, tem essa meta, né, que é ampliar o acesso à permanência, à conclusão na graduação, com a redução de desigualdades e de inclusão.
E nós, senador, temos tido a oportunidade na educação do campo realmente de construir nesses 25 anos muitas políticas para a garantia da educação superior aos sujeitos camponeses, em especial na educação superior para a formação de educadores do campo. E o que gostaríamos de trazer à reflexão é que, assim, o que nós vimos nesses 25 anos, quais são as condições de fato para garantir o acesso à permanência e à conclusão dos sujeitos do campo, das florestas e das águas na educação superior? Pode passar, Andréia, por favor. Nós queremos trazer aqui a experiência que nós acumulamos, senador, com a licenciatura em Educação do Campo, né, que é uma política pública de formação de educadores do campo, que está fazendo agora mais de 17 anos e que tem já, então, mais de 39 instituições no Brasil inteiro ofertando de uma maneira permanente esse curso superior para os sujeitos camponeses, com 59 cursos. Nós temos hoje 6.800 estudantes matriculados nessas licenciaturas e temos mais de 3.100 egressos desses cursos que estão atuando nas escolas do campo. E o que nós vimos, senador, que é imprescindível para o acesso desses sujeitos camponeses à educação superior? De fato, são as políticas afirmativas, né? Nós sabemos que os sujeitos camponeses que tentam chegar à educação superior vêm de uma trajetória de educação escolar extremamente desigual, ainda irregular no nosso país. Então, temos nas escolas de ensino médio hoje muitos educadores que atuam no campo que só têm o ensino médio. Nós temos educadores leigos nos anos iniciais, ou seja, essa juventude que tenta hoje acessar a educação superior ainda foi privada em muito da garantia de uma educação escolar de qualidade. 15 segundos. Que acessem a educação superior sem políticas afirmativas é muito, muito injusto, né? É um princípio do direito tratar desigualmente os desiguais. Então, entendemos que o acesso à educação superior para os sujeitos camponeses requer políticas afirmativas. E é muito importante que isso esteja explícito no Plano Nacional de Educação, inclusive com a previsão de recursos para isso. E o segundo fator, senador, que nós gostaríamos muito de trazer, pode passar, por favor, Andréia, a educação do campo hoje, a educação superior do campo, tem conseguido garantir uma imensa inserção de sujeitos camponeses na educação superior, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, agricultores familiares tradicionais, geraizeiros, serratenses, comunidades de fundo de pasto, enfim, nós temos hoje uma riqueza enorme de sujeitos da educação do campo que têm acessado à educação superior, mas a condição para permanência, né, então são duas, e é essa que nós queríamos destacar, senador, a imprescindibilidade da assistência estudantil para que, de fato, aquele objetivo 13 se possa cumprir, quer dizer, para que os sujeitos do campo possam permanecer na educação superior, é imprescindível políticas de assistência estudantil, e inclusive parabenizo, né, o senhor e a comissão pela aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil, e ela tem que ser reforçada no plano nacional com recursos específicos para isso, mas tem uma questão que não está, senador, que é essa que eu queria reforçar, e nós tomamos a liberdade também de fazer uma sugestão de inserção. Por gentileza, Andréia, pode passar. Vou pedir para você passar vários slides. Aqui, olha, só para mostrar o que nós entendemos, senador, que tem feito uma diferença imensa para a permanência dos sujeitos camponeses na educação superior. É essa estratégia de oferta que nós construímos, né? A partir da experiência da alternância na educação básica, a garantia da oferta da educação... 15 segundos. Alternância, com tempo universidade, tempo comunidade. A alternância tem sido um fator imprescindível para que os sujeitos camponeses consigam concluir a educação superior, ou seja, que nós possamos garantir o acesso a partir das políticas de permanência, as políticas de assistência estudantil para que eles fiquem, mas para que eles concluam essa estratégia da educação superior em alternância, ela tem feito uma diferença enorme, né? É ela que faz com que eles não se desenraizem das suas comunidades e consigam continuar garantindo a produção material da vida, ou seja, tendo tempos na universidade, mas tempos que eles se mantêm nas suas comunidades, como de fato são, como camponeses, né? Então, em diferentes frentes de produção material da vida e de trabalho, estudando e acessando a educação superior, né? E aí pode passar, por gentileza, Andréia, mais 2 ou 3 slides, que a gente já chega na proposição, né? Na CONAI estava muito explícito, a gente trouxe vários elementos da CONAI que falavam da alternância, da garantia da educação superior em alternância, que infelizmente não aparecem no Plano Nacional de Educação, e nós queríamos retomar, então, esses elementos que estavam no documento da CONAI no Plano Nacional. Pode passar, por favor, Andréia. Nós tentamos fazer, senador, uma redação. Pode passar, por favor, mais uma.
Então, estimular e promover a criação de processos que promovam a expansão da oferta de cursos superiores em alternância para os sujeitos do campo, das águas e das florestas em diferentes áreas de conhecimento que contribuam com a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Por quê, senador? Nós estamos convencidos, né? Não só a formação de educadores em alternância nós precisamos sim de outras áreas de conhecimento que os sujeitos camponeses devem e precisam acessar para pensar o desenvolvimento das comunidades do campo, né? Então, cursos de agronomia, cursos de agroecologia, cursos de engenharia florestal, enfim, precisamos ampliar a oferta de cursos superiores em alternância para pensarmos a promoção do desenvolvimento das comunidades rurais. Nós temos lastro, nós temos experiências, né? Nessa materialização, nós temos um conjunto grande de pesquisas feitas por diferentes universidades no Brasil, que têm mostrado a centralidade dessa estratégia de oferta da educação superior, que está já legislada, né? Tem as diretrizes hoje da alternância do Conselho Nacional de Educação e também o Decreto 7352, que materializou essa possibilidade permanente de oferta. Então, nós paramos por aqui, agradecemos muito a oportunidade de diálogo, esse material fica com as outras sugestões que havíamos feito, senador, e agradecemos muito essa oportunidade, nos colocamos à disposição para o diálogo e para contribuir com o trabalho tão importante da Comissão de Educação do Senado Federal Brasileiro. Muito obrigada. Agradecemos a você, Mônica Castanha Molina, que é representante do Fórum Nacional de Educação do Campo. Parabéns pela apresentação, as sugestões. Você está deixando também com a Comissão de Educação e Cultura. A gente já pede para que a própria consultoria do Senado já possa examinar também à luz do documento que chegou do Executivo e pontos muito importantes trazidos por você. Eu até colocaria, sabe, Mônica, assim, a atitude política de secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, de visitarem, de chegarem nas escolas do campo, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de todas as áreas, para verem a realidade, escutarem as pessoas, estarem presentes lá. Eu cito isso, inclusive, porque eu fui secretário de Educação do Paraná e visitava as escolas indígenas, quilombolas, do campo, e o pessoal, me lembro de uma expressão de uma escola do campo que disse, olha, nós já estamos aqui há uns 20 anos, é a primeira pessoa que vem aqui nos visitar. Então, tem que ir lá, tem que visitar, tem que ver, tem que escutar, dialogar, para que, inclusive, essa importância aconteça. Aqui no Paraná, por exemplo, escolas das ilhas, a mesma coisa, tudo que você falou se refere também às escolas das ilhas, de escutar a comunidade, discutir com a comunidade, que as comunidades é que têm as melhores soluções, né? O executivo tem que se adequar àquilo que pode ser feito em conjunto, convergindo nos pensamentos, né? Então, basicamente, é essencial essa atitude, eu diria, política, né? Política não partidária, política de encontro, de acolhida, de diálogo. Muito bom. Passa em seguida a palavra à senhora Shirley Pimentel de Souza. Olha, eu quero parabenizar também você, né, e escutar a experiência de você, professora quilombola e membro do Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. Seja muito bem-vinda, professora Shirley, né, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, professor Flávio, já que deu autorização para a gente falar de professor, é bom a gente falar entre os nossos, né? E a professora Mônica, o estudante Arlindo Baré, que antecederam e tem falas muito, muito próximas da realidade das comunidades quilombolas, né? Se a gente pensar o contexto das comunidades do campo, da maneira geral, as comunidades indígenas, nossas dores são muito, muito parecidas também, né? Então, agradecer esse espaço, né, essa oportunidade de fazer essa troca aqui para discutir o Plano Nacional de Educação,
que desencadeia aí em rede uma série de ações, né, nos planos municipais, nos planos estaduais, então vai afetar diretamente na ponta mesmo, nas escolas indígenas, quilombolas do campo, nas escolas do Brasil da maneira geral, né. Então a CONAC é uma organização nacional que está aí desde 95 se articulando, instituiu oficialmente em 96, mas desde 95 se articulando para fortalecer a defesa dos territórios quilombolas, e já lá desde 95, atrelada à luta pela terra, pela regularização do território, a pauta da educação sempre esteve presente. Então, a primeira carta que a CONAC, que ainda não era CONAC, né, era uma organização ainda ali nascendo, envia para o presidente da República, à época, Fernando Henrique Cardoso, a pauta da educação já estava lá, pedindo equiparação de salário para os professores, pedindo educação de jovens e adultos, pedindo educação contextualizada nos seus territórios. Então, é uma pauta que a CONAC já vem há muitos anos e tem se fortalecido agora com o seu Coletivo Nacional de Educação, né? Então, inclusive, com a ausência do Estado em oferecer formação de professores, em oferecer propostas curriculares diferenciadas, o próprio movimento quilombola, a própria CONAC tem dado essa formação, tem feito esse trabalho de base para oferecer a educação que a gente quer nos territórios quilombolas, né? E aí fez incidência junto à Conferência Nacional de Educação. Na conferência de 2010, a gente conseguiu implementar a educação escolar quilombola como uma modalidade de educação básica, e nessa última conferência conseguimos também articular para ter presença de quilombolas dentro dos diversos eixos aí, e o que reflete nessa presença, sobretudo no objetivo 8, aí na meta 8, de pontos muito específicos sobre a nossa realidade, né? Para essa conversa hoje, acho que é importante a gente enfatizar assim, 3 pontos, que é o que a gente tem mais discutido nos nossos momentos de formação dentro do movimento quilombola. Um deles é o recente dado da taxa de analfabetismo entre os quilombolas, né? O censo do IBGE, a primeira vez a gente foi computado no censo do IBGE 2022, nós somos em torno de 1,3 milhões de pessoas quilombolas em todo o país, em mais de 8.500 localidades quilombolas, né? Espalhadas em todo o território nacional, e recentemente o IBGE divulgou esse dado sobre analfabetismo. Então, nós estamos aí entre a população com maior taxa de analfabetismo, que chega aí a quase 3 vezes mais do que toda a população nacional, é a população quilombola. E quando a gente para analisar a causa dessa alta taxa de analfabetismo entre a população quilombola, são várias, né? Uma delas é a educação de baixa qualidade que é ofertada nos territórios, né? E aí acho que até atrela uma outra taxa que o Censo da Educação Básica também apresentou no último ano, que é o maior número de repetência está entre também os jovens quilombolas. A repetência escolar também está entre os jovens quilombolas. Então, a gente tem avaliado que são a baixa qualidade na oferta dessa educação nos territórios, né? Atrelada ao processo de fechamento das escolas, que a professora Mônica Molina trouxe muito bem agora, que tem afetado também as escolas quilombolas. Então, a gente entende que existe uma política nacional de fechamento das escolas quilombolas do campo. E esse processo de fechamento leva à desistência, o deslocamento em longas distâncias, seja por terra ou por via fluvial, como tem muitos territórios quilombolas que o acesso também é pelo rio, pelo mar. Isso também leva à desistência dos processos escolares e o próprio processo de disputa dos territórios, né? A gente não dá para discutir a educação quilombola sem pensar as disputas que tem em nossos territórios, né? Tem um avanço aí do agronegócio pela tomada dos territórios quilombolas, expulsão das comunidades quilombolas dos seus territórios, e isso também tem impacto nos processos de educação. Então, quando fecha uma escola quilombola, ou nucleia, né? Geralmente as prefeituras não gostam de falar fechamento, fala nucleação. Nucleou. Mas qual o impacto de nuclear? Qual o impacto de você ter que acordar muito mais cedo para pegar um ônibus com estrada ruim, com ônibus quebrando? Chega nessa escola, não tem uma merenda de qualidade, a gente tem o padrão das escolas quilombolas, o que a gente tem escutado é biscoito com suco,
não é que já entra em outros elementos aí do próprio plano, que eu acho que é importante discutir, é que tipo de merenda escolar é essa que se oferece, né? Geralmente não é uma merenda atrelada à cultura alimentar da comunidade, não é uma merenda escolar que está favorecendo o fortalecimento da própria agricultura familiar, né, com os hábitos culturais alimentares. Então, o impacto da chamada nucleação, do fechamento das escolas, é uma rede aí também, né, que leva a pessoa a desistir dos estudos. Então, é você sair mais cedo, você não ter uma educação de qualidade, e é você chegar num espaço escolar que muitas vezes é um espaço extremamente violento. A gente teve recentemente o Encontro Nacional de Meninas da Escola de Meninas Quilombolas da CONAC, e o relato dessas meninas nesse processo de deslocamento para as escolas da cidade ou as escolas nucleadas são relatos de extrema violência, de extrema exclusão, de extremo racismo. Então, quando você pesa todo esse impacto aí do deslocado, sair mais cedo, não se alimentar bem e de sofrer violências diversas nesse outro espaço, a desistência é um caminho muito, muito comum, né? É um caminho muito comum. Então, quando a gente pega essa taxa de analfabetismo entre os quilombolas acima de 15 anos, maior do que 3 vezes maior do que toda a taxa de analfabetismo do território nacional, a gente tem que entender que é todo um contexto que está influenciando para que a gente tenha muito mais analfabetos nas comunidades quilombolas, e de entender que o acesso à educação ele não está equitativo. A gente tem um problema grave e que aí esse Plano Nacional de Educação precisa achar meios para corrigir. Então, se a gente não tem uma oferta igualitária entre as populações, a gente precisa corrigir isso, né? Um outro ponto que a gente destaca é a formação de professores. O ponto 8, o objetivo 8, ele traz esses elementos, assim, acho que destacar aqui que é importante quando o PL chegar no Senado, esse ponto ser bastante enfatizado, que é ter professores quilombolas nos territórios quilombolas, né? Hoje a gente tem ampliado esse debate, lá no plano ele fala da criação dessa categoria de professor quilombola, de professor indígena, né? E a gente quer enfatizar muito isso, porque a gente entende que se tem um professor quilombola do território quilombola, ele vai ter uma incidência muito maior de garantir que aquela escola permaneça aberta, né? Nas nossas experiências, quando os professores são da própria comunidade, o que tem demonstrado é que tem menos rotatividade de professores, ou seja, esse professor ele não termina o ano letivo, não fica dependendo do contrato do vereador tal, do prefeito tal, não fica tão vulnerável a esse jogo político partidário que acontece nos municípios, ele se vincula àquele território, ele mantém um processo de formação continuada de professores, né, seja ofertado pelas universidades, seja ofertado pelo próprio movimento quilombola, ou em raros casos ainda pelas redes municipais de educação. Isso garante que haja uma continuidade na implementação de uma educação escolar diferenciada naqueles territórios quilombolas e que reduz a possibilidade de fechamento daquela escola. Então, garantir o que está proposto lá em um dos objetivos da Meta 8, que é a criação dessa categoria de professor quilombola, que quilombolas concorram, somente quilombolas concorram a essa categoria. A gente já tem hoje no país 3 experiências de destaque, assim, a maior delas, na verdade, a primeira, que está aí desde 2006, é no município de Salgueiro. A gente tem o Quilombo de Conceição das Crioulas, que toda a equipe escolar do Quilombo ela é formada por quilombolas, desde professores, professoras, diretores, diretoras, merendeiros, toda a equipe de apoio. O movimento indígena já avançou nisso há muito tempo, a Arlindo pode até enfatizar, está mais avançado do que o quilombola nesse sentido, e a gente percebe os avanços, né, que a gente tem que aprender também com quem tem avançado, né? A gente percebe os avanços disso na educação indígena, como, por exemplo, as taxas de analfabetismo não são tão gritantes quanto as nossas entre quilombolas. Então, a gente entende que essa é uma estratégia que vai reduzir a taxa de analfabetismo, vai reduzir a evasão, vai manter esses jovens vinculados à escola, que é a presença de professores e professoras quilombolas em seus territórios, além de ter um plano de carreira coerente, não ficar as professoras vulneráveis a essa política partidária, como eu já falei. Um outro elemento, um outro gargalo muito forte que a gente gostaria de destacar é o ensino médio.
Então, assim, se a gente tem aí uma oferta ainda inadequada do ensino fundamental 1 e 2 nos territórios quilombolas, com fechamento de escola ainda, com nucleação desde o Fundamental 1, como a professora Mônica enfatizou que deve ser inadmissível, quando a gente vai para o ensino médio, isso é muito mais gritante. Então, os jovens, para fazer o ensino médio, em sua maioria, em todo o território nacional, tem que sair da comunidade. Tem que se deslocar, tem que ir para a cidade, tem que se sujeitar a uma série de situações de violência também para fazer esse ensino médio na cidade, porque são pouquíssimos os territórios quilombolas onde tem ensino médio. Aqui no estado da Bahia tem uma experiência chamada de intermediação tecnológica, uma espécie de ensino médio EAD, que também não atende à demanda dos territórios quilombolas. O jovem desiste aos relatos de isso aqui eu não consigo aprender, um sistema bem EAD mesmo, de tutoria, que é o que chega nas comunidades, e a gente também defende que tenha educação presencial no ensino médio, nos territórios quilombolas, para garantir, inclusive, que consiga acessar o ensino superior. A gente avançou nesses últimos anos no acesso de política de educação superior para quilombolas, né? A última alteração na lei de cotas, incluindo quilombolas, mas a gente tem um gargalo anterior, que é o acesso ao ensino médio. O acesso ao ensino médio que a gente precisa enfrentar, e eu acho que esse PNE precisa enfrentar com recursos essa oferta de ensino médio nos territórios quilombolas. Outros elementos que têm impactado também nessa oferta de qualidade é o material didático, paradidático e atrelado aí à formação de professores, né? A gente não tem nenhuma experiência no país de material didático específico para as escolas quilombolas. Então, o material didático que chega para as escolas quilombolas é o mesmo material didático que chega para as escolas urbanas, que chega para as escolas não quilombolas, um material muito genérico, né? E não dialoga com aquela realidade. Então, se a gente tem uma escola, um contexto de escola, que ele está dizendo o tempo todo para aquele jovem quilombola que ele tem que sair dali, que aquela realidade dele ficou lá num passado escravista, que ser quilombola não é uma coisa de se ter orgulho, né? Que é o que a gente ainda vê, infelizmente, em muitos materiais que são reproduzidos. A tendência desses jovens quilombolas é um desvincular do seu território, e atrelado a isso, a falta da própria escola no território, como a gente já vem falando, né? Então, livros paradidáticos escritos por quilombolas, a gente não tem, divulgados aí, distribuídos nas escolas. No PNLD não se contempla material específico para a escola quilombola, e isso demanda recurso. Então, a gente está pensando aqui o financiamento dessa educação precisa de recurso para a produção deste material, para fomentar a produção desse material. Hoje, felizmente, a gente já tem uma série de professores e professoras, pesquisadores quilombolas com formação, que podem sim estar produzindo esse material didático e paradidático, mas que precisa de fomento, de incentivo do Estado para que isso, de fato, aconteça e chegue na realidade das escolas quilombolas, né? Então, é fundamental ainda que todo esse processo de discussão, de fomento, de formação de professor, ele seja discutido com os territórios quilombolas, porque não existe educação quilombola sem território, né? São processos de educação que ele tem que estar ali atrelado à vivência daquela comunidade, à história daquela comunidade. Então, não existe educação escolar quilombola sem território quilombola, sem história da comunidade, sem aquele contexto. Acho que esse é um ponto que precisa ficar muito demarcado, porque quando a gente chega para os municípios, para os estados, às vezes a gente tem muito equipes de secretarias de educação, isso que o senador Flávio falou agora, né, que não conhece a realidade da escola quilombola, que nunca pisou naquela escola quilombola, que não sabe qual é a história daquela comunidade, qual é a demanda de educação daquela comunidade. Então, é importante que essa educação ela seja territorializada, contextualizada, discutida com as comunidades quilombolas. E a gente tem o Brasil uma infinidade de comunidades, né? Então, assim, o contexto das comunidades quilombolas daqui, da beira do Rio São Francisco, território Velho Chico, de onde eu falo, por exemplo, das comunidades quilombolas do Amazonas, que é uma outra realidade. Então, o material didático não pode ser o mesmo, o tipo de formação não pode ser a mesma. A gente tem algumas coisas em comum, mas a gente tem as especificidades territoriais, né?
Então, esse jovem quilombola, ele quer que tipo de curso que dialogue com sua realidade? Se é aqui com a gente são sobretudo, comunidades 15 segundos. Agricultoras e, estou concluindo, agricultoras e pescadoras. A realidade dessas... Pode continuar, viu, Shirley? Certo. Eu peço para a Andréia colocar mais 5 minutos. Certo, mas só concluindo mesmo, obrigada, agradeço. Mas, falando dessa coisa da realidade, aqui a gente tem uma realidade muito de pesca e de agricultura familiar. Então, o contexto dessa educação que a gente quer é um contexto que também favoreça esse fortalecimento da sustentabilidade da comunidade, é uma escola que também fortaleça, e a gente pode até pensar, agora tem uma experiência sendo construída em Minas Gerais, né, do Instituto Federal de Campus Quilombo, que é pensar, inclusive, curso de educação profissional que dialogue com a realidade daquelas comunidades, né? Então, assim, o que é que a comunidade espera dessa escola? Se aqui é uma comunidade que é de agricultores, que é de pescadores, que essa comunidade também fortaleça esse território quilombola e proteja esse território contra o avanço do agronegócio, né? Aqui a gente tem tido um avanço do plantio de soja, um estudo recente de plantio de soja na beira de São Francisco, e tem um investimento muito grande da tentativa de compra, de expulsão, de retirada das terras dessas comunidades para plantar soja. Então, a defesa ambiental desse território, dessa beira do São Francisco, com a implantação de pivô, tem tido um impacto muito grande na forma de... Então, a gente precisa de uma educação que fortaleça essas comunidades para que elas mantenham autonomia sobre o seu processo de gestão territorial e de alimentação também, né? A gente viu aí no contexto da pandemia, por exemplo, as comunidades quilombolas aqui da nossa região, elas se autossustentaram porque vivem da agricultura, porque vivem da pesca, porque ainda tem um rio, porque ainda tem suas ilhas, porque ainda tem uma defesa dessa gestão de sustentabilidade, né? O que vem sendo ameaçada pela monocultura. Então, assim, acho que a gente pensar a educação, ela também precisa estar pensada com território, com sustentabilidade, com defesa dessa permanência das comunidades quilombolas em seus modos de viver e de ser, que a gente vem aí cultivando e resistindo desde o processo de escravidão, né? Então, eu acho que é essa, assim, a mensagem mais geral, e a gente está aqui à disposição também para pensar depois o documento, textos, pontos específicos, como esse é um momento mais, assim, de curto tempo, a gente resolveu trazer os problemas mais gritantes, mas... temos estudado ponto a ponto do plano, e eu acho que quando chegar no Senado, a CONAC, por meio do seu coletivo Nacional de Educação, está à disposição também para a gente ver essa incidência em cada item, né, de pensar a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e o financiamento desses processos e o debate disso junto com as comunidades quilombolas. Então, agradeço muito o espaço e essa oportunidade de debate que vocês têm proporcionado para a gente. Nós é que agradecemos a você, professora Shirley Pimentel de Souza, professora quilombola e membro do Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. Não só quando o projeto chegar no Senado, sabe, Shirley, e todos os demais que nos acompanham, também agora já, em função do plano do PL mandado pelo Executivo, o que vocês consideram importante ser, às vezes é o verbo, até o Concede já sugeriu mudanças, o DIME, vocês podem sugerir, às vezes o verbo não capta exatamente, né, o que deve ser colocado, ou a uma conclusão a que se chegou, no projeto de lei que não é adequada do ponto de vista de vocês. Então, tudo isso já vai subsidiando o debate no Senado, passando para a consultoria, e já fazemos o contato com a Câmara dos Deputados também, para que a mudança, eventualmente, se importante, se necessária, se decidida dessa maneira, já possa acontecer lá mesmo, né? O texto já chegue no Senado com a mudança pretendida, né? Ficaria tranquilo. Eu quero lembrar às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação
de que o que foi falado aqui pela Adriana, pelo Arlindo, pela Mônica e pela Shirley, são sempre responsabilidades tripartitas, ou seja, é a responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. E para que isso aconteça, para que a educação nas comunidades e quilombos possa acontecer com qualidade, como foi apontado, né, existe a necessidade que consta do plano, mas deveria ser, no nosso ponto de vista, inclusive anterior ao plano, que é a criação do Sistema Nacional de Educação, para que se saiba exatamente qual que é a responsabilidade, por exemplo, em termos de formação de professores para a educação no campo, do campo, educação quilombola. Qual a responsabilidade da União, dos estados e dos municípios? Então, isso tem que ser pactuado, negociado, articulado entre as três instâncias. É o Sistema Nacional de Educação, já aprovado no Senado, está na Câmara. Claro que pode ser mudado, alterado, modificado, mas a importância desde a Constituição Federal de 88 da criação do Sistema Nacional de Educação. Então, isso é essencial. E, ao mesmo tempo, lembrando as pessoas que, muitas vezes, o plano nacional não entra no detalhe, porque a educação básica acontece ou nos estados ou nos municípios. Então, nós teremos que ter, depois do plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais. Só que o plano nacional tem que apontar de uma maneira clara, né, o que deve, qual que é o grande objetivo, para onde vamos caminhar, o que é importante, o que é necessário, para que estados e municípios, na sequência, coloquem nos seus planos a especificidade. Eu até uso uma palavra, equidade, e eu defino equidade como a justiça no caso concreto. Justiça no caso, você tem a comunidade quilombola no Paraná, que certamente é muito diferente da comunidade quilombola lá do Amazonas. Então, no caso concreto, nada melhor, nada seria mais bonito, mais importante, educação do campo, indígena, que o secretário municipal de educação fosse lá na escola e discutisse com a escola o que deveria acontecer na educação diante das diretrizes colocadas. Porque não adianta um secretário, professor, achar que sabe, que entende da realidade, quando tem um pensamento que é usado na área da pessoa com deficiência, mas que serve para todas as áreas. Nada sobre nós sem nós. Quer dizer, a educação de uma escola quilombola, nada sobre nós sem nós. Vamos, escute, dialogue, converse. Isso serve para o grande empresário. Nada sobre nós sem nós. Escute o grande empresário, o agricultor familiar, né? A pessoa do campo, dos quilombos, enfim, da periferia. Isso é muito importante. Os expositores e expositoras já receberam as perguntas também no chat, mas eu vou ler as perguntas para que o Brasil todo tome conhecimento das preocupações dos internautas. Há perguntas, por exemplo, que se referem ao acompanhamento, à fiscalização. Nós vamos ter uma audiência pública específica sobre isso, porque isso foi levantado como algo assim extremamente importante. Saúde mental vem sendo apontado, né, já há bastante tempo como essencial. Mas eu leio, então, William de Rondônia. Qual é a estratégia do novo Plano Nacional de Educação para garantir a universalização do acesso à educação infantil? Juliana, do Ceará, o que o plano contempla para a saúde mental das crianças, adolescentes e professores nas escolas? Christian, do Rio de Janeiro, como o novo PNE
Plano Nacional, pretende remediar os efeitos perversos do novo ensino médio. Lembrando que houve aprovação de uma nova lei, né, sobre o ensino médio também, né? Lua de São Paulo, de que forma o PNE 2024-2034 prevê o uso da inteligência artificial para melhorar a qualidade de ensino. Júlia, de Rondônia, quais os desafios para melhorar a qualidade do ensino básico com o novo PNE? O Fábio, de São Paulo, qual o cronograma previsto para a implementação das metas do PNE 2024-2034 e quais serão os indicadores de sucesso adotados? Como eu falei, isso até vai ser objeto de uma audiência pública. José do Distrito Federal, como alcançar os objetivos, as metas e estratégias em um cenário de contingenciamento orçamentário da educação pública. O Rodrigo, do Rio Grande do Sul, como o plano pretende enfrentar as disparidades regionais no acesso à educação de qualidade, especialmente nas áreas rurais e periferias. Lembrando que nós temos a diversidade, né, regional bonita, importante no Brasil, nos estados e nos municípios, né, porque a educação na periferia do município, centro urbano, né, zona rural. Lauriane, de Santa Catarina, o novo PNE terá metas específicas para a inclusão de grupos marginalizados, como pessoas com deficiência, população indígena e quilombola? Comentários. Camila, do Pará. Como cidadã, acredito que o novo PNE precisa ter um olhar mais atento para a formação dos professores, o que foi bastante apontado aqui nessa audiência pública de hoje, para o público específico abordado. Sebastiana, do Piauí, o currículo escolar precisa ser atualizado para alinhar-se às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade contemporânea. Também mais algumas perguntas. A Renata, de Goiás, quais são os indicadores e métricas que serão utilizados para avaliar o sucesso do plano? Então, olharmos no plano para ver como que isso está colocado e vamos debater o assunto. Como serão feitos o monitoramento e os ajustes? Muito importante. Arnaldo, do Rio de Janeiro, como o PNE pretende lidar com a valorização do professor e os déficits formativos desses profissionais? Muito importante. Lucas, do Distrito Federal, de que forma o novo PNE 2024-2034 incentivará a integração de tecnologias educacionais de forma acessível e equitativa em escolas públicas? Ana, do Espírito Santo, PNE abordará as diferenças entre os conteúdos abordados nas escolas públicas e particulares, apesar de todas, entre aspas, seguirem a BNCC? Enfim, né? Muitas dessas perguntas foram respondidas, outras já tínhamos até combinado na outra audiência pública, que dependendo da audiência nós vamos mandar a pergunta para o tema específico sendo abordado na audiência pública, para os expositores e expositoras. Por isso, convido a todos e todas para, inclusive, enviarem para a Comissão de Educação, né, as perguntas, comentários, que nós organizamos esse conteúdo, né, que vem do público para apresentar como subsídio para apresentações futuras. Muito bom, né? Nós vamos voltar agora para os 5 minutos finais de comentários, né, em função de tudo que foi falado, né? Passamos, então, em primeiro lugar, para você, Adriana, né, de Cássia Moreira,
que foi a primeira a expor, né, coordenadora da União dos Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora, a sigla UNEAFRO. Com a palavra, Adriana. Não sei se a Adriana está presente. Senador, ela caiu. Ela teve que sair, ela até mencionou também. Passamos, então, a palavra ao caro acadêmico, né? Posso falar assim, acadêmico de Engenharia Elétrica da Unicamp, Arlindo Baré, que é coordenador executivo do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e representante da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Fiquei na dúvida se é acadêmico ou docente, né? Mas você explica para a gente também, Arlindo. Estou como graduando, né, de Engenharia Elétrica aqui na Unicamp. Tá bom. É um desafio importante. Eu sou da terra indígena Cueca-Marabitano, que fica ao noroeste do estado do Amazonas, né? E eu diria assim, essa diáspora, né, da minha região até o sudeste, na busca de uma universidade aí que possibilita não só trazer as nossas concepções, mas que, a partir dessa plataforma universidade, poder estar aqui contribuindo hoje no debate aí do Plano Nacional de Educação 2024-2034, né? Para finalizar, eu falo da importância das boas práticas que já existem, né? Existe já uma implementação das políticas de educação nos territórios etnoeducacionais. Eu acho que é um grande exemplo de como entender as demandas da educação escolar indígena, né, que vai desde a educação básica até a educação superior. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um grande estudo, né? Na verdade, já fazemos isso, né, nos nossos fóruns nacionais de educação, e a partir disso considerar que é importante enviar esses relatórios que já existem para a comissão, para que possamos dar continuidade, né, ou se antecipar, né, não só quando, né, esse plano chegar ao Senado, mas que, de certa forma, se antecipar a partir da nossa análise do que contempla, de fato, a gente, não só na redação, mas de outras formas de pensar, até mesmo os financiamentos, né? Acho que é isso. Agradecer mais uma vez pelo convite. A gente fica aqui disponível, né, sempre, para poder estar contribuindo, né? Eu estou aqui representando os 3 professores que eu considero assim grande referência, né? O professor Gerson Baniva, a professora Rita Potiguara e a professora Lúcia Alberta, que são os nossos coordenadores gerais, né? Que fazem esse papel aí, eu diria, de articulação há quase 40 anos, né, dessa temática de educação escolar indígena. Então, fico muito honrado de estar podendo falar, né, a partir do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, mais do que isso, trazer também aqui a perspectiva da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que é uma entidade que representa atualmente os 168.552 estudantes indígenas presentes na educação superior, segundo o INEP 2022. E aí eu agradeço mais uma vez, professor. Além de tudo, a gente tem o professor como uma referência desde sempre, então é meio que automático chamar as pessoas que estão, né, nessa temática da educação como professor. E agradeço a oportunidade de estar dividindo essa mesa com pessoas tão importantes, né, pessoas que têm umas gigantes experiências que, de certa forma, né, trazem os mesmos sonhos, né, as mesmas demandas, as mesmas dores, as mesmas cicatrizes, e finalizo aqui dizendo que a partir dessas iniciativas que a gente precisa para poder estar contribuindo de fato na construção de políticas educacionais que contemplem a nossa perspectiva. Muito obrigado.
Agradecemos a você de novo, Arlindo Baré, pela presença, pela exposição, pela trajetória de vida, e ficamos também sempre à disposição, né? Como Comissão de Educação e Cultura do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e também da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Obrigado, Arlindo. Passamos a palavra em seguida a Mônica Castanha Molina, que é representante do Fórum Nacional de Educação do Campo, FONEC. Com a palavra, Mônica. Muito obrigada, senador, por mais essa oportunidade, né, de dialogarmos. Queria agradecer as questões, são tantas questões que apareceram, tão importantes, tão ricas, muito bom que as pessoas estejam aproveitando esse espaço de diálogo aberto pela comissão, né, senador, para que a sociedade civil possa dialogar, contribuir com o Plano Nacional de Educação. E vou tentar, são muitas questões, mas talvez acho que duas me parecem muito relevantes de pensarmos juntos aqui e que apareceram em vários questionamentos, então as priorizo, entendendo a centralidade que ambas têm, que é a questão do próprio financiamento, né, do Plano Nacional de Educação e a questão da formação de educadores. Penso que essa é a questão central, né, senador? Não existe política pública sem orçamento, né? E sabemos que essa é a grande questão. Tivemos já outros 2 planos nacionais de educação e aquele trabalho belíssimo que o INEP fez do monitoramento, com aqueles estudos que eles foram lançando periodicamente, do monitoramento das metas do plano anterior, e que nos mostram que nós não as atingimos, né? Que foi muito, muito, muito baixo a nossa capacidade de cumprir as metas que havíamos estipulado enquanto sociedade, enquanto governo. E elas se devem muito à ausência dos recursos suficientes para que essas metas sejam executadas. Não basta que elas estejam no papel, mas é necessário que o Estado brasileiro tenha os fundos públicos que as tire do papel e as torne materialidade. E essa é a grande questão. Penso que o nosso esforço tem que ser, de fato, em garantir um orçamento para o Plano Nacional de Educação que seja capaz de viabilizar essas metas. E, senador, nos angustia muito ao ler o plano, assim, que não aparece o financiamento da educação superior, né? Tem um dispositivo no plano falando do financiamento da educação básica, mas a educação superior não aparece nenhuma referência ao financiamento, que é uma questão fundamental, né? Então, queríamos também pensar sobre isso, trazer a necessidade, a imprescindibilidade, aliás, de estar expresso a garantia da educação superior pública, do financiamento dos recursos públicos para a garantia da educação superior. E também, pensando um pouco aqui na outra questão que apareceu, né, em várias perguntas, sobre a formação docente. No documento da CONAI, senador, nós tínhamos lá os princípios de uma política nacional de formação de educadores. E esses princípios não aparecem no documento do PNE, né? No PNE aparece há um objetivo sobre a formação de educadores, mas não sobre uma política nacional de formação de educadores. Não tem os princípios, tem a questão da profissionalização, mas aqueles princípios que constavam no documento da CONAI, então a ideia de uma sólida formação teórica interdisciplinar, da relação teoria e prática, do trabalho coletivo, da pesquisa como um elemento central na formação dos educadores, da unidade teoria e prática, enfim, diferentes elementos que no documento da CONAI, pela própria participação da ANFOP, estavam explícitos em diferentes tópicos, no eixo 5, né, quando era o documento da CONAI, era o eixo 5, eles foram suprimidos dessa versão. E pensamos que é muito importante que nesse espaço de diálogo que ainda temos, que nós, no Plano Nacional de Educação, de fato, possamos avançar na construção de uma política nacional de formação de educadores. É isso que precisamos, ter uma unidade, né? Ter uma base que garanta com que todos os sujeitos, nos diferentes espaços e territórios do Brasil, tenham educadores formados com qualidade, com capacidade de contribuir para que nós possamos formar sujeitos críticos, autônomos, capazes de ler criticamente a realidade, de se organizar e de intervir sobre ela no sentido da sua transformação, buscando a igualdade e a justiça social, que penso que tem sido o mote, né, senador, da própria atuação que o senhor vem fazendo nesse tempo todo, de pensar uma sociedade com igualdade, com justiça. Então, que nós possamos, na nossa ação, na construção dessa legislação, colocar nela os elementos que nos ajudem, que nos façam avançar nessa direção, de pensar a centralidade que os educadores têm na formação da visão de mundo dos educandos com os quais trabalham. Então, penso que
reforçar no Plano Nacional de Educação o financiamento da educação, a educação como um direito, com fundos públicos garantindo a educação básica e a educação superior e com uma política nacional de formação de educadores, pode ser bastante importante no sentido de darmos efetividade ao Plano Nacional de Educação. Em nome do Fórum Nacional de Educação do Campo, senadora, agradecemos muito essa oportunidade, nos colocamos à disposição para seguirmos juntos dialogando, participando em todas as instâncias nas quais 15 segundos. considerarem que podemos participar e contribuir. Muito obrigada a Shirley também, ao Arlindo, a Andréia, por termos podido fazer juntos aqui esse diálogo. E eu agradeço a Andréia também, que foi muito gentil, que passou os nossos slides, a todo o apoio aí da comissão. Muito obrigada. Agradecemos a você, Mônica Castanha Molina, que é representante do Fórum Nacional de Educação do Campo. Pedimos também transmitir a todos os membros do Fórum Nacional nosso abraço, agradecer pela participação, pela exposição e pelas sugestões, né, já bem assim sedimentadas em relação ao Plano Nacional de Educação. E vamos trabalhar juntos daqui para frente até a aprovação do Plano Nacional de Educação, que ele reflita as necessidades da área. Obrigado, viu, Mônica? Passo em seguida a palavra à professora Shirley Pimentel de Souza, professora quilombola e membro do Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. Com a palavra, professora Shirley. Pronto, agradecer as questões, né? Foram várias, mas acho que eu vou me ater a duas delas, que acho que dialogam um pouco com a questão do currículo, que a gente acabou falando menos, a questão da Sebastiana, do Piauí, que questiona que o currículo precisa se alinhar ao mercado de trabalho, e a Ana do Espírito Santo, que fala de atender a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, acho que só esclarecer, porque às vezes as pessoas que não têm o conhecimento da realidade quilombola, da realidade indígena, da realidade camponesa, não conseguem materializar o que a gente está falando quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de currículo diferenciado. E aí eu queria contar uma historinha assim para isso ficar mais materializado, né? Quando a gente está pensando no currículo diferenciado, a gente está pensando numa defesa de um modo de existir. E aí as comunidades quilombolas não estão preocupadas em alinhar-se ao mercado de trabalho, porque a gente está pensando uma defesa de um outro modo de se relacionar com o trabalho, de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o território, de se relacionar com a diversidade. Eu recentemente tive uma situação com um grupo de pesquisadoras em minha comunidade, sou da comunidade de Pedra Negra da Extrema, aqui no oeste da Bahia, e aí a gente foi para uma visita na comunidade, chegou uma época que o rio estava enchendo, e a gente foi tomar um banho no rio, fomos na ilha, e tinha uns parentes lá colhendo, né? Quando o rio começa a encher, quem conhece a dinâmica do rio, é de um dia para o outro, invade a ilha, e o pessoal vai retirando o que consegue, né? E aí ele falou, não, leve batata, leve abóbora, leve milho, e as meninas preocupadas, não, mas isso aqui é tudo muito caro, como é que ele está dando tudo isso para a gente, né? E aí esse meu parente lá, Reinaldo, falou assim, não, o rio vai comer, não preocupa não, pode levar, o rio vai comer. E elas ficaram muito angustiadas, uma de engenharia de alimentos e a outra de biologia, e falou, não, Shirley, a gente tem que fazer um curso de formação de aproveitamento integral de alimentos, porque tem muito desperdício, com muito boa vontade, claro, muito preocupadas, pensando a área delas, a vivência delas, mas não era a demanda da comunidade. A comunidade não está preocupada, não, o rio vai comer. Quando o rio vazar, isso aqui vai dar em dobro, porque a terra vai ser fertilizada, a ilha vai dar muito mais. Então, estou dando esse exemplo para dizer assim, a preocupação ali não é com a acumulação de riqueza. A preocupação ali não é com o mercado de trabalho. É de eu saber que eu vou plantar esse ano, que o rio vai comer uma parte, que quando voltar eu vou ter em dobro, e que eu vou ter sempre fartura na minha comunidade, que eu sempre vou ter batata, que eu sempre vou ter feijão, que eu sempre vou ter abóbora. Então, quando a gente está fazendo uma defesa de uma educação contextualizada, vinculada ao território, é uma defesa de uma educação que esteja vinculada com aquele modo de existir. A gente não está preocupado em ter o emprego, que você sai, tem que ficar 2 horas no ônibus, bater ponto, voltar cansado, não ver nem seus filhos crescerem, viver todo mundo aí adoecido, tomando medicação, acelerado.
agradecendo que chega sexta-feira e lamentando a segunda-feira. A gente não está pensando num projeto de educação atrelado a esse modo de existir, a esse mercado de trabalho. A gente está defendendo um modo de vida que seja vinculado ao território, um modo de vida que seja saudável, um modo de vida que tem nos mantido secularmente nos territórios quilombolas, né? Mas a gente também não vive isolado. Quando a Ana pergunta da BNCC, sim, a gente vai aprender o conhecimento acumulado pela humanidade. A gente nunca, na verdade, as comunidades quilombolas nunca tiveram isoladas, né? Sempre teve comércio, sempre alimentou as feiras das cidades. A gente tem sempre um processo, a gente tem internet, a gente tem televisão, a gente quer assusto, no quilombo tem internet, a gente quer tecnologia, a gente quer dialogar, a gente quer mostrar a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer ser escravo do mercado. Então, a defesa de educação escolar quilombola é a defesa de um modo de existir para além da dinâmica do capital e do mercado de trabalho, né? Então, acho que é importante também a gente enfatizar isso. É uma defesa, inclusive, do que a gente tem entendido aqui como sustentabilidade, né? Que não é só essa romantização de sustentabilidade, é a defesa do planeta mesmo. A gente está vendo aí queimadas, está vendo destruição, e quem está destruindo não são os indígenas, não são os quilombolas, né? Então, a gente está defendendo um modo de existir e a educação como parte dessa defesa. É isso, agradecer mais uma vez, senador Flávio, todo mundo aqui presente pelo diálogo, pelo compartilhamento aqui hoje, e colocar a CONAC, a Coordenação Nacional de Educação da CONAC à disposição para manter o diálogo nesse debate do Plano Nacional. Obrigada. Agradecemos a você, professora Shirley Pimentel de Souza, professora quilombola, né, e membro do Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. Só quero dizer que achei muito interessante o que você deu, né, para mostrar a diversidade cultural, né? A diferença cultural, né? Isso que faz a riqueza do Brasil, inclusive, né? Quer dizer, o povo não é uma maneira inferior de se pensar, é uma maneira diferente, diversa, diversidade cultural, é uma forma de encarar o mundo, né, específica de uma história que a pessoa traz consigo. E nada melhor que na área da educação, que o bom secretário de educação, seja estadual ou municipal, se sente com essa comunidade, no meu ponto de vista, digo, olha, vamos pensar juntos aí em como que vai ser feito tudo, né? Veja, se não estou fazendo uma bobagem, dizendo uma coisa errada, o material está bom, o professor, a merenda, tal, e construirmos juntos uma solução para a comunidade, né? Eu gostei muito da sua fala também, professora Shirley, e peço transmitir a todas as pessoas que participam com você do Coletivo Nacional, né, o nosso abraço e dizer que a Comissão de Educação e Cultura está permanentemente à disposição. Eu quero, só antes de encerrar, dizer para os expositores, expositoras e também para os que nos acompanham, que estão disponíveis no portal da comissão e foram encaminhados por e-mail aos gabinetes dos senadores e senadoras da Comissão de Educação os sumários executivos com os resumos da primeira, segunda, terceira e quarta audiências públicas destinados a debater o novo Plano Nacional de Educação, como enfatizado para o decênio 2024-2034. Essas audiências foram realizadas nos dias 26 de agosto, 2 de setembro, 9 de setembro e 16 de setembro. Eu acho importante o sumário executivo, não só para os senadores, senadoras, mas para todas as pessoas que nos acompanham, porque às vezes a pessoa olha no resumo e vê algo que chama atenção. Ou agora, daqui a um mês, não, mas a pessoa falou sobre isso. Então, todas as apresentações e todas as projeções, né, que foram colocadas estão disponíveis no site, né? Então, isso é necessário, importante em muitas ocasiões. Agradeço novamente a participação, né, de vocês, né, Adriana,
Cássia Moreira, Lindo Baré, Mônica Castanha Molina, Shirley Pimentel de Souza, e quero agradecer também a Andréia e toda a estrutura da Secretaria da nossa Comissão de Educação e Cultura, os meios de comunicação do Senado Federal, a consultoria. Acho que é um trabalho grande, articulado, para que o novo Plano Nacional de Educação possa refletir o que a sociedade brasileira pensa que deva ser a educação em nosso país, né? Em todos os níveis e em todas as modalidades, né? Agradeço novamente a participação e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa.
Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As eleições municipais estão se aproximando e muitas mulheres já se preparam para a disputa eleitoral no país. Mas ainda há diversos desafios a serem superados para garantir a efetiva participação feminina, como as fraudes às cotas de gênero, a violência política e o racismo. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença das mulheres nas eleições, o Senado, em parceria com o Poder Executivo, lançou um guia eleitoral voltado para as candidaturas femininas e de mulheres negras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada, professora e uma das autoras desse guia, Jéssica Teles de Almeida. Olá. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que essas datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline, e nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também?
Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras. Né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero, a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, a prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Porque a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você falou, pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar com a vigência dessa lei. E como as eleições municipais elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar. Né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher e que era crime. E, a partir disso, começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então, a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata a vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e
chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que ela, né, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos, alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né? Geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às vezes são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De um modo geral, as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil. E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil,
para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos, enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar, ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos públicos, né, fundo especial de financiamento de campanha, o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né? Para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então, esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar, se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então, a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros,
acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas, né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia e, embora seja diminuta, então é uma PEC bastante polêmica. Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais. Acho que está começando a ficar um pouco demodê, né? Aquele modelo de campanha, da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa, e geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com muito mais frequência do que os homens, né, porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual, né, então tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né, que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né, sejam, não é questão de sentir, é de ser, né, elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né. Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né, a gente sempre são dois tipos de violências que se sofre, a violência em si e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né, como um sonho, né? Isso não é uma regra. Mas há
interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, o que está faltando? Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer. Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas esbarram dentro da própria estrutura partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem. Então, as decisões são tomadas nesse sentido. Tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet? Recebe impresso? O que você indicaria? O guia está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, está aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia, muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si, de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar. Sim. Na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 8h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por duas câmaras ou duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações.
Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente escuta muito o jovem falar temática. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador. Isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Seja bem-vinda, senadora professora Dorinha. Obrigada pela presença. Senadora, a nova reforma do ensino médio começa a valer em 2025. A senhora relatou o projeto no Senado. Ele impacta milhões de jovens brasileiros e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre a motivação. O que motivou, o que fez ser necessário uma reforma do ensino médio no Brasil? Olha, o ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento. Ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas. E assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. As escolas ficaram desorganizadas, sem orientação, não tinha nenhuma diretriz em relação a essa parte diversificada. A base comum ficou assegurada para todos os lugares. Mas o que começou a acontecer no Brasil? Alguns estados chegaram a ter 100, 200 itinerários diferentes. Alguns alunos, e isso foi percebido e acabou virando uma tônica, infelizmente, muito forte, de oficinas, para fazer pano de prato,
brigadeiro, porque não tinha diretriz. Os resultados e o chamamento feito por especialistas e principalmente quem estava cursando o ensino médio, era a grande diferença de quem estava fazendo ensino médio nesse novo currículo. Quando tinha que fazer a prova do Enem, ele só tinha tido 1.800 horas das chamadas disciplinas básicas. Diminuiu a carga horária de geografia, de português, história, de matemática, de geografia, de história, de física, de química. E não entrou nada significativo na maioria dos casos, lógico, que teve estados que conseguiram fazer esse desenho. Faltou o monitoramento do Ministério da Educação, faltou o processo de formação. Então, o novo... E tinha também toda uma questão do formato da aprovação da lei. Existia sempre uma alegação de grande parte que foi uma medida provisória, né? Que foi uma medida provisória, que não houve tempo de debate, de discussão. Então, não tinha legitimidade também perante grande parte dos professores e parte dos movimentos ligados aos estudantes. Então, existia uma pressão política muito grande, né, ao novo governo que fosse revogado a antiga reforma. E, lógico, tudo isso provoca uma enorme insegurança. Quem está cursando num desenho e o novo que você não sabe se vai continuar valendo, as escolas privadas, principalmente, já haviam feito um investimento em relação à nova formação, a preparação de livro didático, porque o material didático que vai ser utilizado nas escolas, ele tem que seguir a tônica do modelo do ensino médio. Então, os sistemas começaram a se organizar para esse desenho de 2017. E aí entra um novo governo com uma grande pressão, faz uma proposta de reforma. Essa reforma chega na Câmara e vem para o Senado também, procurando mexer em alguns pontos centrais. Quais são esses pontos centrais? A carga horária, que era de 1.800 horas para, num total de 3.000 horas, ou seja, os 3 anos do ensino médio, no mínimo tem que ter 3.000 horas de duração. Dessas 3.000 horas, 1.800 eram destinadas a essa parte geral básica, às disciplinas estruturantes. Português, matemática, geografia, história, 1.800 horas. E que diminuiu, né, a quantidade de disciplinas. Como ficou com 1.800 horas só, teve que diminuir carga horária semanal e anual. Algumas disciplinas nem eram vistas durante o ano. Às vezes você tinha uma aula de física por semana. E a outra parte, as 1.200 horas, também, por falta de orientação, o que aconteceu? Houve várias matérias, a imprensa noticiou, disciplinas sem nenhuma ligação com a parte geral básica. Qual foi a ideia quando foi votado em 2017? Que houvesse essas diretrizes complementares ou chamados itinerários, com essa ideia de trajetórias. Um jovem que chegou na escola, no ensino médio, e que quer mexer, quer ser jornalista, ou ele quer ser cientista, precisa de mais disciplina na área da linguagem, na área da química, da física, da biologia, pudesse, nessas 1.200 horas, aprofundar. Já a gente escuta muito jovem falar assim, eu não quero, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Eu não preciso de me aprofundar na matemática, basta eu saber a matemática básica. Essa foi a ideia, não foi o que aconteceu na prática. Por falta de orientação, por falta de organização do próprio Ministério da Educação da época. E agora, com a nova proposta do ensino médio, um dos pontos centrais foi: vamos aumentar a carga horária das disciplinas básicas. Ao invés de 1.800 horas, 2.200, 2.400, que foi o que ficou. Quantas horas ficou para essa parte básica, para garantir a formação geral para jovens de todo o país, independente da carreira que ele pretende seguir, do itinerário que ele vai seguir na sua formação? 2.400 horas. Com isso, sobra, né, para as 3.000 horas do curso regular, somente as 600 horas. Essas 600 horas são dos itinerários.
ótimo. O itinerário vai ser agora com a diretriz do Conselho Nacional, ele vai dizer o que pode ser trabalhado. Ninguém quer ir para a escola para aprender a fazer brigadeiro, a não ser que seja um curso de gastronomia. O que aconteceu foi, em muitos casos, os sistemas eu estou dizendo extremos, mas infelizmente foi muito forte. Eu falei com alguns jovens aqui de Brasília. A senhora deu um exemplo extremo, mas havia várias ofertas que também não atendiam a grande maioria, o aprofundamento, né? Não atendia ao aprofundamento, o professor não tinha preparo. Eu ouvi de alguns jovens aqui de Brasília, num programa que eu participei, eles disseram, a gente tinha um bom professor de química, ele era ótimo, e nós pegamos um péssimo professor e falou a disciplina que nem eles sabiam, não tinha foco. Cada escola inventava aquele nome que interessava na área da... Eles imaginavam, muitas vezes até para servir, para manter o professor naquela escola. No novo desenho do ensino médio, houve uma permissão de... primeiro, o conselho vai dirigir o que tem no itinerário, nesses itinerários formativos, orientar os sistemas. E tem um problema, que esse é um problema que nós ainda vamos enfrentar. Lógico que nós precisamos ampliar. 3.000 horas é pouco. Nós precisamos aumentar a carga horária. 3.000 horas significa... tem uma dificuldade quando nós vamos falar quando o itinerário é a formação profissional. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? Não, já é atual. Aumentou a carga horária, ou seja, no curso regular, ele aumenta a carga horária para a disciplina básica, porque ele tirou daqueles itinerários. Ao invés de ter as 1.200 dos itinerários formativos, passou a ter só 600, ou seja, 600 horas que estavam do lado direito dos itinerários, vieram para a parte de formação geral básica. Mas a reforma, então, não tangenciou o ensino integral, por exemplo? Não, o ensino integral, no meu texto, o texto da Câmara não abordou, eu fazia uma proposta de um crescimento gradativo. Só o Brasil trabalha com essa ideia, eu colocaria que a grande maioria dos países que avançaram muito em educação, a duração das horas-aulas é muito mais do que 4 horas diárias. Não se fala em tempo parcial. A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Esse é um avanço que eu sinalizava no texto. O texto que foi fechado junto com o Ministério da Educação, a gente garantia também um incentivo para os sistemas de ensino ampliarem o tempo de permanência. Quando a senhora fala de sistemas de ensino, a gente está falando da rede estadual. Rede estadual. Rede estadual e, logicamente, a rede privada ela também é orientada por essas normas gerais. Por que não foi tão prejudicada, em muitos casos, a escola privada? Porque elas foram além. Elas não tinham só as 1.800 horas. Muitas delas criaram alternativas de horas complementares, o tempo de permanência é diferente. A grande insegurança dos jovens é, na hora de fazer o Enem, qual é o modelo? Eles tiveram, a grande maioria dos alunos da escola pública, tiveram somente 1.800 horas das disciplinas básicas, enquanto muitos alunos da rede privada tiveram as 2.400 ou até mais horas, e muitos tiveram os itinerários formativos na ideia que está hoje colocado de aprofundamento. Ou seja, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho falado, né, um jornalista precisa muito de leitura, de produção de texto, de redação. Então, se ele está numa escola, e essa era a ideia, numa cidade, pegar uma capital, Goiânia. Goiânia tem dezenas de escolas de ensino médio. Você pode ter 5, 6 escolas que passam a ser referência na formação na área das ciências biológicas, da química e da física. Se eu quero, como estudante, seguir essa carreira na minha formação superior ou técnica, eu vou procurar aquela escola. A escola Pedro Gomes é uma escola de referência na área de matemática. Então, ela tem mais disciplinas, ela tem mais tradição. A biblioteca dela está direcionada para esse aprofundamento. Era essa a ideia, de tentar garantir que o próprio ensino médio já ajudasse o jovem na escolha da carreira e um desempenho diferenciado de acordo com a área dele.
eu quero fazer línguas, eu tenho que ir para uma escola que vai ter mais horas de línguas estrangeiras, ele vai ter oportunidade de um contato maior com relações internacionais. Essa era a ideia inicial. Então, não vai ser toda a escola que vai oferecer aprofundamento na área que o aluno interessa. Ele vai ter que buscar uma outra escola caso a escola dele não ofereça, é isso? Na verdade, ficou estabelecido no texto que as escolas todas deveriam oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. E se especializar naqueles 2, isso, né? E, logicamente, se o jovem não quiser fazer um daqueles 2, tiver um foco e vai ter isso, escolas que vão se especializar, um professor com uma carga horária melhor. Qual é o problema? Ou seja, no caso nosso, são dos municípios menores que têm 1 ou 2 escolas. Nas escolas das cidades com maior número de escolas de ensino médio, vai ser possível você, ao longo do tempo, ter escolas que se especializam. Elas vão aprovar mais no Enem, elas vão ter melhores resultados, os alunos vão começar a buscar aquela escola que é uma escola de referência em determinada área. É essa a ideia. Mas lembrando que a mudança para 2.400 horas voltou a ter um espaço melhor de formação nas disciplinas gerais básicas, as da chamada BNCC, da Base Nacional Curricular, comum. Como a reforma do ensino médio tenta reconhecer especificidades nas diferentes populações atendidas, educação de jovens e adultos, áreas de vulnerabilidade social elevada, educação indígena. Esse é um desafio. Quando a gente pensa na formação geral básica e no caso dos itinerários formativos, que esse pode garantir uma diversidade ou responder a diferentes demandas, dependendo da comunidade que aquela escola está instalada, que tipo de demanda aquela região tem. Por isso, quem vai coordenar ou vai direcionar ou mesmo orientar a escola e os estados é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional deve fixar diretrizes, essas diretrizes vão orientar o que pode ser ensinado, que disciplina pode ser criada. Então, você está numa região cuja mercado de trabalho, muito trabalho, tem muitas empresas ligadas à área da petroquímica, por exemplo. Então, existe uma demanda no mercado de trabalho. O mundo do trabalho vai requerer profissionais nessa área. Então, mesmo em área de produção rural. Ou zonas turísticas. Então, essa é a ideia de mesmo, independente do curso, se é um curso só profissionalizante, a ideia geral é que todo ensino médio precisa iniciar esse aprofundamento profissional. Mas que não vai ser o ensino profissionalizante. Não é o ensino profissionalizante. A estrutura dele básica são as disciplinas gerais de formação da BNCC, mas ele já vai direcionar também dentro dos itinerários formativos para esse foco de direcionamento para o mundo do trabalho, para a preparação geral desse jovem. A antiga reforma previa o ensino profissionalizante. Na nova caiu, então. Não, ele prevê ainda, são os itinerários, os 5 itinerários formativos. Um deles, no antigo texto, já era o itinerário da educação profissional. Continua permitindo, mas eu tentei explicar um pouquinho da questão do total de carga horária. Se eu tenho 3.000 horas para fazer, ou seja, 1.000 horas por ano, dessas 3.000 horas, 2.400 é a formação geral, as disciplinas da BNCC, só me sobra 600 horas para esse aprofundamento. Quando é um curso profissionalizante, você tem um catálogo de cursos. Nesse catálogo de cursos, ele requer mais horas do que as 600. Então, foi criado um período de transição de até uma determinada quantidade de horas. Você pode retirar, ou eu tinha, inclusive, feito uma proposta que o crescimento pudesse ser gradativo para você ir ampliando gradativamente a carga horária da educação profissional. Ou seja, um curso de enfermagem, ele precisa de 1.000 horas para a educação profissional, somada àquelas disciplinas da BNCC. Seria um curso de técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. Para as disciplinas específicas da formação da enfermagem, o catálogo recomenda 1.000 horas. Não cabe.
Como é que, se uma escola resolve adotar, ela tem que ampliar a carga horária, só 3.000 horas não vai caber, não é suficiente. E quem vai poder ampliar a carga horária, senadora? Os sistemas têm autonomia para isso, ou seja, os estados. Quem oferece ensino médio no Brasil, com mais de 80% da oferta do ensino médio, ela está na responsabilidade dos estados. A União tem poucas escolas, os institutos federais, são os institutos federais, o Colégio Pedro II, a rede privada, que tem autonomia, sempre teve, ela tem que seguir as regras gerais, mas ela pode ir além. E também os estados vão poder fazer isso. Os estados vão poder aprovar nos seus conselhos estaduais o formato próprio, desde que respeitada aquelas regras que são gerais. O que é um dos pontos de discussão, né, que a língua espanhola, que até hoje tem uma grande pressão, reclamação de não ter entrado no meu texto, que veio do Ministério a proposta, no texto do Senado a gente assegurou o espanhol, e não é porque eu gosto de espanhol, é porque o espanhol, para o Brasil, ele faz parte dos acordos do Mercosul, nós deveríamos oferecer o espanhol. Tem uma imensa fronteira com países de língua espanhola. É a língua espanhola. O espanhol já é a segunda língua mais falada do mundo. Aí eu não estou falando só das Américas, mas já é a segunda língua mais falada do mundo. E quando o aluno vai fazer o Enem, a língua estrangeira que ele faz opção, embora tenha estudado inglês a vida inteira, mais de 60% dos alunos que fazem o Enem escolhem o espanhol. Então, infelizmente, eu acho que esse foi um ponto que eu vejo como um dos equívocos do texto da Câmara. Alega-se, não tem professor de espanhol. Não vai ter nunca, se eu não criar a demanda. E alguns países do Acordo do Mercosul já estão oferecendo o português como uma língua obrigatória. Era uma reciprocidade, mas não só isso. Na fronteira é instrumento de trabalho, de entrada no mundo do trabalho. Isso a senhora conversou com a gente antes de começar a entrevista, né? Que ainda falta uma parte da reforma do ensino médio. Nós temos aqui um grupo de trabalho sobre a questão do ensino médio. A senadora Tereza Leitão é a presidente. Pontos que não foram tratados nesse texto, porque também a gente tinha muita urgência, porque você imagina a enorme insegurança do jovem que está no ensino médio, que desde 2023... já tinha a notícia que seria reformulado, então 23, 24, ele já vai para o último ano. Qual prova ele vai fazer? Como é que ele vai ser avaliado no Enem? Quantas horas ele vai ter de português, de matemática? O que muda? Era preciso dar uma segurança para os estados, mas principalmente para as famílias, para o estudante. O projeto também contemplava uma alteração no Enem, né? Sim, o projeto contemplava uma alteração no Enem, saiu da Câmara com essa proposta. No Senado eu voltei ao o desenho do Enem que tem hoje, que é baseado na BNCC, na parte que é comum para todo mundo. O texto da Câmara aprovou que o exame vai ser baseado na BNCC, mas também nos itinerários. E aí, por que eu tirei essa situação dos itinerários? Porque cada escola pode escolher itinerários diferentes. Então, o aluno vai ter que fazer uma opção na hora de fazer a inscrição, de que itinerário em qual itinerário ele quer ser avaliado. O custo do Enem, para o ENEP elaborar, já é muito alto, a abstenção é alta, ele vai ter o custo de fazer provas para itinerários que podem não ser nem solicitados pelo estudante. Esse foi um ponto, inclusive, de veto, que nós vamos ter que apreciar, mas ele foi vetado pelo presidente, né? Na verdade, o texto do Enem que foi aprovado na Câmara. Porque o Enem hoje, ele é um instrumento de entrada para o ensino superior. Não só a rede privada, mas a rede pública, não só a rede pública, mas também a rede privada, usam a nota do Enem como acesso ao ensino superior. Então, não é um exame que não interessa ao jovem. Ele é instrumento de acesso. Qual o formato que ele vai ter? Ele vai piorar, dificultar, vai ajudar a direcionar de acordo com o aluno faz opção de 3 cursos que ele vai buscar sua nota para ter esse acesso. Então, foi uma das preocupações. E esse debate ainda passa pelo parlamento? Ele vai passar, porque o veto
nós vamos ter que discutir sobre essa questão do Enem, dependendo do que for aprovado ou não. E, lógico, eu fiz audiência pública, eu ouvi o INEP. O INEP colocou da dificuldade de fazer esse exame. E tudo isso que nós estamos falando do ensino médio, ele implica numa cadeia de fatores que precisam ser enfrentados pelo país, pelos estados. Que livro didático, como é que nós vamos preparar um material didático? Com qual desenho? Por isso, a insegurança dos jovens que sabia que ia mudar. Agora tem escolha do livro didático do ensino médio. O próprio Ministério teve que liberar o edital para seleção dos livros que seriam escolhidos. Ao mesmo tempo que o professor precisa ser preparado nesse novo desenho do ensino médio. Como é que eles vão se organizar? Como é que o Estado vai organizar suas escolas? Eu dei aqui um exemplo, tem 15 escolas do ensino médio. Como é que elas vão funcionar? Que itinerários elas vão oferecer? Como é que ela vai estruturar suas vagas, a sua oferta, a questão da educação profissional? O modelo da educação profissional integrado é um modelo com resultados positivos, mas ele requer investimento. A recomendação para ampliar as escolas, né, de tempo integral, ela tinha no texto, precisa ter incentivo, ou seja, quanto custa? Custa mais do que a escola de 4 horas, mas tem um efeito positivo muito bom para a formação, inclusive não só a formação profissional, mas também a integração para o mercado de trabalho. E qual a expectativa da senhora em relação às mudanças que vão acontecer no ano que vem para os alunos do ensino médio? Olha, o tempo é curto, né? Por isso os sistemas estão se organizando. Também tem um período de transição, então o jovem não precisa ficar apavorado, desesperado, ou os pais, meu Deus, e aí? Como é que vai mudar tudo para a escola dos meus filhos, para quem já está fazendo o ensino médio? Os sistemas têm medidas que vão ser alteradas em 2025, outras vão depender de medidas que serão tomadas ainda em 2025 para serem alteradas. O próprio exame, o Enem, ele não passa a valer um novo desenho neste ano, nem no ano seguinte. Tem tempo para essa organização. Agora, lógico que se eu tivesse um filho hoje fazendo o ensino médio, ou fosse entrar no ensino médio, eu quero saber qual é o tempo que aquela escola que eu estou procurando para meu filho, como é que ela vai se organizar. O fato é que quanto antes ela se organizar para já melhorar a oferta das 2.400 horas, já direcionadas para a formação geral básica, meu filho passa a ter um desempenho melhor, ter condição de fazer um exame nacional, ou seja, o Enem, com melhor preparo e principalmente a sequência dele em termos de vida profissional. Se eu estou reconhecendo, o país reconheceu que o modelo de 2017 foi ruim, tem resultados ruins, eu não quero que meu filho continue nesse desenho, nesse formato que não foi adequado. Então, quanto antes os sistemas conseguirem se adequar melhor para a educação. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que tenho sempre um prazer de conversar com você, lógico, falar de educação, principalmente o ensino médio, que ainda é o maior desafio de jovens que não estudam, não trabalham, mas não enxergam a escola como um instrumento para melhorar a sua inserção no mundo. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. A
assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os golpes contra idosos na internet aumentaram mais de 70% em 2023 e seguem em alta. Fique com a gente e conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. A TV Senado recebe nessa entrevista a psicóloga Bianca Orrico, da SaferNet, uma instituição voltada à garantia de direitos humanos na internet, e Ivo Mosca, diretor de inovação, produtos e serviços da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente. Bom dia, bom dia. Bom, Sara, você olá, tem... Olá, Marcelo. Olá, Bianca, olá, Ivo. Bem-vindos. Obrigado pela participação de todos vocês. Sara, você já tem uma enquete aí para começar, está quente nas redes sociais, muitas perguntas, né? O que você traz para a gente? Pois é, Marcelo, verdade. A gente foi esquentando aí o assunto, né, durante a semana pelas redes sociais e a gente perguntou se as pessoas conhecem, né, algum idoso. O idoso, gente, pelo nosso estatuto, pelo Estatuto do Idoso, é a pessoa que tem mais de 60 anos aqui no Brasil. E a gente perguntou, você conhece alguém que já sofreu golpe financeiro? Olha só, a maioria, 74%, disseram que sim. E a gente perguntou, tá bom, mas aonde que foi esse golpe? Vamos dar uma olhada no resultado? Bora. Olha só, o golpe financeiro, ele foi presencial, ele foi feito pela internet ou ele foi pelo telefone? 64% disseram que foi por um meio virtual, tipo um site, um mensageiro como o WhatsApp, uma rede social. 14% disseram não, foi presencial e 22% foi pelo telefone. A situação está difícil mesmo. Bianca, eu queria que você dissesse para a gente, a partir da sua experiência, o que torna esse grupo mais vulnerável a esses golpes virtuais. Olá, Marcelo, bom dia. Então, a terceira idade ela está cada vez mais conectada, mas infelizmente ela também tem sido alvo dessas quadrilhas especializadas em crimes cibernéticos. E os idosos eles podem enfrentar essas dificuldades significativas para lidar com as tecnologias em decorrência de um recorte geracional, porque, na verdade, muitos deles ainda não desenvolveram competências e habilidades digitais necessárias para o uso desses dispositivos e acesso a essas plataformas. E aí a questão pode se tornar mais desafiadora diante da
velocidade das modificações, que também criam essa necessidade de uma atualização constante e do desenvolvimento de novas habilidades que podem surgir em decorrência dessas novas ferramentas que estão online disponíveis para que a gente possa interagir, para que a gente possa ter acesso à informação, enfim. Ivo, agora a Febraban tem feito vários cartilhas, programas para divulgar medidas de segurança e, inclusive, os principais tipos de golpe. Eu queria que você falasse para a gente quais são os principais tipos de golpes virtuais que têm sido praticados contra a população idosa. Perfeito. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sara. Bom dia, Bianca. Olha, os golpes, eles vêm crescendo com uma velocidade incrível, né? E contando com um nível de audácia e a criatividade dos fraudadores de uma forma impensada. Eles sempre buscam muito trabalhar a engenharia social, né? Que é a capacidade de fazer com que o fraudado, né, o cliente ou idoso, no nosso caso, ele esteja submetido a uma situação, a algum apelo emocional no qual ele acaba cedendo, né? E normalmente isso vem ou com algum nível de oferta muito grande, ou com algum nível de preocupação em relação aos bens e à conta do idoso, né? Então, hoje, quando a gente olha para os principais golpes que a gente vê acontecer, eles estão muito relacionados ao falso funcionário do banco, né, ou a falsa central telefônica, onde o fraudador ele se passa por um funcionário do banco e traz ali que tem uma transação suspeita na conta do cliente e normalmente tem a ver com algum grande varejista, né? E ele dá um valor alto. Então, olha só, você teve a sua conta fraudada aqui, teve uma tentativa de golpe de R$ 1.472, por exemplo, né? Então, parece que tem ali uma realidade por trás. E aí a primeira reação é não fiz, né? Como é que eu me protejo? E é aí que o fraudador ele entra com a engenharia social e tenta convencer a pessoa a bloquear aquela transação. E para bloquear a transação, e é aí que vem a grande pegadinha, né? Ele demanda os dados da conta, demanda a senha, e que muitas vezes não é me passa o valor da sua senha, não, é digita no telefone. Só que eles têm um processo de captura dessa senha. Você pensa que está sendo segura essa transação e não está. Depois ele pede o token por fim. E aí, por trás, na verdade, o que ele está fazendo é uma transação e tirando todo o dinheiro da conta da pessoa, né? Então, esse é um golpe muito comum. Então, ou ele vem no caráter de uma pessoa se fazendo como funcionário, agora é muito comum a gente ver uma simulação de uma URA, né? Então, ver uma gravação do banco como se fosse, né, a gravação do próprio banco quando você liga, né? Então, é muito convincente, né? Então, aqui, eu já começo a nossa provocação aqui de como fugir disso, trazendo que o principal fator aqui é sempre desconfiar, né, de qualquer ligação, qualquer chamada, e é aqui que começa o início da nossa prevenção às fraudes. Sara, o que você traz para a gente aí da participação das pessoas nas redes sociais? Tá sem som. O Ivo já começou aí, estava sem som. O Ivo já começou aí, né, a mostrar um dos golpes comuns, né, que o pessoal sofre pela internet. E essa é justamente a dúvida do Lucas. O Lucas, que fala lá de Rondônia, ele pergunta, né, quais são os golpes financeiros mais comuns que os idosos enfrentam na internet atualmente. Bianca, queria que você falasse, então, quais outros golpes eles têm enfrentado hoje? Eu sei que tem aí um boleto falso, né? A pessoa às vezes está lá, recebe um boleto falso e fica, meu Deus, da onde que veio essa conta? Perfeito, Sara. Geralmente, os golpes mais comuns estão relacionados a esses empréstimos consignados, esses falsos boletos, ou golpes das pessoas que se passam por familiares, até mesmo falando sobre sequestros e pedindo uma quantia de dinheiro, e também os criminosos que criam um vínculo familiar e através da intimidade, através de aplicativos de relacionamento, iniciam um relacionamento com essas pessoas idosas, criam esse vínculo de intimidade e em seguida podem pedir imagens íntimas, por exemplo, para a prática de sextorção, pedindo dinheiro e ameaçando divulgar nas redes sociais as imagens dessa pessoa, o que gera um constrangimento para pessoas idosas e um medo, e por conta disso as pessoas acabam pagando esse determinado valor. E eu acho que o Ivo já trouxe uma perspectiva muito interessante da gente sempre desconfiar
desse tipo de interação ou dessas informações que muitas vezes podem ser utilizadas através dessas técnicas de engenharia social para manipular o usuário e fazer com que ele caia naquele golpe. E o Ivo ele já trouxe para a gente também que ele começou dando algumas dicas, algumas coisas que a gente tem que, o desconfiar dessas ligações, desconfiar desses pedidos de senha. O Febraban tem trabalhado muito na educação dessas pessoas de como evitar cair nesses golpes. E a Bianca trouxe para a gente outros tipos de golpes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre mecanismos de defesa para que as pessoas evitem chegar à situação que ninguém quer, que é justamente cair na mão desses criminosos. Perfeito, Marcelo. Acho que só pegando um gancho da Bianca aqui antes, é muito importante a gente saber que não existe uma fórmula, não existe uma quantidade de golpes que se mantenha. A cada dia novos golpes vão crescer. Então, se a gente pegasse aqui o programa e ficasse debatendo quais são todos os tipos de golpes, a gente vai ver em números. O importante é a gente lembrar que 80% desses golpes, como já colocados nas estatísticas que a Bianca colocou, acontecem via telefone, seja via ligação, seja via mensagem. Então, aqui a gente tem, nesse trabalho educacional, que a gente tem de ser muito importante para evitar esses golpes que já somam 8,8 bilhões de reais no último ano, são duas frases aqui, Sempre desconfie. Então, o primeiro fator é desconfie e não há qualquer pressão por parte de nenhuma instituição para que você haja imediatamente. Então, desconfie, está na dúvida, desliga o telefone, ligue para alguém de sua confiança, ligue para o número que está atrás do cartão de débito ou de crédito da instituição ou dentro do aplicativo que é por onde você faz as suas transações do Pix. Então, ali dentro também tem o número telefônico e esse é o número mais confiável para você poder ligar e tirar suas dúvidas e, eventualmente, checar se houve alguma invasão à sua conta. E aí a gente tem a ponta do nunca, Então, nunca ligue para nenhum número telefônico que você recebeu por SMS, por mensagem. Nunca clique em nenhum link, porque normalmente esses links te levam para uma página que parece o aplicativo do banco, mas não é, E nunca passe nenhum dos seus dados de agência de conta, dados de senha, dados de token. Então, se você cumprir essas regras, você efetivamente vai fugir de 99,9% dos golpes. Tá certo, Ivo. E esse não é um problema só brasileiro, A gente teve aí uma recente pesquisa, uns dados que o FBI colocou, que foram prejuízos de mais de 3 bilhões de dólares, só em 2023, com golpes relacionados aí a pessoas com 60 anos ou mais. E a gente tem uma dúvida também aqui do José, que vem lá da Paraíba, e ele pergunta qual é a responsabilidade, então, das empresas de tecnologia? Será que essas empresas elas são responsabilizadas quando o idoso está sofrendo um golpe virtual? Bianca, a gente tem alguma responsabilidade, por exemplo, se o golpista ele utiliza algum meio ali, um mensageiro ou utiliza a rede social, existe algum tipo de responsabilização? Olha, é muito importante que as empresas possam fornecer os dados para as autoridades para que possa, de fato, identificar quem são os autores dessas práticas criminosas. Então, por isso que é necessário que a pessoa busque as autoridades competentes, realize um boletim de ocorrência e, em casos de ser possível identificar esses autores, as empresas devem sim fornecer todas as informações necessárias para que esse tipo de prática possa ser prevenida e as pessoas possam ser responsabilizadas pelos crimes que elas têm cometido online. Ivo, agora seguindo nesse caminho da responsabilização que a Sara trouxe aqui, conversando com a Bianca também, no caso dos bancos, quais os mecanismos que as instituições financeiras têm para bloquear atividades e qual é a chance que uma pessoa tem de reaver um dinheiro a partir de um golpe? Como é que fica essa situação para as pessoas que acabam caindo, infelizmente, nesses golpes financeiros, principalmente? Perfeito. As instituições financeiras têm múltiplas camadas de segurança, E começa aqui por todo o processo de cibersegurança, onde o aplicativo da instituição ela consegue pegar diversos sinais
do próprio aparelho de celular para garantir que você está num comportamento padrão, que você está na sua casa, que você está utilizando a sua rede de internet comum. Então, tem uma série de fatores que são utilizados aqui. Tem uma segunda camada, que é a camada de identificação, que passa por questões de biometria, né, ou senha digital, camadas de token. Então, você vai passando por uma série de camadas para evitar que haja aqui uma invasão à sua conta. A grande questão e maior dificuldade, como eu coloquei, está na engenharia social, que é quando o fraudador, aqui o delinquente, ele acaba movimentando uma conta por autorização do próprio cliente, né? Então, como eu coloquei, ou por um apelo emocional, ou por uma oferta imperdível, que acaba nos próximos minutos, né? Então você acaba indo e segue num processo, você digita a senha, coloca os seus dados e segue com a transação. E é aqui que a responsabilidade ela fica realmente fora da capacidade dos bancos de agir. O máximo que nós podemos fazer é o que a gente está fazendo, inclusive agora, nesse momento, que é trabalhar essa educação e continuar evoluindo constantemente, não só via Febraban, mas também via todos os nossos associados. Tem campanhas recorrentes para ensinar sobre os golpes e como fugir dessas tentativas. Sara, com você de novo. Tá certo, a gente recebeu uma dúvida agora de São Paulo, é do Cauê. Ele está perguntando se existe algum tipo de assistência para as vítimas de golpes financeiros. E é importante a gente falar aqui no programa, né, que se a pessoa, por exemplo, ela sofreu um golpe, quem que ela procura, né? Ela tem que ir lá na delegacia, existem delegacias especializadas, né, em atendimento às pessoas idosas. Ela pode ligar no Disque 100, que é o Disque Denúncia, né, dos Direitos Humanos. Ela também pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública, se ela não, né, se ela precisar de alguma assistência. E Bianca, então respondendo aí ao Cauê, o que a gente tem hoje de assistência? Existe, por exemplo, algum tipo de atendimento online, já que a gente está falando de golpe, né, virtual? Eu queria só completar a pergunta da Sara, Bianca. A pessoa que cai num golpe também tem um efeito psicológico muito grave depois desse ocorrido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso do ponto de vista psicológico. Como é que fica o abalo emocional dessas pessoas? Olha, essa é uma ótima pergunta do Cauê, porque é necessário a gente ter essa conscientização e essa orientação e também buscar apoio, porque muitas vezes as vítimas, o impacto emocional nas vítimas, Marcelo, é muito intenso, no sentido de sentir que foi ingênuo, se culpabilizar muito pela situação que ocorreu, eu não deveria ter passado por isso, eu poderia ter buscado ajuda, eu não poderia ter entrado nesse senso de urgência e escutado mais as minhas emoções e oferecido meus dados para pessoas desconhecidas. Então, o sentimento de culpa é muito impactante para essas vítimas e muitas vezes faz com que elas não queiram denunciar por vergonha, por acreditar que as pessoas vão rir delas. Então, por isso que é muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema hoje, para incentivar as pessoas que essas técnicas de engenharia social, elas são realmente muito incríveis, né? As pessoas acreditam muito nelas, porque as pessoas têm cada vez mais se especializado em fazer com que a gente, de fato, não identifique. Pessoas que, inclusive, são da área, especialistas da área de tecnologia, também têm informado que têm passado por esse tipo de situação, porque, de fato, essas técnicas de manipulação têm sido cada vez mais se assemelhado cada vez mais a essas comunicações verdadeiras que as pessoas recebem na internet. Então, o impacto, de fato, é muito latente, muito presente no cotidiano dessas pessoas, a culpabilização pelo que ocorreu, e é por isso que é muito importante, respondendo à pergunta do Cauê, que as pessoas gravem todas as possíveis provas para que dê materialidade a esse conteúdo. Então, todas as comunicações, transações relacionadas ao golpe, incluir datas e horários, número de telefone, nome das pessoas com quem você falou. Também é muito importante fazer um boletim de ocorrência, formalizar a reclamação no site, na ouvidoria da empresa, nos casos em que tem contratos que foram realizados por telefone, por exemplo, registrar uma reclamação no Reclame Aqui ou no consumidor.gov.br, que também é uma ferramenta de comunicação online, onde é possível também mapear esse tipo de violência, e contactar o banco ou o serviço de pagamento. Caso de dados de cartão de crédito que estejam comprometidos, é importante fazer o bloqueio, alterar as senhas
de todas as redes sociais, utilizar a verificação de 2 etapas. Então, se eu não sei fazer isso, eu posso buscar pessoas de confiança nas quais eu posso confiar para que me oriente, que possa passar essas informações. A senha é algo pessoal intransferível, é muito importante isso também. Mesmo com pessoas de muita confiança, é possível também que a gente possa ter a nossa senha pessoal e que a gente não compartilhe ela com ninguém. E também, no caso de não obter êxito em relação a essas questões, é possível buscar o juizado especial, Defensoria Pública e o PROCON da cidade ou um advogado de confiança para que seja possível ingressar uma ação judicial. E a SaferNet também disponibiliza um canal de orientação para vítimas de violações online, onde as pessoas podem entrar em contato conosco através do canaldeajuda.org.br, e a gente também oferece essas informações para que a pessoa possa se munir de toda a informação e conteúdo necessário para que possa acionar as autoridades competentes e ter uma reparação em relação a essa violência que elas sofreram online. Sara, com você. Tá certo. E a gente tem mais dúvidas aqui, o pessoal de São Paulo participando bastante. E tem uma coisa interessante, que o Roderley e o Maurício, eles estão perguntando assim, por que não tem penas mais severas para esses golpes, né? O que o governo e o Senado estão fazendo para combater essas fraudes? Ivo, existe algo que a gente possa fazer enquanto parlamento? As penas deveriam ser endurecidas? O que o legislador pode fazer? Essa é uma pergunta super importante. Isso porque hoje, quando a gente fala em termos de golpes, a gente tem um problema na tipificação desse tipo de crime, que é considerado um crime não violento. Portanto, ele tem penas sim mais brandas. Então, esse é um ponto de tratativa. É muito importante, porque através de uma tipificação desse crime, que sim tem os efeitos colocados aqui psicológicos muito graves e que inclusive já temos casos que levou a suicídio, então esse é um ponto que deveremos tratar com muita força. Mas antes disso, eu queria pegar o gancho também nos pontos que a Bianca colocou, que aqui existem 2 coisas que são imediatas ao sofrer um golpe. O cliente ele precisa imediatamente informar a instituição financeira que ele sofreu o golpe, para que a instituição financeira, através dos mecanismos disponíveis, e tem um que inclusive é do próprio Banco Central, que é o mecanismo especial de devolução, para que a instituição possa acionar rapidamente e tentar recuperar esses valores. Hoje a gente tem um percentual de valores ali que varia entre 11% e 30% dos valores conseguem ser recuperados. Então, isso depende muito também da agilidade. Então, é muito importante saber que se você caiu, pode haver ali uma recuperação se você for ágil na comunicação com o seu banco. Mas o cliente também não pode parar aí, porque para ele, efetivamente, a gente dá ferramentas para a polícia capturar esses delinquentes, a gente precisa ter o registro dessas operações. Então é importante sim fazer o BO, dar materialidade ao caso, guardar as informações, informar isso no boletim de ocorrência, porque isso começa a criar o caso, e as instituições financeiras têm também aqui acordos de cooperação técnica com a Polícia Federal, A gente tem o famoso projeto Tentáculos, onde a gente compartilha informação para que a polícia consiga capturar. A gente tem centenas de casos de busca e apreensão baseado exatamente nesses dados fornecidos pelas instituições financeiras através dos dados também encaminhados pelos clientes. Então é importante sim que haja o registro dessa operação. E aí, por fim, uma vez que a gente tem a captura desses delinquentes, é que entra realmente essa questão legislativa e judiciária, na qual a gente tem que aumentar sim a pena para esse tipo de crime. Bianca. Importante destacar, Marcelo, claro, só antes da gente passar a pergunta, é que recentemente a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, eles fizeram uma cartilha, até em parceria com o pessoal aí da FEBRABAN, falando sobre os golpes mais comuns, e a gente vai estar lá no nosso Instagram com esse material. Então, também, se você quiser consultar e compartilhar aí na sua rede, é um material bem informativo e importante. Quanto mais informação nessa hora, melhor, porque é assim que a gente vai ter justamente a educação digital, que os nossos dois convidados já falaram aqui, que é um aspecto importantíssimo para garantir a segurança dessas pessoas. Agora eu vou trazer aqui um pouco para o lado que é um pouco, vamos dizer assim, menos técnico, que é uma parte que fala da vida de todos nós, das pessoas que estão assistindo, de nós quatro que estamos aqui nesse programa, que é o papel da família,
no apoio às pessoas idosas e na participação em como aumentar a segurança dessas pessoas, né? E a nossa Constituição, no artigo 230, ela coloca como dever da família, da sociedade e do Estado o amparo às pessoas idosas, a garantia da vida, a garantia da participação dessas pessoas na comunidade. Bianca, eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre isso, né? Como a família, né, principalmente os mais jovens, podem estar auxiliando os idosos para evitar que golpes desses criminosos atinjam essas pessoas. Perfeito, Marcelo. Eu acho que essa é uma pergunta essencial, porque eu acho que isso diminuiria metade das situações que ocorrem com idosos se a gente tivesse esse cuidado e esse amparo em relação a eles com o uso das tecnologias. Porque é importante a gente entender que estar incluído digitalmente significa estar incluído socialmente. E a família tem um papel extremamente importante nesse aspecto, porque muitas vezes as pessoas podem amparar esses idosos oferecendo essas informações, desenvolvendo essas noções básicas de segurança e privacidade, orientando eles em relação às senhas, como interagir na rede, ter cuidado, configurar o perfil privado para que apenas pessoas de confiança tenham acesso aos seus perfis. Então, é muito importante que a família possa conscientizar e orientar e informar as pessoas idosas no sentido de fazer com que elas compreendam que a internet é um espaço público, é um espaço de direitos e deveres, é um espaço onde existem bilhões de pessoas, pessoas bem intencionadas, mas também pessoas mal intencionadas, e assim como qualquer espaço público, a gente precisa de alguma forma saber os nossos direitos e deveres e saber se proteger de possíveis situações de risco. E, para isso, utilizar essas cartilhas, essas campanhas de conscientização. O site da FEBRABAN, por exemplo, tem várias orientações que são super amigáveis, com uma linguagem amigável, acessível, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Isso permite com que essas pessoas idosas possam desenvolver essas noções básicas de segurança e privacidade e que possa evitar que esse tipo de crime aconteça. Fora que a inclusão digital e o apoio da família proporcionam uma série de benefícios para as pessoas idosas, né? Por exemplo, melhora a qualidade de vida, contribui para a inclusão social, possibilita um maior contato com a família e com outras pessoas, amigos, outros membros da comunidade, acompanha a experiência dos filhos, dos netos e dos amigos com mais frequência, mantém a mente ativa, ter acesso à informação. Então, por isso que é importante também que a família possa apoiar esses idosos e incluí-los digitalmente, fornecendo toda a orientação e apoio necessário para que eles possam também aproveitar as oportunidades que a internet tem para oferecer também. É isso. Vamos trazer uma internet cada vez mais segura para todos, mas especialmente para os idosos que são, né, os patriarcas e matriarcas das nossas famílias. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Ivo Mosca, muito obrigado pela sua participação. Bianca Rico, muito obrigado pela sua participação. E Sara Reis, mais uma vez, obrigado também pelas perguntas que você traz, e especialmente a vocês que estão na internet trazendo perguntas para a gente também. A TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso
preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. E nós começamos o jornal falando sobre educação. O fechamento de escolas nas zonas rurais aumenta a desigualdade da educação no Brasil, prejudicando negros, quilombolas e moradores do campo. Representantes desses grupos participaram hoje da 5ª audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação traz os objetivos e metas para serem cumpridas até 2034, desde a educação infantil até o ensino superior. São diretrizes iguais para situações bem desiguais, ressaltaram os representantes das comunidades do campo, indígenas, negros e quilombolas. Nós somos em torno de 1,3 milhões de pessoas quilombolas em todo o país, em mais de 8.500 localidades quilombolas, né, espalhadas em todo o território nacional. E, recentemente, o IBGE divulgou esse dado sobre analfabetismo. Então, nós estamos aí entre a população com maior taxa de analfabetismo, que chega aí a quase 3 vezes mais do que toda a população nacional. Mas entendemos que é muito importante que nós possamos, de fato, ter um conjunto muito relevante de políticas afirmativas para reduzir as imensas disparidades que nós enfrentamos no nosso país na garantia do ensino fundamental e médio para essas populações. De acordo com os dados do IDEB, os meninos pretos, eles têm 5,6% dos meninos pretos entram aos 8 anos de idade no ensino fundamental. Isso é uma questão grave, porque, de acordo com a LDB, as crianças devem entrar no ensino fundamental, na educação infantil, com 4 anos de idade. A gente precisa promover uma educação digital, né, para um uso crítico, reflexivo, ético nas tecnologias de informação nas comunidades indígenas. Por que eu considero isso importante? Porque, para além
né, de trazer aqui fatos que já estão ali muito evidentes, né, da precarização das escolas indígenas. Muito delas não são, de fato, nem próximo de uma escola adequada, né? Um dos maiores problemas em comunidades do campo e quilombolas tem sido o fechamento de escolas. Nós entendemos que seria muito importante que pudéssemos pensar como desencadear um processo que impedisse o fechamento e a exclusão das escolas que existem no campo. Se você puder passar, André, eu agradeço muito. Esse é o problema mais grave que nós estamos enfrentando na educação do campo nesse momento. Veja, há um processo extremamente intenso de fechamento das escolas do campo. Quando fecha uma escola quilombola, ou nucleia, né? Geralmente as prefeituras não gostam de falar fechamento, fala nucleação. Nucleou. Mas qual o impacto de nuclear? Qual o impacto de você ter que acordar muito mais cedo para pegar um ônibus com estrada ruim, com um ônibus quebrando? Chega nessa escola, não tem uma merenda de qualidade, a gente tem o padrão das escolas quilombolas, o que a gente tem escutado é biscoito com suco. Os participantes da audiência pública foram unânimes em defender que o PNE possa garantir ações afirmativas que levem em conta as especificidades dessas comunidades. Livros paradidáticos escritos por quilombolas a gente não tem. Divulgados aí, distribuídos nas escolas. No PNLD não se contempla material específico para a escola quilombola e isso demanda recursos. Cursos de agronomia, cursos de agroecologia, cursos de engenharia florestal, enfim, precisamos ampliar a oferta de cursos superiores em alternância para pensarmos a promoção do desenvolvimento das comunidades rurais. A educação básica acontece ou nos estados ou nos municípios. Então, nós teremos que ter depois o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais. Só que o plano nacional tem que apontar de uma maneira clara, né, o que deve, qual que é o grande objetivo, para onde vamos caminhar, o que é importante, o que é necessário, para que estados e municípios, na sequência, coloquem nos seus planos a especificidade. Uma sessão especial no plenário marcou a abertura da 5ª Semana dos Técnicos Industriais no Brasil. A sessão foi solicitada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Em 23 de setembro de 1909, há exatos 115 anos, o então presidente Nilo Peçanha criou as primeiras escolas de aprendizes artífices do Brasil. Nascia aí o ensino técnico brasileiro, que hoje conta com 685 escolas em todo o país, num total de 11 mil cursos. Por força de lei promulgada em 2009, o 23 de setembro tornou-se o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. E a data é especialmente útil para refletirmos sobre os avanços que o Estado e a sociedade civil têm feito e ainda podem fazer para a contínua promoção e aperfeiçoamento do ensino técnico profissionalizante no Brasil. É o que esperamos realizar nesta sessão e em todos os eventos da 5ª Semana dos Técnicos Industriais. Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais investem no ensino técnico. Na Alemanha, Dinamarca, França e Portugal, mais da metade dos alunos do ensino técnico, do ensino médio, cursam o ensino profissional. Não há dúvida de que a implementação de novas tecnologias nas empresas e as mudanças organizacionais nas cadeias produtivas serão realizadas. As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representa cerca de 18,4% do total do emprego industrial no país. A análise foi feita pelo Observatório Nacional da Indústria com base no mapa do trabalho industrial 2022-2025. Em qualquer lugar do mundo, um técnico bem preparado, bem formado, irá sobreviver. E, sobretudo, vai contribuir imensamente com o projeto de desenvolvimento do seu país. Sempre é uma decisão de caráter político. Sempre que se decidiu, teve uma cantilena, meu caro presidente Castelar, de que a gente estava gastando demais, que era muito gasto. Tinha que contratar professores, tinha que contratar profissionais, tinha que contratar secretários, secretárias,
técnicos para manter as escolas, técnicos de laboratório. Ninguém aguentava aquela gastança. O país não ia aguentar aquela gastança. O país não aguenta é a ignorância. O país não aguenta é a violência. O país não aguenta é a desinformação, é a fake news. É isso que o país não aguenta. O país precisa de mais técnicos, mais gente formada, preparada. E essa decisão é de caráter político. Discussões sobre reforma tributária e sobre os incêndios florestais devem marcar a semana aqui no Senado. Confira a previsão do dia e os destaques desta semana na agenda. Daqui a pouco, às 14h, está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos parlamentares. Às 10h desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos. E às 13h30 desta terça, o Congresso Nacional reúne-se em sessão solene para promulgar a emenda constitucional número 134, que modifica a eleição dos órgãos diretivos e tribunais de justiça. Às 14h desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve realizar mais uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos. No mesmo horário, o plenário do Senado deve realizar sessão de debates temáticos para discutir os incêndios florestais e mudanças climáticas. Incêndios criminosos. Essa é a opinião das autoridades sobre as queimadas que afetam o país. Na semana passada, os chefes dos 3 poderes reuniram-se no Palácio do Planalto para tratar do assunto. O Congresso pode analisar mudanças na legislação para ajudar a evitar o problema. Na reunião, integrantes dos 3 poderes apresentaram sugestões para enfrentamento das queimadas. Para o presidente Lula, que convocou o encontro, há indícios de que muitos incêndios são criminosos. Já foram mais de 180 mil focos apenas neste ano no Brasil. O número representa mais da metade dos incêndios da América do Sul. Para Lula, os 3 poderes podem enfrentar melhor a situação. Ele reclamou, por exemplo, dos obstáculos encontrados na Justiça para a investigação dos casos. A Polícia Federal tem 52 ou mais, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de contenção dos focos de incêndio e o combate ao que ele chamou de ações orquestradas para identificar e punir os responsáveis por esses crimes. Pacheco também destacou que a legislação existente já contempla a punição a esses agentes criminosos, mas que está aberta ao diálogo para encaminhar ao parlamento possíveis alterações que sejam necessárias. Eu acho que em 48 horas ou em 72 horas podemos debater os crimes da Lei 9.605, própria previsão do Código Penal, para identificarmos eventuais majorantes de pena em razão da potencialidade lesiva, em razão da magnitude da lesão. Uma coisa é atear fogo em 1 hectare, outra coisa é atear fogo alastrado por um parque florestal que atinge vilas, atinge comunidades, enfim. Eu acho que essa discussão é muito salutar nós temos e fazemos uma evolução legislativa. O presidente da Câmara também acredita que há envolvimento de organizações criminosas nos incêndios e defendeu investimentos para combatê-las. Há de se ter um reforço, inclusive, presidente Lula, de movimentação financeira e estrutural para que Polícia Federal, Força Nacional, todas as condições que o Estado tem para se impor, para que a gente possa combater isso com todo o rigor possível. O presidente do Supremo Tribunal Federal também defendeu penas mais duras para crimes ambientais como desmatamento, mineração ilegal e contrabandos associados. E disse que a Justiça vai priorizar a análise de inquéritos e ações ambientais. Tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelares, como buscas e apreensões e prisões preventivas. Com isso, nós vamos mobilizar os juízes de todo o país para a gravidade do que está acontecendo. O presidente Lula agradeceu as sugestões e providências dos poderes, como a autorização do STF para que o governo use recursos além dos limites fiscais para enfrentar as chamas e prometeu mais medidas do Executivo nos próximos dias. Essas propostas nós vamos transformar, em lei, em decreto, em medida provisória, na medida que eu
passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva e a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade porque a gente quer compartilhar não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima. Os incêndios florestais também repercutiram no plenário. Senadores da oposição cobraram ações do governo federal para diminuir as queimadas. Os governistas elencaram ações do executivo. Os dois lados concordaram que estados e municípios devem estar mais presentes no combate às chamas. Senadores da oposição acusaram o governo de demora na reação aos incêndios. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Já os senadores da base do governo destacaram que grande parte dos incêndios vem de atos criminosos. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Mas todos concordam que esse deveria ser um momento de união, com a participação efetiva de estados e municípios. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Em Brasília, o incêndio atingiu o Parque Nacional, mobilizando várias equipes que atuaram para combater o fogo que consumiu uma área de 3.000 hectares. Um projeto apresentado na última semana no Senado aumenta a pena e as multas para incêndios intencionais. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi acompanhado de perto pela presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros. A queimada, de grandes proporções, atingiu o parque desde o último domingo. A fumaça cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtorno como o cancelamento de aulas presenciais em várias escolas e na Universidade de Brasília. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. A suspeita é que o incêndio foi criminoso e já está sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime,
A senadora Leila informou que protocolou nesta segunda um projeto de lei para endurecer as penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Helicópteros e aviões estão reforçando pelo ar o trabalho da equipe em terra. Até a tarde desta segunda-feira, o incêndio já tinha atingido uma área de cerca de 3.000 hectares do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam com o combate às chamas, sem hora para acabar. Incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, empregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. E esses incêndios em todo o Brasil vão ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de Instituto de Pesquisas e de associações ligadas ao meio ambiente. Estamos enfrentando a maior seca, uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando uma ação que até então nós sabíamos que existia, mas essa questão do incêndio doloso. Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo aqui no DF foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório. Então eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, todas elas foram afetadas, e dano à nossa flora e à fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio, do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. Os senadores aprovaram em plenário a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. Famílias de baixa renda e pequenos empreendedores podem ter acesso a crédito mais fácil. O projeto aprovado pelo Senado prevê uma série de iniciativas para estimular a inclusão produtiva. Um dos objetivos é aumentar a renda de inscritos no CadÚnico, com juros mais baixos para os empréstimos. São previstos ainda a renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas, além do investimento em projetos de desenvolvimento sustentável. Uma das iniciativas é o programa Acredita no Primeiro Passo, que já funcionou de forma experimental no Norte e no Nordeste. São empréstimos para a criação de pequenos negócios destinados a famílias vulneráveis inscritas no CadÚnico. A prioridade será para mulheres, jovens, negros, populações tradicionais e ribeirinhas. Os empréstimos serão concedidos por convênios com bancos, cooperativas, empresas de crédito e organizações da sociedade civil.
O projeto tem o mesmo texto de uma medida provisória que perdeu a validade em agosto. Foi aprovado pelo Senado com uma emenda que inclui pessoas com deficiência nos benefícios. A coordenação será feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Outra iniciativa será o chamado Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção contra as variações de câmbio para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. A ideia é incentivar investimentos estrangeiros no país. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Também será criado o Desenrola Pequenos Negócios, que vai estimular a renegociação das dívidas vinculadas ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ainda para pequenos empresários, será o Procred 360, condições especiais de taxas e garantias para faturamentos anuais até R$360 mil. Para empresas que faturam acima disso, a medida reduz os custos do PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, aqui é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil os recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. O projeto também pretende aquecer o mercado de crédito imobiliário. A empresa gestora de ativos poderá comprar créditos imobiliários a receber de bancos públicos e privados, que fazem financiamento a longo prazo. Ao repassar esses contratos, os bancos podem criar mais espaço para conceder novos créditos e com taxas acessíveis para a classe média, de acordo com o governo. Outro projeto aprovado em plenário pretende dar mais transparência aos gastos públicos com educação. O texto também seguiu para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. A senadora Mara Gabrilli disse que ser deficiente no Brasil equivale a matar um leão por dia. A mensagem é por ocasião do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no último sábado, 21 de setembro. É bom lembrar as iniciativas este ano do Senado para contemplar esse grupo de pessoas. Os atletas paralímpicos brasileiros podem estufar os peitos dourados, prateados e bronzeados. O desempenho foi excepcional em Paris, 89 medalhas. O presidente Lula, que recebeu a delegação no Planalto, elogiou a dedicação da equipe e lembrou a condição de deficiente de cada um dos atletas. A gente sabe da dificuldade das pessoas que não têm nenhuma deficiência física. E a gente fica imaginando a dificuldade de uma pessoa que já tem problema e que tem muito mais dificuldade de fazer qualquer coisa, que muitas vezes não tem a compreensão da própria família de que mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência, ela está apta a fazer um tipo de exercício, a praticar um tipo de esporte em função da sua vontade, em função da sua disposição, porque eu sempre disse que não tem nada impossível para um ser humano quando ele quer fazer alguma coisa.
A conquista foi celebrada também no parlamento. Para a senadora Zenaide Maia, políticas públicas inclusivas ajudaram a produzir esse resultado. Destaco que em todas as conquistas está a marca do Bolsa Atleta do governo federal. Uma prova de que políticas públicas inclusivas, reparatórias e afirmativas transformam a realidade. O Congresso tem trabalhado no estabelecimento dessas políticas públicas. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que classifica como infração gravíssima o bloqueio de rampas de acesso de pessoas com deficiência. E em agosto, o plenário do Senado aprovou uma proposta da senadora Mara Gabrilli que estabelece indenização e pensão vitalícia para pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus. Mas para o servidor público Aires Pereira, que teve paralisia infantil aos 2 meses de idade e perdeu os movimentos das pernas, falta a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. A ausência dessa regulamentação tem causado muita confusão e, como a nossa legislação tem avançado muito, diversos outros grupos de pessoas que não têm deficiência estão pleiteando essa condição. Pessoas que têm doenças crônicas, não que a pessoa com doença crônica ela não tenha necessidade de legislação própria, ela precisa do Estado, o Estado deve a atender, mas ela não é uma pessoa com deficiência, ela tem uma doença. A senadora Mara Gabrilli reforçou a importância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nosso dia não é um dia qualquer, é um dia de luta, que reconhece que nós, pessoas com deficiência, matamos 1 leão por dia nesse país. E eu deixo registrado aqui meu respeito, carinho e admiração por todos os brasileiros com deficiência. Vocês são a razão e motor que move nosso trabalho em prol de um país para todos. Presidente da República é um só. Governadores, temos 27. Já prefeitos são mais de 5.500 em todo o Brasil. Você sabe quais são as atribuições e competências do chefe do Executivo Municipal? Confira na reportagem. Nas escolas se aprende assim, e a população no dia a dia já sabe. Há deveres que cabem ao governo federal, outros são de responsabilidade do governo do estado. Mas há assuntos que se trata mesmo é com a prefeitura, como explica o consultor do Senado, José Dantas Filho. Tem a educação primária, que é responsabilidade pela Constituição também do município, garantir saúde, garantir a administração pública, tapar buraco, estrada, tudo que é, né? Que é o seu cotidiano realmente, né? Em algumas áreas, os 3 governos, federal, estadual e municipal, partilham competências entre si. É o caso da educação. Pré-escola, ensinos fundamental e médio seriam com municípios e estados. Já o ensino superior, com a União. Em tese, porque há municípios que até bancam universidades públicas, como é o caso de Taubaté, em São Paulo, e Rio Verde, em Goiás. Agora, repare na segurança pública. O maior peso ficou sobre o governo estadual, que tem o dever de manter e equipar as polícias militar e civil. Parte da responsabilidade também é da União. Alguns tipos de crimes, como contrabando, lavagem de dinheiro e tortura, estão no âmbito federal. Quanto às prefeituras, restou a possibilidade de criar uma guarda civil. Mas isso nem é obrigatório. Depende do que prevê a Lei Orgânica Municipal, que é a carta magna da cidade. Hoje, menos de 30% dos municípios contam com esses agentes da lei. A função primordial da Guarda Civil seria guardar as coisas que são do município. Então, garantir funcionamento de serviços. Então, invadiram uma repartição pública municipal. Cabe à Guarda Civil, onde ela existe, interferir. A legislação define o que cada ente pode cobrar de impostos e contribuições. Com as prefeituras, por exemplo, fica a arrecadação do imposto predial e do imposto sobre serviço. Mas, além disso, a própria União tem a obrigação constitucional de repassar recursos aos municípios para que possam arcar com alguns deveres.
Para o consultor do Senado, se por um lado a Constituição de 1988 aumentou as competências das prefeituras, por outro, isso não correspondeu à necessária provisão de recursos. Ele explica. Avançou bastante no sentido de atribuir ao município funções que antes eram concentradas na União. O grande problema é que a municipalização das ações do Estado não correspondeu à necessária transferência dos recursos para que essas coisas sejam cobertas. Um exemplo bem facilzinho, né? As juntas de alistamento militar, antes tudo era feito centralizado do Exército. Isso passou a ser uma atribuição municipal. Né? Então você tem que ter uma junta na cidade. Quem é que vai pagar? O funcionário que vai fazer esse alistamento lá dentro. Né? A União não tinha dinheiro, não mandou dinheiro para isso. O Pacto Federativo é quem é que faz o quê e de onde vem o dinheiro para que essas coisas sejam feitas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Impressiona o pioneirismo de Félix Émile Tonnet ao falar de aquecimento global ainda na primeira metade do século XIX. Porém, o quadro nem sempre recebeu elogios. Ele está tentando denunciar uma coisa que está imediatamente ao alcance das pessoas. Ele está documentando um fato corrente que todo mundo sabe que está acontecendo e ele tenta mostrar os detalhes. Temos aqui as figuras escravas trabalhando, temos um grupo conjunto aqui de escravos cortando lenha, empilhando a lenha. Ele realmente tenta trabalhar detalhadamente, o outro chicoteando a mula para ela caminhar, os outros com a moringa d'água, à beira da água, coletando. Tem a água em si, tem a fumaça do desmatamento. Ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número um, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar a Telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está,
vai gerar mais litigiosidade. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema.
Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz,
pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir, não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império.
Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada. O que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência.
Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado, a história que transformou o Brasil. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições.
Em 2024, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para eleger candidatas e candidatos. Nesse programa, vamos falar sobre a representatividade na candidatura de grupos como o das mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, entre outros. E para conversar comigo, a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da UNB. Bem-vinda, Danusa. Obrigada. Olá, Sérgio. Como que você avalia a evolução da diversidade na candidatura das últimas eleições? Então, a gente tem que pensar em grupos diferentes quando a gente está falando dessa presença, enfim, dessa diversidade na apresentação de candidaturas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a apresentação de candidaturas mais diversas não garante eleição mais diversa, né? Exato. Então, a gente tem já um problema aí. Mas tratando apenas das candidaturas e não da chance de eleição mesmo. A gente tem ações afirmativas para apresentação de candidaturas aprovadas desde 1995, valeram pela primeira vez nas eleições municipais de 96 e chegamos a 30% de cotas para mulheres nas candidaturas das listas partidárias e naquele tempo das coligações, né, que não temos mais para as eleições proporcionais, então em 2000. E desde então, a gente tem algumas mudanças incrementais nas ações afirmativas para mulheres na política. Não é o único tipo também de ação afirmativa que a gente tem para mulheres na política. Então, a gente tem os 5% do fundo partidário que deve ser usado na formação de lideranças femininas pelos partidos políticos ou, enfim, suas fundações, né? Então, a gente tem outras coisas que aconteceram no caminho, mas a gente teve um impacto bem grande em 2018, quando o TSE decidiu, depois o STF confirmou, que deveria ser interpretado que essa cota não deveria só ser de candidatura na lista partidária, mas também sobre o horário eleitoral e também, principalmente, o financiamento. Então, porque em 2015 a gente deixou de ter financiamento privado empresarial para ter um financiamento individual, né, privado, mas muito maciçamente financiamento público, né, com o fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, que essa proporcionalidade, nesse mínimo de 30%, deve incidir sobre esse valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ali, em 2018, a gente teve, então, na eleição geral de 2018, a gente teve um crescimento, por exemplo, na bancada feminina da Câmara, de 50%. Mas quando a gente vai olhar o número mesmo, né, a gente ainda tem um número muito baixo de mulheres nas casas legislativas que são eleitas com a legislação de cotas, que são as eleições proporcionais para vereança, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a gente tem uma reserva para candidaturas e não é diferente a chance de eleição de estar, mesmo que a gente tivesse paridade nas candidaturas, não significa que todo mundo tem a mesma chance de ser eleito, porque tem uma diferença ali de prioridade do partido, do próprio financiamento, acesso a redes, né, base e tudo mais. Por isso que em 2018 a gente teve um impacto grande nessa redistribuição do financiamento, né? Teve um impacto, mas, como tudo na história da lei eleitoral no Brasil, os partidos, eles vão procurando brechas. Na verdade, desde 95, quando a lei de cotas foi implementada no Brasil, lei de cotas para mulheres, né, na política, os partidos tentaram burlar sempre. Né? Então, sempre foi uma exceção, não precisa cumprir. Aí, em 2009, até 2009, os partidos podiam deixar vagas, as vagas reservadas às mulheres podiam não preencher. Aí, a gente teve, e sempre tem uma reforma eleitoral antes de uma eleição, a gente teve uma reforma, uma mini-reforma, chamada mini-reforma em 2009, que escreveu na lei que os partidos deverão preencher para as eleições proporcionais. E aí, então, os partidos passaram a preencher as cotas de candidaturas para mulheres nas listas partidárias em 2014. Então, assim, uma lei de 95, que foi primeiro implementada com 20% em 96, os partidos vão cumprir mesmo em 2014. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral começou a impugnar as listas. E aí, os partidos começaram, então, a cumprir. Porque é isso, se não tem sanção, os partidos não vão cumprir.
E assim, desde então, como eu falei, os partidos tentam burlar isso. E aí eu tô falando os partidos no geral, eu não tô colocando aqui todos os partidos no mesmo saco, falando que todos os partidos são iguais, que é tudo a mesma coisa, não é. Mas nesse aspecto da formação de formação de elites femininas ou de recrutamento de candidaturas femininas, os partidos, de modo geral, eles boicotam. Né? E aí, por quê? Porque os partidos, em média, não são dirigidos por mulheres. Né? São instituições muito patriarcais, muito direcionadas mesmo por um interesse masculino, do que é entendido como um interesse masculino na política. Né? Então, em relação, acho que as mulheres na política, a gente pode falar sobre essa legislação, sobre esse caminho, sobre essa incidência dos partidos tentar burlar esse caminho e o contexto que a gente tem hoje, que é de cotas para candidaturas de 30%, que as cotas de candidaturas costumam ser cumpridas, porque senão as listas partidárias são impugnadas, e tem essa cobrança pelo cumprimento dessa cota também em relação ao financiamento. Em relação ao horário eleitoral, o TSE tem muita dificuldade de conseguir fazer cumprir, né? Mas nessas eleições agora, inclusive tem um módulo específico, quando a gente entra no site do TSE, a gente vê de prestação de contas, inclusive, do horário eleitoral. Então, a gente está caminhando para ter mais ferramentas para conseguir fazer essa cobrança. No entanto, tudo isso é muito dificultado porque os agentes partidários agem para que não se cumpra. A gente teve essa mudança em 2018 e aí, em 2020, no mesmo sentido, né, também houve uma consulta ao TSE para que se entendesse que as cotas deveria haver cotas também para a população negra. E aí, a gente houve uma mudança também na interpretação. Na verdade, não é uma mudança na interpretação, né? O Judiciário, a Justiça Eleitoral foi provocada a tomar uma decisão sobre isso, dado que o Congresso Nacional não tomava uma decisão. E aí, então, tomaram, sim, essa decisão com o entendimento de que é preciso ter também reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas de pessoas negras, entendendo aqui, dentro da classificação do IBGE, né, pessoas pretas e pardas. Mas o contexto das candidaturas de pessoas negras no Brasil é diferente do contexto de candidaturas de mulheres. Né? Tem muitos pontos em comum, mas também tem muitas diferenças. Porque o Brasil tem mais de metade da sua população negra e quando a gente observa as eleições, a gente até tem registro, sim, bastante registro de pessoas que se autodeclaram negras, né, pretas ou pardas, se candidatando. Quando a gente vai observar essas candidaturas, e principalmente quando a gente está falando de eleições municipais, no nível local, né? Agora, quando a gente vai olhar os corpos legislativos, né, o conjunto de pessoas eleitas, e principalmente se a gente vai para os níveis mais elevados da carreira política, a gente vê que essas casas legislativas são quase todas brancas. Né? Por quê? Porque a chance de vitória de uma candidatura negra é muito menor do que a chance de vitória de uma candidatura branca no Brasil. Isso é histórico. Quando a gente vai olhar o caso específico das mulheres negras, né? Porque as mulheres já têm muito menos chance e a lei de cotas para mulheres sempre é burlada. Quando a gente olha, então, a condição de competição das mulheres negras, que por serem mulheres e por serem negras tem suas candidaturas meio que boicotadas, né? Eu acho que eu falei o meio porque acho que pode ser tanto diretamente boicotada, como também aquela coisa mais silenciosa, né? Um boicote meio silencioso, de falta de investimento, de falta de apoio do próprio partido, são as candidaturas que são mais vulneráveis, são as candidaturas que menos têm chance, em média, de vencer as eleições, né? Interessante que você está falando de dois grupos que foram beneficiados pela emenda constitucional 111 de 2021, que incluiu as mulheres e a população negra como beneficiários, ou seja, com um benefício de voto contado em dobro para fins da distribuição do fundo partidário. Isso valendo de 2022 já e até 2030. Você acha que essa ação tende a dar mais justiça a essa situação? Gosto da sua pergunta, porque ela fala de justiça, né? Eu acho que quando a gente está falando de participação igualitária de grupos na política, é justamente sobre justiça. E aí, assim, eu acho que essa é uma ação de contar em dobro para distribuição de recursos, né, para o partido.
é uma ação importante, é uma ação positiva, ela não vai resolver tudo. Né? Então, mas meio que esse é o espírito das ações afirmativas, que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Então, eu acho que essa é, sim, uma ação importante. Só que aí a gente olha o contexto como um todo. Né? No Brasil, o que os partidos têm feito regulando as eleições na lei eleitoral? Os partidos, ao mesmo tempo que eles aprovam, e aí eu estou falando dos partidos porque o trabalho legislativo ele é organizado de maneira partidária, né? Estamos aqui no Senado, inclusive aqui é assim, na Câmara é assim, em todas as casas legislativas. Toda vez que é aprovada uma ação afirmativa para apoiar, então, maior presença, maior competitividade das candidaturas de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, também se passam medidas que vão compensar para o negativo. Então, o possível avanço que a gente teria acabam passando algumas medidas que também, assim, são terríveis. A última é a 5ª anistia que os partidos se deram para o descumprimento da distribuição de recursos do fundo eleitoral agora na última eleição, né? Então, isso aconteceu agora, neste ano, e aí eles não fizeram a anistia em relação a gênero, mas fizeram a anistia em relação à raça, né? Colocando um teto de 30% para o financiamento de candidaturas de pessoas negras, sendo que a gente tem metade das candidaturas, em média, né, de pessoas negras. Isso é para quê? É para não cumprir, é para que não se mude o contexto decisório dentro dos partidos. E essa foi uma medida, e todas as demais anistias que aconteceram nos anos passados, são medidas que são apoiadas pelas lideranças de praticamente todos os partidos. Normalmente, partido que não apoiou, eu estou pensando aqui na última anistia, foram partidos que têm bancadas pequenas, são partidos pequenos. Mas os grandes partidos, os maiores partidos do Brasil, aqueles que têm a maior bancada, seja de governo, seja de oposição, todos eles apoiaram a anistia a si mesmos, né, pelo descumprimento dessas medidas que avançariam muito a competitividade das candidaturas de grupos que são historicamente subrepresentados. Porque quando a gente está falando de seleção de candidaturas, né, do partido lançar a sua lista de candidatos, a gente está falando de uma coisa que em ciência política a gente chama de recrutamento político. E o recrutamento político, ele é uma ação, um momento do partido, uma das coisas que justifica que o partido exista, né? Num regime eleitoral, que organize o trabalho para as eleições, então, para apresentar para a população o grupo de pessoas que estão ali dispostas a concorrer. Então, é um momento muito importante. Só que é também um momento muito importante de controle interno do partido. Porque os partidos, o que são os partidos? Os partidos são instituições privadas, né? Mas que existem basicamente por financiamento público, não só, né, elas têm os próprios recursos, doações e tal, mas basicamente existem por causa do fundo partidário, do fundo eleitoral, etc. E que tem esse objetivo de organizar a política para que a população possa escolher programas, projetos de país, etc. E cada partido tem uma organização diferente, né? Os partidos, como eu falei, eles não são todos iguais, eles se organizam de maneira diferente, mas, via de regra, essa organização dos partidos brasileiros, historicamente, é feita por homens brancos ricos, né? Essas são as figuras que controlam, em média, os partidos políticos. O que ensejou a edição desse programa especial para falar sobre os diferentes grupos, né, subrepresentados. Isso. Principalmente das mulheres, e ainda sobre as mulheres, a gente preparou uma arte aqui para mostrar que também, efeito dessa cota de gênero, a representatividade, a presença de candidaturas femininas, ela vem aumentando nas últimas eleições municipais, né? Ela vem numa crescente, mas ainda a passos lentos. Uhum. A que você acreditaria esse ritmo muito lento do crescimento de candidaturas femininas? As possíveis fraudes, ou você usou o termo burlar, né? Ou outros fatores como machismo, misoginia. A que você acreditaria esse ritmo lento do aumento da participação feminina nas candidaturas? Então, acho que esse gráfico ele mostra bem que a gente teve uma mini reforma eleitoral em 2009, que foi onde mudou
preencherão, devem preencher, né? Então, para os partidos. Então, eles passam a preencher. Em 2012, não foram todos os partidos que, de fato, preencheram. De 14 para frente, se bem que aqui 12, né, são as municipais, mas em 10 eles ainda não tinham cumprido, mas de 14, 12 que já mostra na média, mas nem todos os partidos cumpriram, e aí vai crescendo. Isso aqui é efeito da lei, porque se não cumpre, a lista do partido é impugnada. Então, houve um esforço para fechar bem a redação da legislação eleitoral, para que a cota de candidatura fosse cumprida. Então, quando eu falo burlar, não é fraude. Burlar é usar aqueles mecanismos para, dentro da lei, as coisas não funcionarem. É isso. Né? Então, é quando o Congresso aprova uma medida positiva e logo em seguida anistia. Né? Para quê? Para colocar como se tudo que foi feito está dentro da lei. Quando, por exemplo, a última anistia em relação aos recursos de campanha para candidaturas negras não foi cumprido. E aí os partidos vão lá e falam que cumpriram. Então, é difícil assim, para a população entender que se tem uma lei, por que ela não é cumprida? Ela não é cumprida e o partido vai lá, os partidos, enfim, os representantes eleitos por esses partidos, vão lá e se anistiam. Né? Então, é passar uma borracha naquilo que eles mesmos aprovaram e falar assim, não, vai começar a valer na próxima. E é sempre assim. A gente está há anos escutando, é na próxima, não deu agora e vai ser na próxima. Eu acho, assim, a minha leitura sobre o que explica isso tem a ver com quem são esses agentes políticos que estão ocupando as cadeiras do Congresso e estão votando, então, essa legislação, como que os partidos se organizam. Então, são representantes do povo que estão nas cadeiras do Legislativo, são pessoas que são agentes partidários, né? E que também seguem uma obediência partidária, da liderança partidária. Elas estão disputando o partido e também estão seguindo as linhas que o partido está definindo que devem ser seguidas. Os partidos, como falei, são instituições muito brancas, são instituições muito masculinas, muito cis-heteronormativas. Né? Então, se a gente pensar o padrão de um ambiente que é branco, masculino, cis-heteronormativo, o padrão, se a gente não questiona, vai ser a reprodução dessa mesma regra. Né? Então, a gente vive num mundo social que ele tem como a norma, aquilo que, enfim, é entendido como positivo, aquilo que mais tem valor, né? A norma, ela é branca, ela é cis-heteronormativa, ela é masculina. E aí, quando a gente não faz nada, ou então quando a gente impede que essas políticas de compensação, de fato, funcionem, a gente está reforçando esta regra, que é a regra da exclusão dos grupos sociais que não estão ali compondo quem está ocupando as posições de poder. E do contrário do não fazer nada, é a minha próxima pergunta aqui, que é sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que vem adotando iniciativas para a inclusão de indígenas, né? Maior parcela do povo indígena nas eleições, no processo eleitoral. Eu estou falando aqui de cartilhas em idiomas diferentes e também de mutirões para a regularização eleitoral desse público. O número de candidaturas indígenas de 2020 para 2024 aumentou de 2.216 para 2.547 candidaturas. Quão importante, na sua visão, é a participação dos povos originários nas eleições brasileiras? É interessante esse dado que você traz, porque quase todos os grupos sociais tiveram um número absoluto que diminuiu, né? Porque o número geral de candidaturas para as eleições diminuiu. Então, o número de candidaturas indígenas ter aumentado, não só percentualmente, mas em número absoluto, é importante. Ainda assim, a gente tem que considerar o que significa o genocídio do Estado brasileiro em relação à população indígena nesses mais de 500 anos. Né? Então, a política brasileira, ela foi construída por elites que praticaram genocídio. Né? É isso que a gente precisa ter como entendimento, como premissa mesmo, para entender essa questão de por que os indígenas, os povos indígenas, em média, não participam. Porque, assim, foram dizimados
pelo Estado brasileiro, né? E aí, claro, a gente está falando agora do momento da Nova República. Na Nova República, a gente tem um outro entendimento da relação do Estado brasileiro com a população indígena, mas ainda assim são as populações mais vulnerabilizadas neste país, né? A gente está vivendo, nesse momento dessas eleições, uma crise climática que tem a ver completamente com desrespeito a toda a tradição dos povos indígenas brasileiros, né? Que são pessoas que defendem a floresta, por exemplo, né? Um jeito de viver alternativa a esse capitalismo que está queimando o país. Então, eu acho que tem premissas de fundo, sabe, que precisam ser situadas. Além disso, voltando para os partidos não se engajam com a população indígena, né? Os partidos não se engajam com nenhum grupo historicamente subrepresentado, de maneira geral, mas com a população indígena menos ainda, né? Eu tive a sorte de orientar uma tese de doutorado do Pedro Barbabella, co-orientar. E aí ele trabalhou com pessoas LGBTs eleitas nos municípios, né? E aí Pedro fez a análise de duas pessoas que foram candidatas e têm mandato em Oiapoque, e são pessoas indígenas, né? E aí, os relatos, na pesquisa dele, ele mostra, assim, que os relatos das pessoas em relação aos seus partidos é de um estranhamento, né? Que o partido chega na véspera da eleição e fala, você é uma liderança importante, quer se filiar? Aí você sai candidato? Mas não tem, de fato, apoio. Não tem uma vida orgânica desses representantes indígenas, especificamente, esses que participaram da pesquisa, né, que foram analisados na pesquisa do Pedro Barbabella, não tem uma vida orgânica deles dentro do partido. Então, e aí eram partidos, enfim, como eu falei, os partidos são diferentes, né? Mas existe uma dificuldade muito grande que eu realmente acho que passa pelos partidos políticos, pelo sistema partidário brasileiro. Segundo a organização Vote LGBT, esse ano, o número de candidaturas do público LGBT será de 589 candidatos em mais de 25 partidos. Qual que você acha que serão os principais obstáculos para que esse público exerça sua representatividade no processo eleitoral? As candidaturas LGBTI+, elas têm crescido, né? Principalmente no nível local, nas eleições municipais. No entanto, veja bem, é um número ainda muito pequeno, né? É muito pequeno. E isso tem a ver, eu estou voltando, parece que eu sou repetitiva, né? Mas estou voltando no partido. Os partidos, eles são fechados e eles são instituições cis-heteronormativas, homofóbicas, transfóbicas, né? Em média. Então, é muito difícil entrar na vida pública, partidária, construir uma carreira eleitoral sem apoio. E quando a gente pensa na população LGBTI+, a gente precisa ainda mais pensar no risco de violência aumentada que essa população sofre. Então, a exposição de uma vamos pensar numa liderança LGBTI+, a exposição pública dessa pessoa e o risco de violência é muito grande. Tudo é muito mais difícil para a população LGBTI+, principalmente se a gente está tratando no caso, né, de candidaturas de pessoas trans. É muito mais complicado porque tem uma violência na construção da carreira que é uma violência aberta. E isso acontece na militância, isso vai acontecer nos partidos, isso vai acontecer inclusive dentro das casas legislativas, né? Colegas que também são representantes promovendo violência política LGBTI-fóbica. Então, claramente, o Estado brasileiro tem feito muito pouco para as lideranças LGBTI+, se envolverem e conseguirem ter chance de seguir uma carreira eleitoral. Danusa Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigada, Sérgio. É um prazer falar com vocês e apresentar um pouquinho da minha, leitura de pesquisa sobre o assunto. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá. E até o próximo Assunto de Estado. Um abraço.
Todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir,
porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter
todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal que eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras. As questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evitam a judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia sabe? ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente
no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era: é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então fica, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E outra coisa, os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz, concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre concurso de juiz nem está na lei, está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres.
tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online. Que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo. Porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa. A pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito, e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação. Aí tem, às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas. Tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado. Mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando
o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público, entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos, agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro, então já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está medindo, está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse
esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguida. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Há algo incompreensível no fim de uma estrada. É uma coisa abrupta, uma trajetória interrompida, quase uma violência. A Transamazônica foi declarada pronta em meados de 1974, sem asfalto e com os projetos de colonização praticamente abandonados. Deveria ter chegado até Boca do Acre, mas ficou pelo caminho, com seu fim acompanhando o término do mandato do ditador que a idealizou. Em Lábrea, seu ponto final, sequer existe uma rodoviária. Percorrer essa estrada, 50 anos depois do início de sua construção, foi andar por um Brasil inacabado, onde esperanças são a matéria-prima de utopias fabricadas todos os dias. Colhemos histórias que ainda não terminaram. Precisamos continuar caminhando. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509.
A estimativa é de que o PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente 2 momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da Lei Orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas, isso pode
pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, é o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar, claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. Eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2 trilhões e 710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem
para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. É um programa também determinado como despesa fixa. E o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União. Para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, né? Porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, né? Aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, né, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, né, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, né, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso.
Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. Por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual. E, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente 2 momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos? Como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas.
Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que a ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas. Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só gasto o que é arrecado, seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem. E não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E, ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada.
Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%.
Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, milhões, bilhões, trilhões. Você seria capaz de dizer o prejuízo financeiro de empresas, governos com os chamados ataques cibernéticos? A União Europeia está preparando a sua legislação. Os Estados Unidos têm uma agência específica. E o Brasil está construindo as suas normas. O objetivo é um só: a prevenção e o combate aos piratas da internet. No Senado, a Subcomissão de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais, a cooperação entre poder público e o setor privado e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. A crescente ameaça dos crimes cibernéticos tem se tornado uma preocupação significativa para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. A complexidade e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem uma abordagem colaborativa para garantir uma defesa eficaz. A cooperação entre o poder público e o setor privado é essencial para enfrentar esses desafios de forma eficiente. Estabelecer uma Agência Nacional de Segurança Digital pode criar um ambiente digital mais seguro e resiliente para o país. E falando em ataques cibernéticos, segurança digital, alguns dados apresentados durante a audiência pública. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo, com 42% de todos os ataques. No planeta, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E o custo médio de uma violação de dados a uma organização do governo em 2020 era de 4 milhões de dólares. E até 2025, os danos globais causados pelo cybercrime, incluindo o custo de recuperação, são estimados em 10,3 trilhões de dólares. A vida imita a arte. Que nós vemos hoje muitos filmes de Hollywood de que terroristas invadem, por exemplo, torres de aeroportos, que causam caos nos centros de semáforos e causam confusão, alteram leitura de GPS dos satélites para que aconteçam acidentes aéreos e etc. E na vida real, nós vemos hoje empresas sendo sequestradas. Ou seja, vai um cyberterrorista, bloqueia ali os dados de nota fiscal, de cobrança, de cliente, de receita, de produtos, e fala o seguinte: ô Rafael, ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Deletar esse teu banco de dados é destruir a história da sua empresa. Você não sabe nem para quem cobrar mais nada. Até que você se recupere. Muitas empresas, inclusive, existem reportagens que jamais se recuperaram. Não se propuseram a negociar com os terroristas e tiveram suas atividades encerradas. E o Brasil ganhou recentemente uma política nacional de cibersegurança e um comitê nacional. O decreto é de 2023. Entre os princípios, acidentes e ataques cibernéticos. Entre os objetivos, o combate ao crime, capacitação técnica e o fomento da pesquisa científica. O setor privado, com suas inovações tecnológicas e rápida adaptação às mudanças no mundo digital, como foi mencionado anteriormente, desempenha um papel crucial na identificação e mitigação das ameaças cibernéticas. Por outro lado,
O setor público possui a autoridade legal e os recursos necessários para coordenar esforços em uma escala nacional e internacional. Agências governamentais podem promulgar leis e regulamentos que incentivem práticas de segurança cibernética robustas, além de facilitar a troca de informações entre diferentes setores. Além disso, as forças de segurança e as agências de inteligência possuem a capacidade de conduzir investigações criminais e desmantelar redes de criminosos. Nesse caso, cybercriminosos. Não sei se assistiram ontem a uma descrição de um golpe que está sendo dado em alguns bancos no Brasil. O eletricista, entre aspas, falso, que vai lá e altera o cabo de conexão. Ou seja, e com isso ele passa a manobrar pelo menos o arquivo daquela agência, né, os dados daquela agência. E um dos bancos, não sei se foi o Banco do Brasil ou um outro, que foi vítima, diz que gasta por ano, na sua defesa, daquele banco, não dos bancos, 9 bilhões. Em março deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para a elaboração de propostas de projeto de lei para a criação de órgão voltado para a segurança digital. E o Congresso quer saber, ter ou não ter uma agência nacional? A atuação do crime cibernético tem crescido exponencialmente e só tende a aumentar. Então, respondendo à pergunta do senador Espiridião Amin, qual seria a importância da criação de uma agência que possa olhar para a cibersegurança, coordenar, padronizar, eu diria que ela é indispensável e urgente. A gente percebe uma falta de padrão, muitas vezes uma falta de priorização naquilo que seria o processo básico de padronização e proteção das empresas, não somente do setor público, muitas empresas do setor privado sofrem do mesmo problema, talvez até uma situação cultural que a gente percebe diluída mediante a ocorrência de uma situação, de uma ocorrência de um incidente cibernético. Há 3 anos atrás foi criado o GovShield, que é um programa do SERPRO, e o GovShield, é público isso, ele é o produto Cloudflare. E está aí disponível para todos os municípios, estados fazerem adesão desse. Então, a cooperação da Cloudflare com o governo brasileiro, ela não é recente. Talvez não seja um nome tão conhecido como Google, mas a Cloudflare em cibersegurança é uma empresa super respeitada. Além de outros projetos na área de eleições, iniciativas públicas. Então, respondendo a sua pergunta, senador, a Cloudflare pode contribuir com tecnologia, com inteligência e no modelamento da agência. O assunto é complexo. Tem espionagem, ameaça à segurança nacional, exige tecnologia e, claro, pessoal qualificado. Temos aí outro problema. Um estudo da PUC Campinas demonstra que a gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia, das quais apenas 140 mil, ou boa parte disso, são necessárias em cibersegurança. Dentro dessa proposta, a gente percebe que existem muitas coisas que hoje faltam ao dia a dia do gestor público. Para dar um dado um pouco mais empírico relacionado à prática, à convivência do que eu atuo no dia a dia, muitas empresas não possuem um profissional de cibersegurança especificamente. Acredito que deva haver, e eu acho que a agência é fundamental para isso, uma reformulação até mesmo da própria carreira pública em torno da tecnologia da informação e, por que não, da cibersegurança.
Uma coisa que ainda agrava as condições de como a cibersegurança é sustentada no serviço público é a evasão de profissionais, dos poucos profissionais que existem para fora do Brasil. A gente vem exportando profissionais de tecnologia da informação e também há uma evasão de pessoas do serviço público para o setor privado, dado também demonstrado com bastante presteza dentro de todos os documentos e todos os estudos que embasam a criação da agência, onde demonstra que a própria carreira pública precisa de uma reformulação em torno do profissional de cibersegurança pela relevância que ele tem para a organização. Enquanto a proposta do Executivo não chega ao Congresso, os senadores exploram as possibilidades em torno do assunto. Eu fiquei muito bem impressionado com a experiência que existe nos Estados Unidos, mas também em outros países, dos chamados Fusion Centers, que reúnem agentes da lei de diversas agências governamentais compartilhando inteligência, compartilhando estratégias e iniciativas. As empresas e indústrias de vários ramos criaram esse centro de fusão para compartilhar experiências, informação e a coordenar ações contra ameaças cibernéticas contra o setor privado, especificamente, inclusive promovendo treinamento. Não creio que esse tipo de centro substitui uma agência nacional. E que tal conselhos reunindo proteção de dados, inteligência artificial e segurança cibernética? Uma das ideias que eu andei pensando à medida que trabalhávamos com inteligência artificial é a seguinte: a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha com dados de pessoas, a lógica que a inteligência artificial usa muitos dados, incluindo de pessoas, mas de outras coisas. Então, ela seria a coordenadora desse conselho, que, de acordo com o texto atual, está dessa forma, para que nós tivéssemos ali o próprio conselho que já existe nacional de proteção de dados, um outro conselho ligado à inteligência artificial, que são, de certa forma, correlatos, existe uma correlação entre eles, e a minha ideia seria que ali também tivesse um conselho para segurança cibernética, relativamente da mesma forma, com representantes dos diversos setores reguladores, com representante da sociedade civil e aí sim, representante do Exército Brasileiro na questão da segurança, na defesa cibernética e, obviamente, do setor privado, que já tem seus setores de segurança cibernética estabelecidos, principalmente as empresas maiores, como bancos e etc. Muitas vezes os conselhos fazem isso, bom trabalho político estratégico, mas a hora de ter uma resposta operativa que você precisa o mais cedo possível, o conselho não é a melhor opção. Essa é minha percepção. Agora, uma questão específica sobre inteligência artificial. Ajuda ou atrapalha quando falamos em segurança na rede de computadores? À medida que nós aumentamos as utilizações boas da inteligência artificial, também vêm as possibilidades de utilizações ruins da inteligência artificial no contexto de dificultar, inclusive, a própria segurança cibernética, com ferramentas que você pode utilizar da inteligência artificial para buscar meios de ataque ou mascarar, por exemplo, uma anormalidade na rede, né, que existem dispositivos, logicamente, para detectar anormalidades na rede, né, IDS e assim por diante, que trabalham com isso, mas, logicamente, sempre uma inteligência artificial pode... Mas a gente pode usar também do lado positivo, né, para a segurança cibernética. Sim, acho que tem mais benefícios o uso da inteligência artificial que os riscos de cibersegurança pelos ataques. É extremamente benéfico na aceleração de alguns processos, mas de maneira muito crítica, beneficamente, no ensino. O aprendizado com a inteligência artificial, ele é muito mais facilitado. Então, claro que abusos podem ocorrer mesmo dentro disso, né? Isso sim é passível de observação e de controle, mas
dentro da utilização da inteligência artificial, a gente percebe que uma pessoa, talvez sem o determinado conhecimento prévio para ir buscar capacitação num assunto, pode fazer uma busca muito mais orientada. Embora o próprio Google já tenha revolucionado os motores de busca. Mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pelo comportamento de ela, permita-me aqui o paralelo, né? Falar com a pessoa que está interagindo, cria um cenário mais favorável para o ensino. Então, o uso da inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele deve ser encorajado, mas em contrapartida ele também não é algo controlável. Então, ele vai acontecer sim ou sim. E outra questão, criar uma agência nacional com todas as complexidades que dela se exige ou terceirizar a tarefa de segurança cibernética? Acompanhe. A iniciativa privada, ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais veloz do que qualquer governo. Pode ser governo brasileiro, espanhol, americano, não adianta. As empresas privadas têm a capacidade de atrair os melhores talentos, pagar os melhores salários para profissionais de TI, sejam mais jovens, sejam mais antigos. Então, elas têm uma condição, por exemplo, a própria Google, dando aqui um exemplo, eles têm uma capacidade de atrair talentos, por exemplo, para cybercrimes ou cyberdefesa, muito melhor do que se eu tiver uma agência aqui no governo brasileiro, que eu tenho uma meta fiscal, eu tenho um teto de gastos e eu posso pagar no máximo, sei lá, $1.000 ou $2.000 ou $3.000. A pessoa vai falar assim, poxa, se eu for para o Google, eu vou ganhar isso, aquilo e ainda posso subir. No governo brasileiro, criaram aqui a agência de cibersegurança, o máximo de teto que eu tenho são $3.000. Não tenho dúvida, eu vou para o Google. Não é melhor que os governos façam contratos com empresas de defesa que façam segurança das suas plataformas digitais do que criar uma agência que muitas vezes fica obsoleta, muitas vezes vira um cabide de emprego, não vão ter os melhores talentos. Não é melhor que os governos, e vou falar obviamente do Brasil, terceirize essa atividade de segurança para fazer um firewall sobre os sistemas dos municípios, dos estados ou do governo federal? Se a agência se tornaria obsoleta, se haveria a possibilidade de substituir esse trabalho, essa função por contratos de outsourcing. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente. A gente sofre com a falta de padronização, com a falta de priorização, onde a agência entraria com regulamentação e fiscalização e também, claro, na criação desses padrões mínimos de estratégia em cibersegurança. A realidade é essa. As ameaças existem e todos precisam se proteger. Vamos falar de educação. Um último ponto é a educação e a capacitação, também como uma área de cooperação entre o poder público e o setor privado. São áreas onde a cooperação tem um impacto significativo. Programas de formação desenvolvidos conjuntamente que par tanto os funcionários do setor público quanto os do privado, com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios cibernéticos. Workshops, seminários e cursos de cibersegurança podem ser realizados para disseminar as melhores práticas e mais recentes inovações de ciberdefesa. Além disso, temos que investir em educação sobre cibersegurança e programas de conscientização para garantir que os cidadãos, negócios e agências governamentais estejam bem equipados para lidar com as ameaças cibernéticas. E se tem audiência pública, temos em ação o e-Cidadania. Perguntas e respostas. Luan de Santa Catarina, quais são as principais ferramentas a serem instituídas pelo Brasil para garantir a segurança e soberania cibernética? Acho que esse é o nó, esse é o fulcro. Nós não temos a resposta definitiva, mas há uma tendência para termos uma agência reguladora e várias formas
de parceria a definir. Igor, do Distrito Federal, quais são as principais estratégias propostas no plano de trabalho da Política Nacional de Cibersegurança? Estamos desenhando e teremos um resultado até o final deste ano. Naturalmente, pode ser que tenhamos outras reuniões, tipo audiência pública, mas em função de algumas missões que nós pretendemos cumprir, certamente o assunto vai evoluir bastante em nível de proposição do Senado. Quanto às ações do Executivo, eu espero que sejam convergentes e, para isso, temos contado com essa interlocução. Sheila, do Ceará, será criada uma equipe de resposta a incidentes cibernéticos que possa atuar rapidamente em caso de ataques cibernéticos? Jável. Mas eu não tenho dúvida de que vai depender muito, não apenas da nossa formação de recursos humanos, da organização e da cooperação, iniciativa privada, poder público. Quais são as garantias de que a agência não será utilizada para fins políticos? Quais as punições para os casos de utilização indevida? Sem dúvida, esse será sempre um ponto nevrálgico. Mas nós já temos experiência legislativa suficiente para tomar as cautelas legais. E, em matéria de legislação de punição, nós já temos. Isso se enquadra perfeitamente como crime na administração pública. A criação de uma Agência Nacional de Segurança Digital não aumenta os custos para o Estado? Por que não utilizar a Agência Nacional de Proteção de Dados? Este foi o debate que nós travamos também aqui. Criar ou não. E há quem defenda, não existe uma conclusão ainda, mas existe uma tendência. A audiência de hoje traz uma tendência, criar uma agência reguladora própria, sem perder coordenação, cooperação e solidariedade com a iniciativa privada. Segurança digital e inovação, o direito à privacidade, a inteligência artificial e o modelo a ser seguido. Eu creio que não existe aí uma controvérsia sobre a oportunidade, a necessidade de criação de uma agência nacional de cibersegurança no Brasil. Brasil, vocês sabem, tem um nível de digitalização muito bom, é o segundo país melhor do mundo em governo digital. Então, precisa de cibersegurança para poder funcionar. Os crimes cibernéticos que incluem desde o roubo de dados pessoais até ataques de ransomware, espionagem digital, afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. Os recursos e a expertise necessários para combater essas ameaças são vastos e diversificados. E nenhuma entidade isolada pode enfrentar esses desafios de maneira adequada. Eu vejo com bons olhos a mentalidade nesse momento, cercada pelo advento de inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vem muito para ajudar, mas da mesma forma que ela pode ajudar a ciberdefesa, ela também é veículo, ela também é ferramenta do cibercriminoso. Nós estamos numa jornada em que o governo brasileiro também está estudando alternativas de como se posicionar em face a este risco internacional que é reconhecido. Qual o modelo a ser adotado incumbirá, quase que certamente, a uma iniciativa do Executivo e a uma manifestação do Legislativo. É isso. Executivo, Legislativo, polícia para os criminosos cibernéticos e segurança para todos nós que trafegamos nessa grande e intensa rodovia digital. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Todas
todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política, até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana.
de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os golpes contra idosos na internet aumentaram mais de 70% em 2023 e seguem em alta. Fique com a gente e conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. A TV Senado recebe nessa entrevista a psicóloga Bianca Orrico, da SaferNet, uma instituição voltada à garantia de direitos humanos na internet. E Ivo Mosca, diretor de inovação, produtos e serviços da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente. Bom dia, bom dia. Bom, Sara, você olá, tem... Olá, Marcelo. Olá, Bianca, olá, Ivo. Bem-vindos. Obrigado pela participação de todos vocês. Sara, você já tem uma enquete aí para começar, está quente nas redes sociais, muitas perguntas, né? O que você traz para a gente? Pois é, Marcelo, verdade. A gente foi esquentando aí o assunto, né, durante a semana pelas redes sociais e a gente perguntou se as pessoas conhecem, né, algum idoso. O idoso, gente, pelo nosso estatuto, pelo Estatuto do Idoso, é a pessoa que tem mais de 60 anos aqui no Brasil. E a gente perguntou, você conhece alguém que já sofreu golpe financeiro? Olha só, a maioria, 74%, disseram que sim. E a gente perguntou, tá bom, mas aonde que foi esse golpe? Vamos dar uma olhada no resultado? Bora. Olha só, o golpe financeiro, ele foi presencial, ele foi feito pela internet ou ele foi pelo telefone? 64% disseram que foi por um meio virtual, tipo um site, um mensageiro como o WhatsApp, uma rede social. 14% disseram não, foi presencial e 22% foi pelo telefone. A situação está difícil mesmo. Bianca, eu queria que você dissesse para a gente, a partir da sua experiência, o que torna esse grupo mais vulnerável a esses golpes virtuais? Olá, Marcelo, bom dia. Então, a terceira idade ela está cada vez mais conectada, mas infelizmente ela também tem sido alvo dessas quadrilhas especializadas em crimes cibernéticos. E os idosos eles podem enfrentar essas dificuldades significativas para lidar com as tecnologias em decorrência de um recorte geracional, porque, na verdade, muitos deles ainda não desenvolveram competências e habilidades digitais necessárias para o uso desses dispositivos e acesso a essas plataformas. E aí a questão pode se tornar mais desafiadora diante da velocidade das modificações que também criam essa necessidade de uma atualização constante e do desenvolvimento de novas habilidades que podem surgir em decorrência dessas novas ferramentas que estão online disponíveis para que a gente possa interagir, para que a gente possa ter acesso à informação, enfim. Ivo, agora a FEBRABAN tem feito vários cartilhas, programas para divulgar medidas de segurança e, inclusive, os principais tipos de golpe. Eu queria que você falasse para a gente quais são os principais tipos de golpes virtuais que têm sido praticados contra a população idosa. Perfeito. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sara. Bom dia, Bianca. Os golpes eles vêm crescendo com uma velocidade incrível, né? E contando com um nível de audácia e criatividade dos fraudadores de uma forma impensada. Eles sempre buscam muito trabalhar a engenharia social, né? Que é a capacidade de fazer com que o fraudado, né, o cliente ou idoso, no nosso caso, ele esteja submetido a uma situação, a algum apelo emocional no qual ele acaba cedendo, né? E normalmente isso vem ou com algum nível de oferta muito grande, ou com algum nível de preocupação em relação aos bens e à conta do idoso,
né? Então, hoje, quando a gente olha para os principais golpes que a gente vê acontecer, eles estão muito relacionados ao falso funcionário do banco, né, ou a falsa central telefônica, onde o fraudador ele se passa por um funcionário do banco e traz ali que tem uma transação suspeita na conta do cliente e normalmente tem a ver com algum grande varejista, né? E ele dá um valor alto. Então, olha só, você teve a sua conta fraudada aqui, teve uma tentativa de golpe de R$ 1.472, por exemplo, né? Então, parece que tem ali uma realidade por trás. E aí a primeira reação é, não fiz, né? Como é que eu me protejo? E é aí que o fraudador ele entra com a engenharia social e tenta convencer a pessoa a bloquear aquela transação. E para bloquear a transação, e é aí que vem a grande pegadinha, né? Ele demanda os dados da conta, demanda a senha, e que muitas vezes não é me passa o valor da sua senha, não, é digita no telefone. Só que eles têm um processo de captura dessa senha. Você pensa que está sendo segura essa transação e não está. Depois ele pede o token por fim. E aí, por trás, na verdade, o que ele está fazendo é uma transação e tirando todo o dinheiro da conta da pessoa, né? Então, esse é um golpe muito comum. Então, ou ele vem no caráter de uma pessoa se fazendo como funcionário, agora é muito comum a gente ver uma simulação de uma URA, né? Então, ver uma gravação do banco como se fosse, né, a gravação do próprio banco quando você liga, né? Então, é muito convincente, né? Então, aqui, eu já começo a nossa provocação aqui de como fugir disso, trazendo que o principal fator aqui é sempre desconfiar, né, de qualquer ligação, qualquer chamada, e é aqui que começa o início da nossa prevenção às fraudes. Sara, o que você traz para a gente aí da participação das pessoas nas redes sociais? Tá sem som. O Ivo já começou aí, estava sem som. O Ivo já começou aí, né, a dar aí a mostrar um dos golpes comuns, né, que o pessoal sofre pela internet. E essa é justamente a dúvida do Lucas. O Lucas, que fala lá de Rondônia, ele pergunta, né, quais são os golpes financeiros mais comuns que os idosos enfrentam na internet atualmente. Bianca, queria que você falasse então quais outros golpes eles têm enfrentado hoje? Eu sei que tem aí um boleto falso, né? A pessoa às vezes está lá, recebe um boleto falso e fica, meu Deus, da onde que veio essa conta? Perfeito, Sara. Geralmente, os golpes mais comuns estão relacionados a esses empréstimos consignados, esses falsos boletos, ou golpes das pessoas que se passam por familiares, até mesmo falando sobre sequestros e pedindo uma quantia de dinheiro. E também os criminosos que criam um vínculo familiar e através da intimidade, através de aplicativos de relacionamento, iniciam um relacionamento com essas pessoas idosas, criam esse vínculo de intimidade e em seguida podem pedir imagens íntimas, por exemplo, para a prática de sextorção, pedindo dinheiro e ameaçando divulgar nas redes sociais as imagens dessa pessoa, o que gera um constrangimento para pessoas idosas e um medo, e por conta disso as pessoas acabam pagando esse determinado valor. E eu acho que o Ivo já trouxe uma perspectiva muito interessante da gente sempre desconfiar desse tipo de interação ou dessas informações que muitas vezes podem ser utilizadas através dessas técnicas de engenharia social para manipular o usuário e fazer com que ele caia naquele golpe. E o Ivo ele já trouxe para a gente também que ele começou dando algumas dicas, algumas coisas que a gente tem que, né, desconfiar dessas ligações, desconfiar desses pedidos de senha. Ivo, fala um pouco mais para a gente. A Febraban tem trabalhado muito na educação dessas pessoas de como evitar cair nesses golpes. E a Bianca trouxe para a gente outros tipos de golpes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre mecanismos de defesa para que as pessoas evitem chegar à situação que ninguém quer, que é justamente cair na mão desses criminosos. Perfeito, Marcelo. Acho que só pegando um gancho da Bianca aqui antes, é muito importante a gente saber que não existe uma fórmula, não existe uma quantidade de golpes que se mantenha. A cada dia novos golpes vão crescer. Então, se a gente pegasse aqui o programa e ficasse debatendo quais são todos os tipos de golpes, a gente vai ver em números, né? O importante é a gente lembrar que 80% desses golpes, como já colocados nas estatísticas que a Bianca colocou, acontecem via telefone, seja via ligação, seja via mensagem. Então, aqui a gente tem, nesse trabalho educacional, que a gente tem de ser muito importante,
para evitar esses golpes que já somam 8,8 bilhões de reais no último ano. São duas frases aqui, né? Então, sempre desconfie. Então, o primeiro fator é desconfie e não há qualquer pressão por parte de nenhuma instituição para que você haja imediatamente. Então, desconfie, está na dúvida, desligue o telefone, ligue para alguém de sua confiança, ligue para o número que está atrás do cartão de débito ou de crédito da instituição ou dentro do aplicativo, que é por onde você faz as suas transações do Pix. Então, ali dentro também tem o número telefônico e esse é o número mais confiável para você poder ligar e tirar suas dúvidas e, eventualmente, checar se houve alguma invasão à sua conta. E aí a gente tem a ponta do nunca, né? Então, nunca ligue para nenhum número telefônico que você recebeu por SMS, né, por mensagem. Nunca clique em nenhum link, né, porque normalmente esses links te levam para uma página que parece o aplicativo do banco, mas não é, né? E nunca passe nenhum dos seus dados de agência e conta, dados de senha, dados de token. Então, se você cumprir essas regras, você efetivamente vai fugir de 99,9% dos golpes. Tá certo, Ivo. E esse não é um problema só brasileiro, né? A gente teve aí uma recente pesquisa, uns dados que o FBI colocou, que foram prejuízos de mais de 3 bilhões de dólares, né? Só em 2023, com golpes relacionados aí a pessoas com 60 anos ou mais. E a gente tem uma dúvida também aqui do José, que vem lá da Paraíba, e ele pergunta qual é a responsabilidade, então, das empresas de tecnologia? Será que essas empresas elas são responsabilizadas quando o idoso está sofrendo um golpe virtual? Bianca, a gente tem alguma responsabilidade? Por exemplo, se o golpista ele utiliza algum meio ali, né? Um mensageiro ou utiliza a rede social, existe algum tipo de responsabilização? Olha, é muito importante que as empresas possam fornecer os dados para as autoridades para que possa, de fato, identificar quem são os autores dessas práticas criminosas. Então, por isso que é necessário que a pessoa busque as autoridades competentes, realize um boletim de ocorrência e, em casos de ser possível identificar esses autores, as empresas devem sim fornecer todas as informações necessárias para que esse tipo de prática possa ser prevenida e as pessoas possam ser responsabilizadas pelos crimes que elas têm cometido online. Ivo, agora seguindo nesse caminho da responsabilização que a Sara trouxe aqui, conversando com a Bianca também, no caso dos bancos, quais os mecanismos, né, que as instituições financeiras têm para bloquear atividades suspeitas, né, e qual é a chance que uma pessoa tem de reaver um dinheiro a partir de um golpe? Como é que fica essa situação para as pessoas que acabam caindo, infelizmente, nesses golpes financeiros, principalmente? Perfeito. As instituições financeiras têm múltiplas camadas de segurança, né? E começa aqui por todo o processo de cibersegurança, onde o aplicativo da instituição ela consegue pegar diversos sinais do próprio aparelho de celular para garantir que você está num comportamento padrão, que você está na sua casa, que você está utilizando a sua rede de internet comum. Então, tem uma série de fatores que são utilizados aqui. Tem uma segunda camada, que é a camada de identificação, que passa por questões de biometria, né, ou senha digital, camadas de token. Então, você vai passando por uma série de camadas para evitar que haja aqui uma invasão à sua conta. A grande questão e maior dificuldade, como eu coloquei, está na engenharia social, que é quando o fraudador, aqui o delinquente, ele acaba movimentando uma conta por autorização do próprio cliente, né? Então, como eu coloquei, ou por um apelo emocional, ou por uma oferta imperdível que acaba nos próximos minutos, né? Então você acaba indo e segue num processo, você digita a senha, coloca os seus dados e segue com a transação. E é aqui que a responsabilidade ela fica realmente fora da capacidade dos bancos de agir. O máximo que nós podemos fazer é o que a gente está fazendo, inclusive agora, nesse momento, que é trabalhar essa educação e continuar evoluindo constantemente, não só via FEBRABAN, mas também via todos os nossos associados. Tem campanhas recorrentes para ensinar sobre os golpes e como fugir dessas tentativas.
Sara, com você de novo. Tá certo, a gente recebeu uma dúvida agora de São Paulo, é do Cauê. Ele está perguntando se existe algum tipo de assistência para as vítimas de golpes financeiros. E é importante a gente falar aqui no programa, né, que se a pessoa, por exemplo, ela sofreu um golpe, quem que ela procura, né? Ela tem que ir lá na delegacia, existem delegacias especializadas, né, em atendimento às pessoas idosas. Ela pode ligar no Disque 100, que é o Disque Denúncia, né, dos Direitos Humanos. Ela também pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública, se ela não, né, se ela precisar de alguma assistência. E Bianca, então respondendo aí ao Cauê, o que a gente tem hoje de assistência? Existe, por exemplo, algum tipo de atendimento online, já que a gente está falando de golpe, né, virtual? Eu queria só completar a pergunta da Sara, Bianca. A pessoa que cai num golpe também tem um efeito psicológico muito grave depois desse ocorrido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso do ponto de vista psicológico. Como é que fica o abalo emocional dessas pessoas? Olha, essa é uma ótima pergunta do Cauê, porque é necessário a gente ter essa conscientização e essa orientação e também buscar apoio, porque muitas vezes as vítimas, o impacto emocional nas vítimas, Marcelo, é muito intenso, no sentido de sentir que foi ingênuo, se culpabilizar muito pela situação que ocorreu, eu não deveria ter passado por isso, eu poderia ter buscado ajuda, eu não poderia ter entrado nesse senso de urgência e escutado mais as minhas emoções e oferecido meus dados para pessoas desconhecidas. Então, o sentimento de culpa é muito impactante para essas vítimas e muitas vezes faz com que elas não queiram denunciar por vergonha, por acreditar que as pessoas vão rir delas. Então, por isso que é muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema hoje, para incentivar as pessoas que essas técnicas de engenharia social, elas são realmente muito críveis, né? As pessoas acreditam muito nelas porque as pessoas têm cada vez mais se especializado em fazer com que a gente de fato não identifique. Pessoas que inclusive são da área, especialistas da área de tecnologia, também têm informado que têm passado por esse tipo de situação, porque de fato essas técnicas de manipulação têm sido cada vez mais se assemelhado cada vez mais a essas comunicações verdadeiras que as pessoas recebem na internet. Então, o impacto, de fato, é muito latente, muito presente no cotidiano dessas pessoas, a culpabilização pelo que ocorreu, e é por isso que é muito importante, respondendo à pergunta do Cauê, que as pessoas gravem todas as possíveis provas para que dê materialidade a esse conteúdo. Então, todas as comunicações, transações relacionadas ao golpe, incluir datas e horários, número de telefone, nome das pessoas com quem você falou. Também é muito importante fazer um boletim de ocorrência, formalizar a reclamação no site, na ouvidoria da empresa, nos casos em que tem contratos que foram realizados por telefone, por exemplo, registrar uma reclamação no Reclame Aqui ou no consumidor.gov.br, que também é uma ferramenta de comunicação online, onde é possível também mapear esse tipo de violência, e contactar o banco ou o serviço de pagamento, caso de dados de cartão de crédito que estejam comprometidos, é importante fazer o bloqueio, alterar as senhas de todas as redes sociais, utilizar a verificação de 2 etapas. Então, se eu não sei fazer isso, eu posso buscar pessoas de confiança nas quais eu posso confiar para que me oriente, que possa passar essas informações. A senha é algo pessoal, intransferível, é muito importante isso também. Mesmo com pessoas de muita confiança, é possível também que a gente possa ter a nossa senha pessoal e que a gente não compartilhe ela com ninguém. E também, no caso de não obter êxito em relação a essas questões, é possível buscar o juizado especial, Defensoria Pública e o PROCON da cidade ou um advogado de confiança para que seja possível ingressar uma ação judicial. E a SaferNet também disponibiliza um canal de orientação para vítimas de violações online, onde as pessoas podem entrar em contato conosco através do canaldeajuda.org.br, e a gente também oferece essas informações para que a pessoa possa se munir de toda a informação e conteúdo necessário para que possa acionar as autoridades competentes e ter uma reparação em relação a essa violência que elas sofreram online. Sara, com você. Tá certo. E a gente tem mais dúvidas aqui, o pessoal de São Paulo participando bastante. E tem uma coisa interessante, que o Roderley e o Maurício, eles estão perguntando assim,
Por que não tem penas mais severas para esses golpes, né? O que o governo e o Senado estão fazendo para combater essas fraudes? Ivo, existe algo que a gente possa fazer enquanto parlamento? As penas deveriam ser endurecidas? O que o legislador pode fazer? Essa é uma pergunta super importante. Isso porque hoje, quando a gente fala em termos de golpes, a gente tem um problema na tipificação desse tipo de crime, né, que é considerado um crime não violento. E, portanto, ele tem penas sim mais brandas, né? Então, esse é um ponto de tratativa. É muito importante, porque através de uma tipificação desse crime, que sim tem os efeitos colocados aqui psicológicos muito graves e que inclusive já temos casos que levou a suicídio, então esse é um ponto que deveremos tratar com muita força. Mas antes disso, eu queria pegar o gancho também nos pontos que a Bianca colocou, né, que aqui existem duas coisas que são imediatas ao sofrer um golpe. O cliente ele precisa imediatamente informar a instituição financeira que ele sofreu o golpe, para que a instituição financeira, através dos mecanismos disponíveis, e tem um que inclusive é do próprio Banco Central, que é o mecanismo especial de devolução, para que a instituição possa acionar rapidamente e tentar recuperar esses valores. Hoje a gente tem um percentual de valores ali que varia entre 11% e 30% dos valores conseguem ser recuperados. Então, isso depende muito também da agilidade. Então, é muito importante saber que se você caiu, pode haver ali uma recuperação se você for ágil na comunicação com o seu banco. Mas o cliente também não pode parar aí, porque para ele, efetivamente, a gente dá ferramentas para a polícia capturar esses delinquentes, a gente precisa ter o registro dessas operações. Então é importante sim fazer o BO, dar materialidade ao caso, guardar as informações, informar isso no boletim de ocorrência, porque isso começa a criar o caso, e as instituições financeiras têm também aqui acordos de cooperação técnica com a Polícia Federal, né? A gente tem o famoso projeto Tentáculos, onde a gente compartilha informação para que a polícia consiga capturar. A gente tem centenas de casos de busca e apreensão baseado exatamente nesses dados fornecidos pelas instituições financeiras através dos dados também encaminhados pelos clientes. Então é importante sim que haja o registro dessa operação. E aí, por fim, uma vez que a gente tem a captura desses delinquentes, é que entra realmente essa questão legislativa e judiciária, na qual a gente tem que aumentar sim a pena para esse tipo de crime. Bianca. Importante destacar, Marcelo, Claro. só antes da gente passar a pergunta, é que recentemente a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, eles fizeram uma cartilha, até em parceria com o pessoal aí da FEBRABAN, Sim. falando sobre os golpes mais comuns, e a gente vai estar lá no nosso Instagram com esse material. Então também, se você quiser consultar e compartilhar aí na sua rede, é um material bem informativo e importante. Quanto mais informação nessa hora, melhor, porque é assim que a gente vai ter justamente a educação digital, né? Que os nossos dois convidados já falaram aqui, que é um aspecto importantíssimo para garantir a segurança dessas pessoas. Agora eu vou trazer aqui um pouco para o lado que é um pouco, vamos dizer assim, menos técnico, que é uma parte que fala da vida de todos nós, das pessoas que estão assistindo, de nós quatro que estamos aqui nesse programa, que é o papel da família, né? No apoio às pessoas idosas e na participação em como aumentar a segurança dessas pessoas, né? E a nossa Constituição, no artigo 230, ela coloca como dever da família, da sociedade e do Estado o amparo às pessoas idosas, a garantia da vida, a garantia da participação dessas pessoas na comunidade. Bianca, eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre isso, né? Como a família, né, principalmente os mais jovens, podem estar auxiliando os idosos para evitar que golpes desses criminosos atinjam essas pessoas. Perfeito, Marcelo. Eu acho que essa é uma pergunta essencial, porque eu acho que isso diminuiria metade das situações que ocorrem com idosos se a gente tivesse esse cuidado e esse amparo em relação a eles com o uso das tecnologias. Porque é importante a gente entender que estar incluído digitalmente significa estar incluído socialmente. E a família tem um papel extremamente importante nesse aspecto, porque muitas vezes as pessoas podem amparar esses idosos oferecendo essas informações, desenvolvendo essas noções básicas de segurança e privacidade, orientando eles em relação às senhas, como interagir na rede, ter cuidado, configurar o perfil privado para que apenas pessoas de confiança tenham acesso aos seus perfis. Então, é muito
muito importante que a família possa conscientizar e orientar e informar as pessoas idosas no sentido de fazer com que elas compreendam que a internet é um espaço público, é um espaço de direitos e deveres, é um espaço onde existem bilhões de pessoas, pessoas bem intencionadas, mas também pessoas mal intencionadas, e assim como qualquer espaço público, a gente precisa de alguma forma saber os nossos direitos e deveres e saber se proteger de possíveis situações de risco. E, para isso, utilizar essas cartilhas, essas campanhas de conscientização. O site da FEBRABAN, por exemplo, tem várias orientações que são super amigáveis, com uma linguagem amigável, acessível, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Isso permite com que essas pessoas idosas possam desenvolver essas noções básicas de segurança e privacidade e que possa evitar que esse tipo de crime aconteça. Fora que a inclusão digital e o apoio da família proporciona uma série de benefícios para as pessoas idosas, né? Por exemplo, melhora a qualidade de vida, contribui para a inclusão social, possibilita um maior contato com a família e com outras pessoas, amigos, outros membros da comunidade, acompanha a experiência dos filhos, dos netos e dos amigos com mais frequência, mantém a mente ativa, ter acesso à informação. Então, por isso que é importante também que a família possa apoiar esses idosos e incluí-los digitalmente, fornecendo toda a orientação e apoio necessário para que eles possam também aproveitar as oportunidades que a internet tem para oferecer também. É isso. Vamos trazer uma internet cada vez mais segura para todos, mas especialmente para os idosos que são, né, os patriarcas e matriarcas das nossas famílias. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Ivo Mosca, muito obrigado pela sua participação. Bianca Rico, muito obrigado pela sua participação. E Sara Reis, mais uma vez, obrigado também pelas perguntas que você traz, e especialmente a vocês que estão na internet trazendo perguntas para a gente também. A TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante espoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências.
aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As eleições municipais estão se aproximando e muitas mulheres já se preparam para a disputa eleitoral no país. Mas ainda há diversos desafios a serem superados para garantir a efetiva participação feminina, como as fraudes às cotas de gênero, a violência política e o racismo. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença das mulheres nas eleições, o Senado, em parceria com o Poder Executivo, lançou um guia eleitoral voltado para as candidaturas femininas e de mulheres negras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada, professora e uma das autoras desse guia, Jéssica Teles de Almeida. Olá. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que essas datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline. E nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também? Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras. Né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero,
a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, a prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Porque a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você falou, pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar com a vigência dessa lei. E como as eleições municipais elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar, né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher e que era crime. E, a partir disso, começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então, a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que ela, né, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né.
geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às vezes são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De um modo geral, as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil. E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos, enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos
públicos, né? Fundo especial de financiamento de campanha, o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né, para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então, esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar... se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então, a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros, acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas, né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia e, embora seja diminuta, então é uma PEC bastante polêmica. Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais.
acho que está começando a ficar um pouco demodê, né? Aquele modelo de campanha da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa. E geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com muito mais frequência do que os homens, né, porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual, né, então tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né, que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né, sejam, não é questão de sentir, é de ser, né, elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né. Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né, a gente sempre são dois tipos de violências que se sofre, a violência em si e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né, como um sonho, né? Isso não é uma regra, mas há interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, o que está faltando? Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer. Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas esbarram dentro da própria estrutura partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem, então as decisões são tomadas nesse sentido, tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet, recebe impresso, o que você indicaria? O guia, ele está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site
da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, tá aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia, muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si, de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Tarsila do Amaral ocupa um lugar único na história da arte brasileira. Ela soube criar uma linguagem pictórica que busca responder ao anseio profundo por uma identidade cultural própria, tema obsessivo desde que o Brasil é Brasil. Sua obra é tão mesclada com a noção de brasilidade que virou comum aplicá-la a toda espécie de mercadorias, desde cartões natalinos até copos de requeijão, com o intuito de gerar identificação com o que é familiar e genuinamente nosso. Talvez mais do que qualquer outro artista plástico, as imagens criadas por ela são queridas do grande público, até de pessoas que não ligam muito para a arte. O trabalho dela trouxe aquilo que acho que todo brasileiro precisava naquele momento. Era exatamente as cores do Brasil, o pensamento sobre o Brasil, os elementos que o Brasil desprezava por uma excessiva divisão de classes, né? Ela inaugura esse movimento de se pensar o moderno no Brasil. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Seja bem-vinda, senadora professora Dorinha. Obrigada pela presença. Senadora, a nova reforma do ensino médio começa a valer em 2025. A senhora relatou o projeto no Senado. Ele impacta milhões de jovens brasileiros e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre a motivação. O que motivou, o que fez ser necessário uma reforma do ensino médio no Brasil? Olha, o ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas. E assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. As escolas ficaram desorganizadas, sem orientação, não tinha nenhuma diretriz em relação a essa parte diversificada. A base comum ficou assegurada para todos os lugares. Mas o que começou a acontecer no Brasil? Alguns estados chegaram a ter 100, 200 itinerários diferentes. Alguns alunos, e isso foi percebido e acabou virando uma tônica, infelizmente, muito forte, de oficinas, para fazer pão de prato, brigadeiro, porque não tinha diretriz. Os resultados e o chamamento feito por especialistas, e principalmente quem estava cursando o ensino médio, era a grande diferença de quem estava fazendo ensino médio nesse novo currículo. Quando tinha que fazer a prova do Enem, ele só tinha tido 1.800 horas das chamadas disciplinas básicas. Diminuiu a carga horária de geografia, de português, de matemática, de geografia, de história, de física, de química. E não entrou nada significativo na maioria dos casos, lógico, que teve estados que conseguiram fazer esse desenho. Faltou o monitoramento do Ministério da Educação, faltou o processo de formação. Então, E tinha também toda uma questão do formato da aprovação da lei. Existia sempre uma alegação de grande parte que foi uma medida provisória, né? Que foi uma medida provisória, que não houve tempo de debate, de discussão. Então, não tinha legitimidade também perante grande parte dos professores e parte dos movimentos ligados aos estudantes. Então, existia uma pressão política muito grande
né, ao novo governo que fosse revogado a antiga reforma. E, lógico, tudo isso provoca uma enorme insegurança. Quem está cursando num desenho e o novo que você não sabe se vai continuar valendo. As escolas privadas, principalmente, já haviam feito um investimento em relação à nova formação, a preparação de livro didático, porque o material didático que vai ser utilizado nas escolas, ele tem que seguir a tônica do modelo do ensino médio. Então, os sistemas começaram a se organizar para esse desenho de 2017. E aí entra um novo governo com uma grande pressão, faz uma proposta de reforma. Essa reforma chega na Câmara e vem para o Senado também, procurando mexer em alguns pontos centrais. Quais são esses pontos centrais? A carga horária, que era de 1.800 horas para, num total de 3.000 horas, ou seja, os 3 anos do ensino médio, no mínimo tem que ter 3.000 horas de duração. Dessas 3.000 horas, 1.800 eram destinadas a essa parte geral básica, às disciplinas estruturantes. Português, matemática, geografia, história, 1.800 horas. E que diminuiu, né, a quantidade de disciplinas. Como ficou com 1.800 horas só, teve que diminuir carga horária semanal e anual. Algumas disciplinas nem eram vistas durante o ano. Às vezes você tinha uma aula de física por semana. E a outra parte, as 1.200 horas, também, por falta de orientação, o que aconteceu? Houve várias matérias, a imprensa noticiou, disciplinas sem nenhuma ligação com a parte geral básica. Qual foi a ideia quando foi votado em 2017? Que houvesse essas diretrizes complementares ou chamados itinerários, com essa ideia de trajetórias. Um jovem que chegou na escola, no ensino médio, e que quer mexer, quer ser jornalista, ou ele quer ser cientista, precisa de mais disciplina na área da linguagem, na área da química, da física, da biologia, pudesse, nessas 1.200 horas, aprofundar. Já a gente escuta muito jovem falar assim, eu não quero, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Eu não preciso de me aprofundar na matemática, basta eu saber a matemática básica. Essa foi a ideia, não foi o que aconteceu na prática. Por falta de orientação, por falta de organização do próprio Ministério da Educação da época. E agora, com a nova proposta do ensino médio, um dos pontos centrais foi, vamos aumentar a carga horária das disciplinas básicas. Ao invés de 1.800 horas, 2.200, 2.400, que foi o que ficou. Quantas horas ficou para essa parte básica, para garantir a formação geral para jovens de todo o país, independente da carreira que ele pretende seguir, do itinerário que ele vai seguir na sua formação? 2.400 horas. Com isso, sobra, né, para as 3.000 horas do curso regular, somente as 600 horas. Essas 600 horas são dos itinerários. Ótimo, o itinerário vai ser agora com a diretriz do Conselho Nacional, ele vai dizer o que pode ser trabalhado. Ninguém quer ir para a escola para aprender a fazer brigadeiro, a não ser que seja um curso de gastronomia. O que aconteceu foi, em muitos casos, os sistemas eu estou dizendo extremos, mas infelizmente foi muito forte. Eu falei com alguns jovens aqui de Brasília. A senhora deu um exemplo extremo, mas havia várias ofertas que também não atendiam a grande maioria, o aprofundamento, né? Não atendia ao aprofundamento, o professor não tinha preparo. Eu ouvi de alguns jovens aqui de Brasília, num programa que eu participei, eles disseram, a gente tinha um bom professor de química, ele era ótimo, e nós pegamos um péssimo professor e falou a disciplina que nem eles sabiam, não tinha foco. Cada escola inventava aquele nome que interessava na área da... Eles imaginavam, muitas vezes até para servir, para manter o professor naquela escola. No novo desenho do ensino médio, houve uma permissão de... primeiro, o conselho vai dirigir o que tem no itinerário, nesses itinerários formativos, orientar os sistemas. E tem um problema, que esse é um problema que nós ainda vamos enfrentar. Lógico que nós precisamos ampliar
3.000 horas é pouco. Nós precisamos aumentar a carga horária. 3.000 horas significa... tem uma dificuldade quando nós vamos falar quando o itinerário é a formação profissional. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? Não, já é atual. Aumentou a carga horária, ou seja, no curso regular, ele aumenta a carga horária para a disciplina básica, porque ele tirou daqueles itinerários. Ao invés de ter as 1.200 dos itinerários formativos, passou a ter só 600, ou seja, 600 horas que estavam do lado direito dos itinerários vieram para a parte de formação geral básica. Mas a reforma, então, não tangenciou o ensino integral, por exemplo? Não, o ensino integral, no meu texto, o texto da Câmara não abordou. Eu fazia uma proposta de um crescimento gradativo. Só o Brasil trabalha com essa ideia, ou eu colocaria que a grande maioria dos países que avançaram muito em educação, a duração das horas-aulas é muito mais do que 4 horas diárias. Não se fala em tempo parcial. A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Esse é um avanço que eu sinalizava no texto. O texto que foi fechado junto com o Ministério da Educação, a gente garantia também um incentivo para os sistemas de ensino ampliarem o tempo de permanência. Quando a senhora fala de sistemas de ensino, a gente está falando da rede estadual. Rede estadual. Rede estadual e, logicamente, a rede privada ela também é orientada por essas normas gerais. Por que não foi tão prejudicada em muitos casos a escola privada? Porque elas foram além. Elas não tinham só as 1.800 horas. Muitas delas criaram alternativas de horas complementares, o tempo de permanência é diferente. A grande insegurança dos jovens é, na hora de fazer o Enem, qual é o modelo? Eles tiveram, a grande maioria dos alunos da escola pública, tiveram somente 1.800 horas das disciplinas básicas, enquanto muitos alunos da rede privada tiveram as 2.400 ou até mais horas, e muitos tiveram os itinerários formativos na ideia que está hoje colocado de aprofundamento. Ou seja, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho falado, né, um jornalista precisa muito de leitura, de produção de texto, de redação. Então, se ele está numa escola, e essa era a ideia, numa cidade, pegar uma capital, Goiânia. Goiânia tem dezenas de escolas de ensino médio. Você pode ter 5, 6 escolas que passam a ser referência na formação na área das ciências biológicas, da química e da física. Se eu quero, como estudante, seguir essa carreira na minha formação superior ou técnica, eu vou procurar aquela escola. A escola Pedro Gomes é uma escola de referência na área de matemática. Então, ela tem mais disciplinas, ela tem mais tradição. A biblioteca dela está direcionada para esse aprofundamento. Era essa a ideia, de tentar garantir que o próprio ensino médio já ajudasse o jovem na escolha da carreira e um desempenho diferenciado de acordo com a área dele. Eu quero fazer línguas, eu tenho que ir para uma escola que vai ter mais horas de línguas estrangeiras, ele vai ter oportunidade de um contato maior com relações internacionais. Essa era a ideia inicial. Então, não vai ser toda a escola que vai oferecer aprofundamento na área que o aluno interessa. Ele vai ter que buscar uma outra escola caso a escola dele não ofereça, é isso? Na verdade, ficou estabelecido no texto que as escolas todas deveriam oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. E se especializar naqueles 2, isso, né? E, logicamente, se o jovem não quiser fazer um daqueles 2, tiver um foco e vai ter isso, escolas que vão se especializar, um professor com uma carga horária melhor. Qual é o problema? Ou seja, no caso nosso, são dos municípios menores que têm 1 ou 2 escolas. Nas escolas das cidades com maior número de escolas de ensino médio, vai ser possível você, ao longo do tempo, ter escolas que se especializam. Elas vão aprovar mais no Enem, elas vão ter melhores resultados, os alunos vão começar a buscar aquela escola que é uma escola de referência em determinada área. É essa a ideia.
Mas lembrando que a mudança para 2.400 horas voltou a ter um espaço melhor de formação nas disciplinas gerais básicas, as da chamada BNCC, da Base Nacional Curricular, né, comum. Como a reforma do ensino médio tenta reconhecer especificidades nas diferentes populações atendidas, educação de jovens e adultos, áreas de vulnerabilidade social elevada, educação indígena? Esse é um desafio. Quando a gente pensa na formação geral básica e no caso dos itinerários formativos, que esse pode garantir uma diversidade ou responder a diferentes demandas, dependendo da comunidade que aquela escola está instalada, que tipo de demanda aquela região tem. Por isso, quem vai coordenar ou vai direcionar ou mesmo orientar a escola e os estados é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional deve fixar diretrizes, essas diretrizes vão orientar o que pode ser ensinado, que disciplina pode ser criada. Então, você está numa região cuja mercado de trabalho, muito trabalho, tem muitas empresas ligadas à área da petroquímica, por exemplo. Então, existe uma demanda no mercado de trabalho. O mundo do trabalho vai requerer profissionais nessa área. Então, mesmo em área de produção rural. Ou zonas turísticas. Então, essa é a ideia de mesmo, independente do curso, se é um curso só profissionalizante, a ideia geral é que todo ensino médio precisa iniciar esse aprofundamento profissional. Mas que não vai ser o ensino profissionalizante. Não é o ensino profissionalizante. A estrutura dele básica são as disciplinas gerais de formação da BNCC, mas ele já vai direcionar também dentro dos itinerários formativos para esse foco de direcionamento para o mundo do trabalho, para a preparação geral desse jovem. Uma parte... A antiga reforma previa o ensino profissionalizante. Na nova caiu, então. Não, ele prevê ainda. São os itinerários, os 5 itinerários formativos. Um deles, no antigo texto, já era o itinerário da educação profissional. Continua permitindo, mas eu tentei explicar um pouquinho da questão do total de carga horária. Se eu tenho 3.000 horas para fazer, ou seja, 1.000 horas por ano, dessas 3.000 horas, 2.400 é a formação geral, as disciplinas da BNCC, só me sobra 600 horas para esse aprofundamento. Quando é um curso profissionalizante, você tem um catálogo de cursos. Nesse catálogo de cursos, ele requer mais horas do que as 600. Então, foi criado um período de transição de até uma determinada quantidade de horas. Você pode retirar, ou eu tinha, inclusive, feito uma proposta que o crescimento pudesse ser gradativo para você ir ampliando gradativamente a carga horária da educação profissional. Ou seja, um curso de enfermagem, ele precisa de 1.000 horas para a educação profissional, somada àquelas disciplinas da BNCC. Seria um curso de técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. Para as disciplinas específicas da formação da enfermagem, o catálogo recomenda 1.000 horas. Não cabe. Como é que, se uma escola resolve adotar? Ela tem que ampliar a carga horária. Só 3.000 horas não vai caber. Não é suficiente. E quem vai poder ampliar a carga horária, senadora? Os sistemas têm autonomia para isso. Ou seja, os estados. Quem oferece ensino médio no Brasil, com mais de 80% da oferta do ensino médio, ela está na responsabilidade dos estados. A União tem poucas escolas, os institutos federais, são os institutos federais, o Colégio Pedro II, a rede privada, que tem autonomia, sempre teve, ela tem que seguir as regras gerais, mas ela pode ir além. E também os estados vão poder fazer isso. Os estados vão poder aprovar nos seus conselhos estaduais o formato próprio, desde que respeitada aquelas regras que são gerais. O que é um dos pontos de discussão, né, que a língua espanhola, que até hoje tem uma grande pressão, reclamação de não ter entrado no meu texto, que veio do Ministério a proposta, no texto do Senado a gente assegurou o espanhol, e não é porque eu gosto de espanhol, é porque o espanhol, para o Brasil, ele faz parte dos acordos do Mercosul, nós deveríamos oferecer o espanhol.
Tem uma imensa fronteira com países de língua espanhola. Nossas é a língua espanhola. O espanhol já é a segunda língua mais falada do mundo. Aí eu não estou falando só das Américas, mas já é a segunda língua mais falada do mundo. E quando o aluno vai fazer o Enem, a língua estrangeira que ele faz opção, embora tenha estudado inglês a vida inteira, mais de 60% dos alunos que fazem o Enem escolhem o espanhol. Então, infelizmente, eu acho que esse foi um ponto que eu vejo como um dos equívocos do texto da Câmara. Alega-se, não tem professor de espanhol. Não vai ter nunca, se eu não criar a demanda. E alguns países do Acordo do Mercosul já estão oferecendo o português como uma língua obrigatória. Era uma reciprocidade, mas não só isso. Na fronteira é instrumento de trabalho, de entrada no mundo do trabalho. Isso a senhora conversou com a gente antes de começar a entrevista, né? Que ainda falta uma parte da reforma do ensino médio. Nós temos aqui um grupo de trabalho sobre a questão do ensino médio. A senadora Tereza Leitão é a presidente, eu sou relatora. E tem pontos que não foram tratados nesse texto, porque também a gente tinha muita urgência. Porque você imagina a enorme insegurança do jovem que está no ensino médio, que desde 2023 já tinha a notícia que seria reformulado, então 23, 24, ele já vai para o último ano. Qual prova ele vai fazer? Como é que ele vai ser avaliado no Enem? Quantas horas ele vai ter de português, de matemática? O que muda? Era preciso dar uma segurança para os estados, mas principalmente para as famílias, para o estudante. O projeto também contemplava uma alteração no Enem, né? Sim, o projeto contemplava uma alteração no Enem, saiu da Câmara com essa proposta. No Senado eu voltei ao o desenho do Enem que tem hoje, que é baseado na BNCC, na parte que é comum para todo mundo. O texto da Câmara aprovou que o exame vai ser baseado na BNCC, mas também nos itinerários. E aí, por que eu tirei essa situação dos itinerários? Porque cada escola pode escolher itinerários diferentes. Então, o aluno vai ter que fazer uma opção na hora de fazer a inscrição, de que itinerário ele quer, em qual itinerário ele quer ser avaliado. O custo do Enem para o INEP elaborar já é muito alto, a abstenção é alta, ele vai ter o custo de fazer provas para itinerários que podem não ser nem solicitados pelo estudante. Esse foi um ponto, inclusive, de veto, que nós vamos ter que apreciar, mas ele foi vetado pelo presidente, né? Na verdade, o texto do Enem que foi aprovado na Câmara. Porque o Enem hoje, ele é um instrumento de entrada para o ensino superior. Não só a rede privada, mas a rede pública, não só a rede pública, mas também a rede privada, usam a nota do Enem como acesso ao ensino superior. Então, não é um exame que não interessa ao jovem, ele é instrumento de acesso. Qual o formato que ele vai ter? Ele vai piorar, dificultar, vai ajudar a direcionar de acordo com o aluno faz opção de 3 cursos que ele vai buscar, sua nota para ter esse acesso. Então, foi uma das preocupações. E esse debate ainda passa pelo parlamento? Ele vai passar, porque o veto, nós vamos ter que discutir sobre essa questão do Enem, dependendo do que for aprovado ou não. E, lógico, eu fiz audiência pública, eu ouvi o INEP. O INEP colocou da dificuldade de fazer esse exame. E tudo isso que nós estamos falando do ensino médio, ele implica numa cadeia de fatores que precisam ser enfrentados pelo país, pelos estados. Que livro didático, como é que nós vamos preparar um material didático? Com qual desenho? Por isso, a insegurança dos jovens que sabia que ia mudar. Agora tem escolha do livro didático do ensino médio. O próprio Ministério teve que liberar o edital para seleção dos livros que seriam escolhidos. Ao mesmo tempo, o professor precisa ser preparado nesse novo desenho do ensino médio. Como é que eles vão se organizar? Como é que o Estado vai organizar suas escolas? Eu dei aqui um exemplo, tem 15 escolas do ensino médio. Como é que elas vão funcionar? Que itinerários elas vão oferecer? Como é que ela vai estruturar suas vagas, a sua oferta, a questão da educação profissional? O modelo da educação profissional integrado é um modelo com resultados positivos, mas ele requer investimento. A recomendação para ampliar
as escolas, né, de tempo integral, ela tinha no texto, precisa ter incentivo, ou seja, quanto custa? Custa mais do que a escola de 4 horas, mas tem um efeito positivo muito bom para a formação, inclusive não só a formação profissional, mas também a integração para o mercado de trabalho. E qual a expectativa da senhora em relação às mudanças que vão acontecer no ano que vem para os alunos do ensino médio? Olha, o tempo é curto, né? Por isso os sistemas estão se organizando. Também tem um período de transição, então o jovem não precisa ficar apavorado, desesperado, ou os pais, meu Deus, e aí? Como é que vai mudar tudo para a escola dos meus filhos, para quem já está fazendo o ensino médio? Os sistemas têm medidas que vão ser alteradas em 2025, outras vão depender de medidas que serão tomadas ainda em 2025 para serem alteradas. O próprio exame, o Enem, ele não passa a valer um novo desenho neste ano, nem no ano seguinte. Tem tempo para essa organização. Agora, lógico que se eu tivesse um filho hoje fazendo o ensino médio, ou fosse entrar no ensino médio, eu quero saber qual é o tempo que aquela escola que eu estou procurando para meu filho, como é que ela vai se organizar. O fato é que quanto antes ela se organizar para já melhorar a oferta das 2.400 horas já direcionadas para a formação geral básica, meu filho passa a ter um desempenho melhor, ter condição de fazer um exame nacional, ou seja, o Enem, com melhor preparo e principalmente a sequência dele em termos de vida profissional. Se eu estou reconhecendo, o país reconheceu que o modelo de 2017 foi ruim, tem resultados ruins, eu não quero que meu filho continue nesse desenho, nesse formato que não foi adequado. Então, quanto antes os sistemas conseguirem se adequar melhor para a educação. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que tenho sempre um prazer de conversar com você, lógico, falar de educação, principalmente o ensino médio, que ainda é o maior desafio de jovens que não estudam, não trabalham, mas não enxergam a escola como um instrumento para melhorar a sua inserção no mundo. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil habitantes, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saúde mental. O número de suicídios cai no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando aos jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das floras. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A saúde mental dos brasileiros está abalada. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10 a 24 anos, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso, né? E é um problema grave de saúde pública, né? Está entre terceira e quarta causa de morte, né, dependendo da faixa etária, né, no mundo inteiro. Outro dado importante destacado durante a sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Eu propus formar uma rede, né, porque precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise,
porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos deixar o nosso povo amazonense nessa situação. Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado. Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de prevenção. Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de 2 calhas extravasadoras no 4º distrito da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza já fez o serviço. Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. Essa iniciativa agora seria uma iniciativa rápida para poder dar mais vazão ao canal e justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção, e nós temos dentro desse contexto de cheias ou pós-enchente, né, uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né, e todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né, e este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê científico, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno, né? Então isso precisa ser muito bem analisado. Infelizmente, uma grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, os bombeiros estão enfrentando muitos desafios.
Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas. Bem antes do governo decretar a emergência com relação à escassez hídrica e principalmente esse período de seca, onde provoca esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança. São comissões muito importantes para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada, nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, e a de Meio Ambiente, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas três comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção. De que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém, temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos.
A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque infelizmente o próprio Tarcísio trouxe que foi uma sequência, né? Não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente infelizmente tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Silvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados por desastres naturais no país. Ao final de 2023, 3/4 das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da... Que concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil.
ela é parte, né, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, né, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu num assentamento do MST no sertão cearense. O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. O grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Teatro Carcará surgiu em 2019, numa escola do campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E a partir da necessidade do grupo de se expandir, de crescer, e o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistado uma antiga escola que estava abandonada, o grupo reforma, e 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu não faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existe pequeno, existe escola, mas não é o grupo que somos nós de Terra. Apresentamos o espetáculo Curache, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz, desde os tempos passados, a importância dos curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos de terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vai procurar a cura em outro lugar. Eu não trabalho mais com isso. Pare! Eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela passa por toda a trajetória do espetáculo, levando a transmissão e reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, dá a importância de participar do festival fomentado, né, pela Assembleia, é sair das 4 paredes e vir. O que se vê em nossa cidade é movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, ela dá importância. O que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do campo. O que o teatro representa para você? Meu amor, o teatro, meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, é o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que importa, véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa,
fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro. E tem pessoas que fazem. E eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida. É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu não imaginava que tinha tantos lugares, tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar. Né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo. Muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. A última vez que eu fiz uma visita à Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar. E eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. É a primeira vez que eu estou em Brasília, eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Achei bastante interessante poder conhecer uma nova experiência, saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui. Me deixa muito emocionada saber que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. Todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro. Agenda Econômica. Nesta terça, 8h da noite, aqui na TV Senado. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento
de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Veja nesta edição. Mostra de Filmes em Brasília levantou o debate do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. O presidente do Senado fala sobre a oportunidade que o Brasil tem de se tornar uma potência em desenvolvimento econômico sustentável e também da necessidade de ajuda mundial para a conservação dos nossos biomas. Há já um acordo, inclusive, celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Crise ambiental no país. Chefes dos 3 poderes anunciam medidas para o combate às queimadas florestais. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. E a contribuição dos jovens senadores deste ano para a proteção do meio ambiente. O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, chama a atenção sobre a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Uma das iniciativas que reduzem esses lançamentos à atmosfera é substituir o automóvel pela bicicleta. Tema da mostra Ciclocine, que aconteceu na capital do país. O nosso país é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E reduzir o uso de combustíveis fósseis é uma das metas no combate ao aquecimento global. O uso da bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades pode ajudar muito nisso. Foi o que abordou uma série de filmes curtas e longas metragens na mostra Ciclocine, evento parte do Fórum Mundial da Bicicleta, que há 10 anos começou no Brasil, já passou por 8 países e agora voltou a acontecer aqui. Um saludo desde Medellín, Antioquia, Colômbia, para todo o Brasil. Ele é um evento extremamente importante de conexões, da gente conhecer os trabalhos de organizações de outros países, realizado por organizações da sociedade civil. Ele é sempre gratuito, ele é sempre inclusivo, a gente busca isso, a gente conseguir integrar todos os aspectos que a bicicleta, que são tão incríveis, trazem. Então, a gente conseguiu trazer alguns filmes bem interessantes, nacionais e internacionais. A gente tem um filme sueco que chama Bike vs Cars, que foi feito em 2015. Parte da
filmagem foi feita em São Paulo, então a gente vai conseguir aí ver o quanto a gente avançou. Eu entendo que isso também é um ponto importante. Entre outros filmes, a mostra também trouxe o holandês Mama Agatha, sobre uma mulher ganense de 59 anos que dirige um programa de treinamento de bicicletas para mulheres migrantes e refugiadas no sul de Amsterdã, e o Elo Perdido, Brasil que Pedala, documentário que retrata lugares onde a bicicleta resiste como alternativa de transporte para milhares de trabalhadores. Grande parte do público veio pedalando, dentro da proposta do evento, que é estimular as pessoas a deixarem o carro em casa. Andar de bicicleta é um carro a menos, né? Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. Uma cidade como Brasília, que é totalmente plana, viável andar de bicicleta, a gente percebe que as pessoas ainda ficam nos seus carros ao invés de fazer pequenos percursos de bicicleta. Assim como se você estiver andando a pé, você tem que se adaptar. Escolher um horário que não tem muito sol. Se você estiver de carro, você tem que se adaptar. Passar em lugares que não tem trânsito. Bicicleta é a mesma coisa, tem que escolher rotas alternativas, lugares com ciclovia e assim por diante. É possível, países mais evoluídos já fazem isso, então é legal que a gente faça isso também aqui no Brasil. O que a gente faz pra gente de bom, a gente está fazendo pro planeta, né? Então acho que pedalar é uma ação maravilhosa pra gente, porque a gente não está gerando nenhuma emissão de gás, então a gente também não está respirando esse gás, a gente está se movimentando, a gente está fazendo um exercício, a gente está conhecendo um lugar num ritmo, num movimento humano. Então tudo isso traz benefício para nós que é impossível não trazer para o planeta, né? Usar mais a bicicleta é muito bom, não só para quem pedala, mas para todo mundo, porque a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente para deslocamentos de até 8 km nas cidades. Então, o fato de mais pessoas utilizarem a bicicleta desafoga as vias, né? Então, você tem menos congestionamentos, por consequência, você também passa menos tempo no trânsito, você melhora a qualidade de vida não só do ciclista, mas da cidade como um todo, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Mas a tarefa nem sempre é fácil. Não basta ter a bicicleta e a vontade de fazer essa substituição. A gente precisa investir de verdade na infraestrutura e na segurança viária, estimular mais pessoas a pedalarem, conforto para quem já pedala. As vias precisam ser calmas. A cidade ela é feita para a gente transitar. Precisa de estacionamento para bicicleta, né? Não é só você ter via para a bicicleta passar. Não adianta nada eu chegar no lugar e não ter um local seguro para deixar minha bicicleta. Precisa muito de redução de velocidade, de fazer com que nós humanos a gente tenha o comportamento adequado. O Brasil já é signatário de acordos internacionais que tratam de sistemas seguros, de visão zero, da gente ter zero morte no trânsito. As ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito são evitáveis. O que me traz aqui é saber da importância do cicloativismo, a importância da gente ser visto, da gente ser lembrado e da gente ser existente no planejamento das cidades, que infelizmente tira a vida de muitos ciclistas por não ter o nosso espaço respeitado. Então o cicloativismo é uma coisa muito importante e que merece uma junção desse nível, desse tamanho, e trazer um evento assim é muito importante para a gente conseguir ter esse respeito e fazer parte do trânsito de maneira segura, né? Teve gente que veio de muito longe, como esta colombiana que estava aqui com o marido e o filho de 4 aninhos. Nuestro objetivo principal como familia era llegar a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta para compartir lo que es la movilidad sostenible y promover el viaje en familia en bicicleta. Ese es nuestro objetivo principal. Salimos de Colombia hace 3 meses, hicimos Colombia, Venezuela y todo el norte de Brasil hasta acá. A cicloviajante fez críticas à infraestrutura dos locais por onde passou. Tenemos vías en buen estado, pero tenemos lugares donde no tenemos la berma, el espacio para el ciclista. No solo nosotros como familia, sino en general el ciclista. Y es peligrosísimo, es muy difícil rodar porque no tenemos alternativa, es decir, es el único camino, teníamos que pasar por ahí. Y es difícil, es poner en riesgo nuestra vida, es poner en riesgo la vida de los integrantes de nuestra familia porque no tenemos una vía, un acostamento que nos permita rodar seguros y que los conductores identifiquen como el espacio para el ciclista. O Brasil pode se tornar uma potência mundial em desenvolvimento econômico sustentável, mercado de crédito de carbono e energias limpas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
E ele ponderou: precisamos de auxílio financeiro dos países desenvolvidos para que a conservação das nossas florestas aconteça. A perplexidade já se identifica num país que é líder na produção de café, de soja, de açúcar, de gado bovino, de frango, de celulose, de suco de laranja, ou seja, uma potência do agronegócio, e há milhares de pessoas passando fome com dificuldade de alimentação, né, básico de alimentação. Isso já é uma perplexidade, isso é inusitado. Então, no meio ambiente é a mesma coisa, temos grandes e importantes biomas, o principal deles o bioma amazônico, ou seja, um grande ativo nas nossas mãos, que impõe uma grande responsabilidade e que podem se transformar em ativos que gerem o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem que compreender que nesse momento, nessa quadra histórica, nós temos uma oportunidade singular pelo tamanho que temos, pelas riquezas que temos, pelos biomas que temos e pela compreensão mundial de preservação do planeta, e até que, enfim, me parece que há isso como prioridade em todos os eventos, todos os momentos, se discute sempre isso, ou seja, isso foi estabelecido como uma prioridade. O Brasil tem uma oportunidade singular de fato, se tornar uma potência mundial a partir desses conceitos de desenvolvimento econômico sustentável, de mercado de crédito de carbono, de energias limpas, de novas tecnologias de geração de energia. Então, eu considero que é uma grande oportunidade para o Brasil. Mas, verdade seja dita, é muito bom também ter a oportunidade de recompor alguns conceitos, né? O Brasil, a despeito da liderança mundial que tem no agronegócio em diversos setores, toda essa liderança e todo esse desenvolvimento se dá em cerca de 20% do nosso território. 66% do território nacional brasileiro é em estado natural, portanto preservado, o que revela que o Brasil não é um país com sanha de devastação a qualquer custo, né? Como países desenvolvidos da Europa fizeram na Revolução Industrial, desmataram suas florestas, se industrializaram, aumentaram o produto interno bruto, aumentaram suas riquezas per capita, e agora exigem de todo o mundo a preservação ambiental. Perfeito, nós estamos no mesmo planeta, todos nós temos que ter essa responsabilidade. Mas é muito importante que essa responsabilidade se dê com a contrapartida dos estados que se desenvolveram à base de sacrifício ambiental, com a compensação aos países em desenvolvimento, para que preservem as suas florestas, os seus biomas, os seus rios. E há já um acordo, inclusive, celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Portanto, não é uma responsabilidade só do Brasil, essa é uma responsabilidade de todos os países, e para além do discurso, que é o discurso de defesa do meio ambiente, do qual nós todos temos que aderir e estar juntos, mas para além do discurso, ter realmente efetividade na compreensão e na contribuição, para além também do Fundo da Amazônia, né, outras formas de compensação para que haja aqui essa preservação ambiental. E eventos como a liderança do BRICS, a liderança do G20, a sede da COP30 em Belém no ano de 2025, são oportunidades que o Brasil tem de chamar a atenção do mundo, de que nós temos essa tônica, essa lógica, que o governo federal tem essa lógica, o Congresso Nacional tem essa lógica, mas que nós precisamos da ajuda mundial para que isso aconteça. No final das contas, nós precisamos garantir que as pessoas que vivem nos biomas, vou citar o bioma amazônico, que uma família que vive num bioma amazônico não precise cortar uma árvore para poder se alimentar. A partir do momento que nós tivermos uma mobilização social dessas comunidades para a preservação, esse vai ser o mecanismo mais eficiente da preservação das nossas vegetações, dos nossos biomas, do que qualquer outro tipo de programa de aparelhamento de órgãos de persecução criminal, de órgãos ambientais, qualquer coisa do tipo. É a compreensão da sociedade de que aquela floresta em pé é mais valiosa do que ela derrubada. E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de recursos, precisa de planejamento, precisa ter vontade de instituições para que isso aconteça. Mas vejo uma grande oportunidade do Brasil, e nós já estamos concretizando isso no Congresso Nacional, com projetos como a regulamentação do mercado de crédito de carbono, um projeto acerca da transição energética, um projeto que aprovamos agora, foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, a lei do hidrogênio verde. Então, nós temos o etanol, que é um produto nacional de alto valor ambiental, porque ele é sustentável. Então, biocombustíveis de todas as ordens. Então, nós temos realmente uma oportunidade muito boa para o Brasil se apresentar ao mundo como um país que tem grandes riquezas naturais, grandes riquezas minerais, e que todo esse desenvolvimento econômico está aderente a essa preservação ambiental e, com isso, atrair os recursos que nós precisamos para desenvolver no nosso país. Antigamente,
Uma pessoa não tinha nenhum pudor em abrir a janela do carro e jogar uma latinha de Coca-Cola na rodovia, né? Ou um negócio de cigarro. Então, a torneira ficava aberta a todo instante, ninguém se preocupava muito com isso. A gente se acostumou a ver cenas de indústrias. Eu me lembro de Cubatão, né? Aquelas chaminés escuras saindo das fábricas. A gente se acostumou com esse tipo de realidade. Hoje isso já é intolerável. Quando a gente vê uma cena dessa, especialmente o público mais jovem, tem já uma ojeriza a esse tipo de atitude, e isso é digno de nota, isso é maravilhoso, isso é formidável, que houve uma evolução de consciência ambiental que ainda está longe do ideal, mas que é bem melhor do que tínhamos 20, 30 anos atrás, e é o caminho que nós temos para ter um planeta melhor, com contenção do aquecimento global, cujo prognóstico era muito ruim, de aquecimento de 1,5 graus em 100 anos, e nós temos que conter isso. Então eu vejo com muito otimismo a humanidade, os brasileiros, as instituições dentro desse esforço comum de ter desenvolvimento econômico sustentável. Veja agora o que foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Uma pesquisa do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas mostrou uma perda de 60% da vazão do Rio São Francisco em 3 décadas. O estudo ainda constatou uma redução de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica somente no período de 2012 a 2020. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste são as mais afetadas pelo déficit hídrico no Brasil, especialmente em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais e na Bahia. Grande parte do país completou 100 dias sem chuvas em agosto. Os dados são do CEMADEM. O monitoramento revela que na faixa que se estende do Acre e Amazonas até São Paulo e o Triângulo Mineiro, a seca começou ainda no segundo semestre de 2023. Alguns municípios vivem a condição por 12 meses consecutivos. O governo federal assinou um decreto de criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para reforçar o enfrentamento às queimadas no país. O grupo vai compartilhar informações e propor ações de curto, médio e longo prazos. De acordo com dados do monitor do fogo MAP Biomas, os incêndios florestais já atingiram cerca de 11 milhões de hectares do território brasileiro só nos primeiros 8 meses do ano. Além dos milhares de focos de incêndios diários pelo país, muitos locais que não estão queimando acabam recebendo muita fumaça e fuligem transportadas pelos ventos, principalmente do norte para o centro-sul. Há denúncias de que parte das queimadas sejam criminosas. IBAMA e Polícia Federal investigam os casos. Diante do cenário alarmante, no dia 17 de setembro, os chefes dos 3 poderes da República se reuniram para uma análise da situação e o compartilhamento de responsabilidades. Uma das medidas anunciadas pelo presidente Lula foi a abertura de mais de 514 milhões de reais extras, autorizados fora da meta fiscal do ano pelo STF, para intensificar os combates aos incêndios. Com o recurso, vai ser possível a compra de equipamentos e a contratação de mais pessoal, por exemplo. Ele reconheceu que o país não está preparado para essa crise climática. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Há uma movimentação no planeta. E se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade, propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito estufa. O presidente do Senado acredita que há uma orquestração para incendiar o Brasil e afirmou que já há legislação para punir quem comete crimes ambientais. Todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do Poder Legislativo, na nossa opinião, devem ser no sentido da contenção do fogo
e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas, identificar e punir essas pessoas com a segurança pública envolvida dos estados e da União e com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são fundamentais para a aplicação de uma lei penal que existe no ordenamento jurídico e que coloca à disposição dos órgãos de persecução criminal os instrumentos suficientes para poder combater esse tipo de criminalidade. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo. No dia 16, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros, acompanhou de perto o trabalho de combate ao incêndio de grandes proporções que tomou conta do Parque Nacional de Brasília desde o dia anterior. Uma fumaça densa cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtornos, como o cancelamento de aulas em escolas e universidades. Está muito quente, a umidade está muito baixa, então, assim, são fatores que deixam, né, todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. O presidente do ICMBio disse que a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque é a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, né? Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, né? A senadora Leila protocolou um projeto de lei para endurecer penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, né, a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Você sabe o que é biopirataria? Dá uma olhada nessa animação que preparamos para explicar para vocês. Biopirataria é a exploração ilegal de recursos naturais e biológicos e de conhecimentos tradicionais dos povos da floresta para a obtenção de lucro financeiro, fazendo com que a biodiversidade deixe de ser um bem comum local e se torne propriedade privada. Alguns exemplos são o tráfico de animais, a comercialização de princípios ativos de plantas e o aprimoramento de informações da população indígena sem autorização do Estado. Além de gerar prejuízos econômicos a um país, esses tipos de crime também causam impactos ambientais, já que a extração dos recursos naturais em desacordo com as regras pode colocar em risco a biodiversidade de uma área. A Convenção da Diversidade Biológica é um documento com normas sobre o uso e a proteção da biodiversidade em cada país signatário. Até maio de 2023, 168 países haviam assinado e ratificado a convenção. O programa Jovem Senador traz todos os anos 27 alunos do ensino médio para terem a experiência de trabalhar como um senador da República de verdade aqui em Brasília. Veja agora no Ecoar o que a galerinha da edição 2024 anda pensando sobre o meio ambiente. Uma juventude preocupada com o futuro e engajada pela preservação do planeta. Essa foi uma das mensagens passadas pelos jovens senadores da edição deste ano. Das 3 propostas apresentadas e aprovadas por eles, uma delas proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos em povoações, áreas urbanas, vilas, escolas, serviços de saúde, mananciais de captação de água e unidades de conservação. A contaminação por agrotóxicos é aplicada por meio aéreo, é problema grave e preocupante no Brasil. Reportam-se eventos recentes de contaminação e afirma-se que a nuvem de veneno, segundo estudos e perícias internacionais,
pode alcançar entre 10 km e 30 km da faixa de voo onde os produtos foram aplicados. A minha intenção legislativa foi sobre o meio ambiente. Essa pauta de cuidarmos do meio ambiente é uma questão muito importante, porque nós não estamos mais em aquecimento global, né? Estamos em ebulição global. Além dessa proposta que passou por votação e foi encaminhada para análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, alguns dos estudantes falaram sobre os problemas ambientais sofridos pelos seus estados e regiões. Está sendo marcado principalmente por uma seca muito grande. No ano de 2023, teve o episódio da seca, o estado que mais ficou marcado com isso foi o estado do Amazonas, com aquela seca histórica do Rio Negro, que não acontecia há mais de 100 anos. E este ano nós temos um alerta de preocupação muito grande, porque seria uma época de inverno para a gente, e os rios não atingiram os níveis esperados, tivemos praia basicamente o ano todo, ou seja, a seca desse ano tende a ser muito pior. Além da seca, em alguns estados, como no Acre, muitos alagamentos, então é uma região de extremos, enquanto em alguns lugares a seca extrema, em outros lugares o alagamento que destrói casas, moradias, terras, as queimadas e a poluição causada pelos seres humanos nos nossos rios, nos nossos lençóis freáticos e nas nossas florestas. Todos nós somos agentes da justiça climática no nosso país, principalmente a região norte, dando destaque para o povo amazônico. Mas cabe muito ao poder público, aos grandes chefes de Estado, principalmente tomar medidas sobre o agronegócio, os garimpos ilegais e legais, que às vezes atuam de forma irregular, muitas vezes os portos de escoamento. Então é uma honra muito grande, mas também uma tristeza enorme pela nossa cidade de Belém. Tem muitos lixos pela cidade de Belém. Agora estamos em uma constante transformação da cidade para receber. Muitas pessoas estão animadas porque vai ser uma oportunidade enorme para o nosso turismo, para as nossas comunidades tradicionais. Então, lá na minha cidade de Santarém, que é na região oeste, também estamos nos preparando com algumas conferências, na qual, inclusive, eu participei ano passado do seminário Vozes do Tapajós para a COP30. Então, muita gente em todo o estado, e eu acredito que em toda a região, está se preparando para este maravilhoso evento que vai trazer muita visibilidade para a nossa Amazônia, para o nosso estado e para o nosso país. Eu acredito que isso vem de vários fatores, inclusive do nosso comportamento. Eu acredito que o ser humano ele deve respeitar o meio ambiente, até porque as consequências deles vão nos atingir, assim como atingiu o nosso estado. A região sudeste enfrenta demasiados problemas em relação à questão ambiental. Alguns dos problemas é o desmatamento para geração de energia termoelétrica, a poluição dos rios através do esgoto não tratado. Algumas soluções são criar novos métodos de energia, como apostar em energia eólica ou energia hidrelétrica também. Outra solução para o tratamento de rios que são poluentes pelo esgoto seria investir realmente no saneamento básico, colocar isso em todas as cidades, realmente investir nisso e aplicar para todos. A juventude está trazendo uma nova visão, tanto na política quanto em questões sociais e também na questão ambiental. Como nós estamos vendo constantemente e diariamente essas questões, poderemos trazer novas visões e trazer nossa bagagem e trazer novas políticas públicas que realmente são concretizadas e aplicadas no nosso cotidiano. Os jovens têm que se inserir na política, os jovens têm que levantar, se inserir em locais de debate, questionamentos e etc. Então é muito importante que os jovens virem cada vez mais ativistas climáticos em um bom sentido, que defendam a terra, que defendam as florestas, os rios, os povos tradicionais, e que isso é uma forma de preservar o nosso futuro, o futuro das próximas gerações, o futuro dos nossos filhos e dos nossos irmãos. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado.
No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim.
Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, ó, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o Judiciário evitar entrar nesse tema.
o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evitam a judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia sabe? ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era: é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então, vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Tá expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação
de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa Lei Geral dos Concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre o concurso de juiz nem está na lei, está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então, as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo, porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa, a pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João,
que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público? Levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito, e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação, aí tem às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas, tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado, mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público. Entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos. Agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro. Então, já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação.
Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. No distrito de Miritituba, todos os dias, centenas de caminhões atravessam bairros com precária infraestrutura. Porém, esse tipo de progresso não apaga o que sempre existiu. Antes dos portugueses chegarem, Itaituba era a terra dos mundurucus. O tempo passou, eles permanecem. Dentro da cidade, aldeias urbanas comprovam uma história secular de resistência. Ouro, soja e cultura indígena. Projetos de vida em rota de colisão. O povo munduruku, nesse contato com a sociedade branca, ela sofre alguns impactos. Afeta culturalmente, afeta linguisticamente, afeta nos costumes. Isso
tem causado muitos problemas, principalmente na nossa saúde. O próprio mercúrio, né, nos peixes, nós estamos consumindo, né, praticamente o próprio mercúrio, né, que é trazido por consequência da garimpagem. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. O fechamento de escolas nas zonas rurais aumenta a desigualdade na educação do Brasil, prejudicando negros, quilombolas e moradores do campo. Representantes desses grupos participaram hoje da 5ª audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação traz os objetivos e metas para serem cumpridas até 2034, desde a educação infantil até o ensino superior. São diretrizes iguais para situações bem desiguais, ressaltaram os representantes das comunidades do campo, indígenas, negros e quilombolas. Nós somos em torno de 1,3 milhões de pessoas quilombolas em todo o país, em mais de 8.500 localidades quilombolas, né, espalhadas em todo o território nacional. E, recentemente, o IBGE divulgou esse dado sobre analfabetismo. Então, nós estamos aí entre a população com maior taxa de analfabetismo, que chega aí a quase 3 vezes mais do que toda a população nacional. Mas entendemos que é muito importante que nós possamos, de fato, ter um conjunto muito relevante de políticas afirmativas para reduzir as imensas disparidades que nós enfrentamos no nosso país na garantia do ensino fundamental e médio para essas populações. De acordo com os dados do IDEB, os meninos pretos, 5,6% dos meninos pretos entram aos 8 anos de idade no ensino fundamental. E isso é uma questão grave, porque, de acordo com a LDB, as crianças devem entrar no ensino fundamental, na educação infantil, com 4 anos de idade. A gente precisa promover uma educação digital, né, para um uso crítico, reflexivo, ético nas tecnologias de informação nas comunidades indígenas. Por que eu considero isso importante? Porque, para além né, de trazer aqui fatos que já estão ali muito evidentes, né, da precarização das escolas indígenas, muito delas não são, de fato, nem próximo de uma escola adequada, né? Um dos maiores problemas em comunidades do campo e quilombolas tem sido o fechamento de escolas. Nós entendemos que seria muito importante que pudéssemos pensar como desencadear um processo
que impedisse o fechamento e a exclusão das escolas que existem no campo. Se você puder passar, André, eu agradeço muito. Esse é o problema mais grave que nós estamos enfrentando na educação do campo nesse momento. Veja, há um processo extremamente intenso de fechamento das escolas do campo. Quando fecha uma escola quilombola, ou nucleia, né? Geralmente as prefeituras não gostam de falar fechamento, fala nucleação. Nucleou. Mas qual o impacto de nuclear? Qual o impacto de você ter que acordar muito mais cedo para pegar um ônibus com estrada ruim, com o ônibus quebrando? Chega nessa escola, não tem uma merenda de qualidade, a gente tem o padrão das escolas quilombolas, o que a gente tem escutado é biscoito com suco. Os participantes da audiência pública foram unânimes em defender que o PNE possa garantir ações afirmativas que levem em conta as especificidades dessas comunidades. Livros paradidáticos escritos por quilombolas, a gente não tem. Divulgados aí, distribuídos nas escolas. No PNLD não se contempla material específico para a escola quilombola e isso demanda recursos. Cursos de agronomia, cursos de agroecologia, cursos de engenharia florestal, enfim, precisamos ampliar a oferta de cursos superiores em alternância para pensarmos a promoção do desenvolvimento das comunidades rurais. A educação básica acontece ou nos estados ou nos municípios. Então, nós teremos que ter depois o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais. Só que o plano nacional tem que apontar de uma maneira clara, né, o que deve, qual que é o grande objetivo, para onde vamos caminhar, o que é importante, o que é necessário, para que estados e municípios, na sequência, coloquem nos seus planos a especificidade. Uma sessão especial no plenário marcou a abertura da 5ª semana dos técnicos industriais no Brasil. A sessão foi solicitada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Em 23 de setembro de 1909, há exatos 115 anos, o então presidente Nilo Peçanha criou as primeiras escolas de aprendizes artífices do Brasil. Nascia aí o ensino técnico brasileiro, que hoje conta com 685 escolas em todo o país, num total de 11 mil cursos. Por força de lei promulgada em 2009, o 23 de setembro tornou-se o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. E a data é especialmente útil para refletirmos sobre os avanços que o Estado e a sociedade civil têm feito e ainda podem fazer para a contínua promoção e aperfeiçoamento do ensino técnico profissionalizante no Brasil. É o que esperamos realizar nesta sessão e em todos os eventos da 5ª Semana dos Técnicos Industriais. Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais investem no ensino técnico. Na Alemanha, Dinamarca, França e Portugal, mais da metade dos alunos do ensino técnico, do ensino médio, cursam o ensino profissional. Não há dúvida de que a implementação de novas tecnologias nas empresas e as mudanças organizacionais nas cadeias produtivas serão realizadas. As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representa cerca de 18,4% do total do emprego industrial no país. A análise foi feita pelo Observatório Nacional da Indústria com base no mapa do trabalho industrial 2022-2025. Em qualquer lugar do mundo, um técnico bem preparado, bem formado, irá sobreviver. E, sobretudo, vai contribuir imensamente com o projeto de desenvolvimento do seu país. Sempre é uma decisão de caráter político. Sempre que se decidiu, teve uma cantilena, meu caro presidente Castelar, de que a gente estava gastando demais, que era muito gasto. Tinha que contratar professores, tinha que contratar profissionais, tinha que contratar secretárias, técnicos para manter as escolas, técnicos de laboratório. Ninguém aguentava aquela gastança. O país não ia aguentar aquela gastança. O país não aguenta é a ignorância. O país não aguenta é a violência. O país não aguenta é a desinformação, é a fake news. É isso que o país não aguenta. O país precisa de mais técnicos, mais gente formada, preparada. E essa decisão é de caráter político.
A pauta de votações do plenário tem 3 itens previstos para amanhã. Entre eles, o que trata da regulamentação da reforma tributária. A regulamentação de parte da reforma tributária está na pauta do plenário esta semana. O projeto de lei complementar tramita em regime de urgência e tranca a pauta do Senado a partir desta terça-feira. Mas a expectativa é de que ele não seja votado ainda, por causa da proximidade das eleições municipais. Então, parlamentares negociam com o governo a retirada da urgência, que só pode ser feita pelo presidente da República. Também estão na pauta a proposta que regulamenta as atividades de monitoria do ensino médio, sugerida por estudantes do programa Jovem Senador, e a criação do Cerejeiras Festival, a ser realizado em São Paulo. A criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas está no projeto aprovado pelos senadores na semana passada. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. Famílias de baixa renda e pequenos empreendedores podem ter acesso a crédito mais fácil. O projeto aprovado pelo Senado prevê uma série de iniciativas para estimular a inclusão produtiva. Um dos objetivos é aumentar a renda de inscritos no CadÚnico, com juros mais baixos para os empréstimos. São previstos ainda a renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas, além do investimento em projetos de desenvolvimento sustentável. Uma das iniciativas é o programa Acredita no Primeiro Passo, que já funcionou de forma experimental no Norte e no Nordeste. São empréstimos para a criação de pequenos negócios destinados a famílias vulneráveis inscritas no CadÚnico. A prioridade será para mulheres, jovens, negros, populações tradicionais e ribeirinhas. Os empréstimos serão concedidos por convênios com bancos, cooperativas, empresas de crédito e organizações da sociedade civil. O projeto tem o mesmo texto de uma medida provisória que perdeu a validade em agosto. Foi aprovado pelo Senado com uma emenda que inclui pessoas com deficiência nos benefícios. A coordenação será feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Outra iniciativa será o chamado Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção contra as variações de câmbio para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. A ideia é incentivar investimentos estrangeiros no país. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Também será criado o Desenrola Pequenos Negócios, que vai estimular a renegociação das dívidas vinculadas ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ainda para pequenos empresários, será o Procred 360, condições especiais de taxas e garantias para faturamentos anuais até R$ 360 mil. Para empresas que faturam acima disso, a medida reduz os custos do PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, aqui é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil ou recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. O projeto também pretende aquecer o mercado de crédito imobiliário. A empresa gestora de ativos poderá comprar créditos imobiliários a receber de bancos públicos e privados, que fazem financiamento a longo prazo. Ao repassar esses contratos, os bancos podem criar mais espaço para conceder novos créditos e com taxas acessíveis para a classe média, de acordo com o governo.
Ter deficiência no Brasil equivale a matar um leão por dia. Quem disse foi a senadora Mara Gabrilli, por ocasião do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi celebrado neste sábado, 21 de setembro. É bom lembrar as iniciativas este ano do Senado para contemplar esse grupo de pessoas. Os atletas paralímpicos brasileiros podem estufar os peitos dourados, prateados e bronzeados. O desempenho foi excepcional em Paris, 89 medalhas. O presidente Lula, que recebeu a delegação no Planalto, elogiou a dedicação da equipe e lembrou a condição de deficiente de cada um dos atletas. A gente sabe da dificuldade das pessoas que não têm nenhuma deficiência física. E a gente fica imaginando a dificuldade de uma pessoa que já tem problema e que tem muito mais dificuldade de fazer qualquer coisa, que muitas vezes não tem a compreensão da própria família de que mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência, ela está apta a fazer um tipo de exercício, a praticar um tipo de esporte em função da sua vontade, em função da sua disposição, porque eu sempre disse que não tem nada impossível para um ser humano quando ele quer fazer alguma coisa. A conquista foi celebrada também no parlamento. Para a senadora Zenaide Maia, políticas públicas inclusivas ajudaram a produzir esse resultado. Destaco que em todas as conquistas está a marca do Bolsa Atleta do governo federal. Uma prova de que políticas públicas inclusivas, reparatórias e afirmativas transformam a realidade. O Congresso tem trabalhado no estabelecimento dessas políticas públicas. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que classifica como infração gravíssima o bloqueio de rampas de acesso de pessoas com deficiência. E em agosto, o plenário do Senado aprovou uma proposta da senadora Mara Gabrilli que estabelece indenização e pensão vitalícia para a pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus. Mas para o servidor público Aires Pereira, que teve paralisia infantil aos 2 meses de idade e perdeu os movimentos das pernas, falta a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. A ausência dessa regulamentação tem causado muita confusão e, como a nossa legislação tem avançado muito, diversos outros grupos de pessoas que não têm deficiência estão pleiteando essa condição. Pessoas que têm doenças crônicas, não que a pessoa com doença crônica, ela não tenha necessidade de legislação própria, ela precisa do Estado, o Estado deve a atender, mas ela não é uma pessoa com deficiência, ela tem uma doença. A senadora Mara Gabrilli reforçou a importância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nosso dia não é um dia qualquer, é um dia de luta, que reconhece que nós, pessoas com deficiência, matamos um leão por dia nesse país. E eu deixo registrado aqui meu respeito, carinho e admiração por todos os brasileiros com deficiência. Vocês são a razão e motor que movem nosso trabalho em prol de um país para todos. E ainda sobre pessoas com deficiência. O Brasil tem quase 1,5 milhão de eleitores cadastrados com algum tipo de deficiência. Na hora de votar, essa população muitas vezes esbarra na falta de acessibilidade ou de recursos acessíveis. E para evitar que isso aconteça, a senadora Mara Gabrilli apresentou uma indicação para que locais com acessibilidade sejam divulgados previamente pelo Superior Tribunal Eleitoral. As eleições municipais de 2024 cadastraram o maior número de pessoas com deficiência aptas a votar já registrado. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que aproximadamente 1.450.000 eleitores cadastrados têm alguma deficiência, um crescimento de mais de 25% desde 2020, quando eram 1.150.000. Aproximadamente 472.000 pessoas declararam ter deficiência de locomoção, 225.000 deficiência visual e mais de 132.000 têm deficiência auditiva. Mais de 60.000 pessoas com deficiência afirmaram ao TSE terem dificuldades para o exercício do voto.
Subir uma escada pode parecer simples, mas para quem usa cadeira de rodas, bengala ou tem qualquer tipo de mobilidade reduzida, uma escada como essa pode ser uma barreira na hora de votar. Já quem tem deficiência auditiva ou visual precisa de recursos específicos. A população com deficiência no Brasil é estimada em 18,6 milhões. E para evitar que pessoas com algum tipo de deficiência encontrem obstáculos na hora de exercer o direito ao voto, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou uma indicação que será encaminhada pelo Senado ao TSE, sugerindo, a partir das próximas eleições, que as pessoas possam ter acesso prévio às informações sobre quais recursos de acessibilidade estão disponíveis em cada uma das sessões eleitorais. A gente está propondo ao TSE que ofereça essas informações ao eleitor que tem deficiência, que ele poderá escolher um dos locais disponíveis com acessibilidade. O servidor público Aires Pereira das Neves Júnior é cadeirante e já teve dificuldade para acessar a sessão eleitoral. A grande dificuldade é chegar até o local, é aquela escada, aquela falta de acessibilidade para o acesso do cadeirante, por exemplo. Essa que é a grande dificuldade. Vale lembrar algo muito importante. As sessões eleitorais estão localizadas, em sua imensa maioria, em escolas públicas e privadas. Então, a falta de acessibilidade impacta o cotidiano de milhões de estudantes pelo país. E assim, tão importante quanto derrubar as barreiras na hora de exercer o voto, nosso objetivo também é fomentar a acessibilidade plena de todas as escolas brasileiras. A Lei Brasileira de Inclusão garante às pessoas com deficiência o direito à participação na vida política, como reforça Aires Pereira. Não desista do seu voto diante da dificuldade, cause uma situação. O direito de votar é seu. Cause uma situação lá junto com o mesário, junto com o presidente da sessão. Você tem o direito de votar. Ninguém pode dizer a você, que não tem acessibilidade, você não transferiu o seu voto, você não vota e justifica. De forma alguma aceite isso daí. Mobilize as pessoas que estiverem ao seu redor e não deixe de votar. Qualquer que seja a sua dificuldade, registre isso e denuncie. Presidente da República é um só. Governadores temos 27. Já prefeitos são mais de 5.500 em todo o Brasil. Você sabe quais as atribuições e competências do chefe do Executivo Municipal? Confira na reportagem. Nas escolas se aprende assim, e a população no dia a dia já sabe. Há deveres que cabem ao governo federal, outros são de responsabilidade do governo do estado. Mas há assuntos que se trata mesmo com a prefeitura, como explica o consultor do Senado, José Dantas Filho. Tem a educação primária, que é responsabilidade pela Constituição também do município, garantir saúde, garantir a administração pública, tapar buraco, estrada, tudo que é, né? Que é o seu cotidiano realmente, né? Em algumas áreas, os três governos, federal, estadual e municipal, partilham competências entre si. É o caso da educação. Pré-escola, ensinos fundamental e médio seriam com municípios e estados. Já o ensino superior, com a União. Em tese, porque há municípios que até bancam universidades públicas, como é o caso de Taubaté, em São Paulo, e Rio Verde, em Goiás. Agora, repare na segurança pública. O maior peso ficou sobre o governo estadual, que tem o dever de manter e equipar as polícias militar e civil. Parte da responsabilidade também é da União. Alguns tipos de crimes, como contrabando, lavagem de dinheiro e tortura, estão no âmbito federal. Quanto às prefeituras, restou a possibilidade de criar uma guarda civil. Mas isso nem é obrigatório. Depende do que prevê a Lei Orgânica Municipal, que é a carta magna da cidade. Hoje, menos de 30% dos municípios contam com esses agentes da lei. A função primordial da Guarda Civil seria guardar as coisas que são do município. Então, garantir funcionamento de serviços. Então, invadiram uma repartição pública municipal. Cabe à Guarda Civil, onde ela existe, interferir. A legislação define o que cada ente pode cobrar de impostos e contribuições,
Com as prefeituras, por exemplo, fica a arrecadação do imposto predial e do imposto sobre serviço. Mas, além disso, a própria União tem a obrigação constitucional de repassar recursos aos municípios para que possam arcar com alguns deveres. Para o consultor do Senado, se por um lado a Constituição de 1988 aumentou as competências das prefeituras, por outro, isso não correspondeu à necessária provisão de recursos. Ele explica. Avançou bastante no sentido de atribuir ao município funções que antes eram concentradas na União. O grande problema é que a municipalização das ações do Estado não correspondeu à necessária transferência dos recursos para que essas coisas sejam cobertas. Um exemplo bem facilzinho, né? As juntas de alistamento militar. Antes tudo era feito centralizado no Exército. Isso passou a ser uma atribuição municipal, né? Então você tem que ter uma junta na cidade. Quem é que vai pagar o funcionário que vai fazer esse alistamento lá dentro, né? A União não tinha dinheiro, não mandou dinheiro para isso. O Pacto Federativo é quem é que faz o quê e de onde vem o dinheiro para que essas coisas sejam feitas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre os desafios para a realização das eleições 2024 no Rio Grande do Sul, estado que sofreu com as fortes enchentes esse ano. E a nossa convidada é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Comparecendo nas urnas para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante.